Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Futebol do CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Futebol do CBN. Ponte Preta, Londrina. Apresentação: Rafael Pio. De outubro de 2025, o dia que vai entrar para a história de um dos clubes que estarão em campo no estádio Moisés Lucarelli daqui a pouco. Ponte Preta. O torcedor pontepretano já emocionado, já entrando no majestoso e já sonhando em levantar esse troféu que também já está no meio do gramado do majestoso. Um estádio de tantas histórias, um estádio de tantas alegrias, também de tristezas, de lágrimas para o torcedor pontepretano, mas que hoje tem tudo para fazer com que o torcedor chore de alegria, para que a Ponte, que é o time mais antigo do Brasil, neste sábado seja o time que manda no futebol do Brasil. Ah, mas é só Série C do Campeonato Brasileiro. Para trás ficaram clubes gigantes, clubes de grandes torcidas, clubes que já disputaram Série A do Campeonato Nacional, mas que hoje esses clubes não tem a possibilidade de disputar o título como a Macaca tem. E 11 estarão em campo defendendo milhares de torcedores alvinegros. É hoje que a Ponte Preta pode entrar para a história como um dos times campeões do Brasil. Do outro lado, um time que já tem título brasileiro, que já tem título de Série B do Campeonato Nacional. É o Londrina de tanta gente, de uma cidade gigante, tão importante do nosso Brasilzão, mas que também quer voltar a disputar a segunda divisão do Campeonato Nacional. E a partir de agora, nos 99.1 da CBN Campinas, no youtube.com/CBN Campinas, e no 100.9 da CBN Londrina, está no ar o Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Ponte Preta, Londrina. E enquanto a bola não rola, a gente vai tocando de primeira as melhores informações, tudo que você precisa saber para ficar por dentro da decisão da Série C do Campeonato Brasileiro. É hoje, hein, minha gente? Lá por volta das 19 horas, nós saberemos quem será o campeão brasileiro da Série C. As duas equipes já subiram, as duas equipes vão disputar a Série B no ano que vem, mas claro, vale o caneco, vale o título. E na CBN Campinas, na CBN Londrina, você fica por dentro de tudo que vai acontecer nessa decisão. Hoje todos os olhares voltados para Campinas. Hoje Campinas volta a ser a capital nacional do futebol. Daqui vai sair o campeão brasileiro. Vamos dizer que o primeiro campeão brasileiro de 2025
Ponte Preta e Londrina, às 5 horas da tarde, faltando 54 minutos pra bola rolar. E eu já vou tocando de primeira, vou lá pra beira do gramado pra trazer as primeiras informações da Ponte Preta. A macaca Antônio Lupi, que acompanhou a Ponte durante todo esse trajeto até chegar à Série C. Chegou o dia da decisão. Muito boa tarde, bem-vindo, Lupi. Tudo bem, Pio? Boa tarde pra você, boa tarde pra quem acompanha mais uma vez a jornada esportiva do Futebol Globo CBN. Chegou o dia, hein, Pio? Um dia histórico para os 125 anos da Associação Atlética Ponte Preta, que tem a possibilidade de conquistar pela primeira vez um título nacional. Para acontecer este grande feito em sua história, a Ponte precisa vencer o jogo por qualquer placar, até porque lá no VGD, no fim de semana passado, Ponte e Londrina ficaram no empate em 0-0. A macaca já está escalada. A Ponte, praticamente o mesmo time que enfrentou Londrina no primeiro jogo. Diogo Silva, Pacheco, Anderson, Simon, Arthur, Rodrigo Souza, Luiz Felipe, Elvis, Diego Tavares, Bruno Lopes e Toró. A novidade está no banco de reservas. O atacante Gé está relacionado e vai, pela última vez em 2025, ficar à disposição do técnico Marcelo Fernandes para a decisão da Série C. As primeiras informações da Ponte Preta, a mandante do jogo no estádio Moisés Lucarelli. Daqui a pouquinho, 17 horas, o apito inicial para a grande decisão. E esse Londrina e o leque, hein, Antônio Lupi? Tá querendo calar o Moisés Lucarelli essa tarde e noite, hein, Lupi? É isso, Pio. O Londrina quer também colocar o seu nome na história do futebol brasileiro com o título da Série C 2025. O Tubarão, que teve a possibilidade de jogar em casa no primeiro jogo, empate em 0-0. Aliás, a torcida do Londrina também fez uma festa linda lá no VGD, assim como a torcida da Ponte também faz uma festa bonita para esse segundo jogo. Mesma situação da Ponte. Se o Londrina vencer o jogo por qualquer placar, o Londrina leva o título da Série C lá pro norte do estado do Paraná, que aliás nos abraça, hein? Grande abraço para a população de Londrina como um todo, hein? Isso aí, Carlão de Freitas. O time do Londrina também já está escalado pelo técnico Roger Silva, que conhece cada pedaço de grama, cada lugarzinho aqui do Majestoso, até porque Roger Silva, técnico do Londrina, começou a jogar futebol aqui no Moisés Lucarelli. Em relação ao time, a novidade é o zagueiro Manzoli, que volta a ficar à disposição. Ele que fez o gol do acesso do Londrina, só que depois teve um problema, precisou ser substituído, ficou fora do primeiro jogo contra a Ponte e ele está confirmado no sistema defensivo do Tubarão. O destaque é o Iago Teles, artilheiro da Série C com 8 gols. Antônio Lupi, a pergunta que não quer calar para quem está nos acompanhando em 100.9 da CBN Londrina. Você conheceu bem Londrina na semana passada? Bem. Nossa, mas que cidade maravilhosa. É, né? Que cidade linda. Aliás, Londrina nos abraçou. Sim. Fomos muito bem recebidos pela população de Londrina. Fiquei num belo hotel. Ah, que coisa incrível. Do café da manhã. Maravilhoso. E ficamos em um hotel ali na região do centro. Infelizmente eu tive uma oportunidade pequena porque choveu, Foi né, pouco Pio? tempo, tá. Pouco tempo e muita chuva. Aliás, Verdade. tomei um banho lá em Londrina. Meu Deus. Mas Nem deu foi pra tudo fazer bem. o jogging. 1 quilômetro apenas. 1 quilômetro, só é muito pouco. Pra belo você é banho. muito pouco. Pra mim é praticamente nada, né? Mas enfim, mas deu tempo. Aliás, grande abraço para a população de Londrina que nos acompanha pela CBN. Esse é Antônio Lupi na beira do gramado. Vai ser o olhar do torcedor. Você que vai estar acompanhando em 99.1, em 100.9 FM, vai saber exatamente dos detalhes ali no gramado com Antônio Lupi. E quem vai comandar, quem vai clarear toda a partida, os 90 minutos, um pouco mais, quem sabe até penalidades, por que não? E aí o torcedor vai morrer do coração. Carlão de Freitas, finalmente chegou o dia da decisão. Boa tarde, Carlão. Ah, Rafael Pio, boa tarde a você, boa tarde, ouvinte CBN, em especial aos envolvidos na grande decisão, ao torcedor da Ponte Preta, ao torcedor do Londrina que está acompanhando também por essa parceria maravilhosa.
Jogo difícil, meu caro Pio. Apesar da Ponte ter a possibilidade de jogar em casa, diante do seu torcedor, a gente sabe da força da Ponte quando está mobilizada, né? Quando atua aqui no Moisés Lucarelli. Mas vem um Londrina para tentar ofuscar a festa. Londrina que conquistou os melhores resultados fora de casa, longe de Londrina. E o técnico Roger Silva, como disse o Lupe, que conhece cada palma aqui do Majestoso, ele vem para querer aprontar. Acho que o Londrina deve jogar no erro da Ponte, jogar por aquela famosa uma bola para tentar complicar. Então, olho aberto aos defensores da Macaca, Iago Teles artilheiro, Cristiano maestro, o Wallace, o grande capitão. Então, tendência de um jogo duríssimo pra Ponte, um jogo muito equilibrado, um jogo com cara de decisão, Pio. E você pode participar da jornada do título. 19991869070 é o WhatsApp da CBN Campinas. Você que está em Londrina, mande também mensagem para nós. Ou então através do youtube.com/CBN Campinas. Também na cabine, aqui no Moisés Lucarelli, para trazer toda a análise do jogo. A grande decisão da Série C do Campeonato Brasileiro é hoje, hein, torcedor? É hoje que sai o campeão. De hoje não passa. Alguém vai levantar o caneco. Gabi Castro, boa tarde, bem-vindo, Gabi. É hoje, boa tarde para você, Rafael Pio, boa tarde aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando. Hoje é jogo para entrar para a história centenária da Ponte, né? Muitas vezes nós, jornalistas, nós banalizamos, né, aquela palavra histórico. Às vezes utilizamos esse termo em uma goleada, vitória contra rival, contra time da capital, mas o jogo de hoje é histórico. Vale o primeiro título nacional para a Ponte, vale o primeiro título nacional da Série C para o Londrina. Mesmo sabendo que é pouco, né? A Série C ela é minúscula perto do tamanho da Ponte. Bateu e voltou, fez isso na Série A2, caiu, voltou em seguida com o título, fez agora na Série C, caiu, retornou à Série B e pode ser com um título. Então a gente vai falar muito ao longo desta jornada sobre controlar os ânimos, a ansiedade, nervosismo, ter controle emocional, mas sobre tática também, porque não adianta estar centrada, ter calma e não jogar bola, e não criar, e não saber em se defender. Então, taticamente, tem que ser uma Ponte muito aplicada. A gente sabe que em uma final é o jogo de hoje que vai decidir isso, que vai definir, mas claro que taticamente, tecnicamente, a Ponte precisa estar numa tarde inspirada para conseguir este primeiro título diante de um Londrina que também quer aprontar aqui em Campinas. Na cabine, aqui no Majestoso, na melhor visão do estádio Moisés Lucarelli, e para contar toda a história do jogo, sendo redundante, que vai entrar para a história de um desses clubes, Carlos Cabela, que já narrou outras finais da Ponte Preta. A gente conversava isso um pouco antes do início da jornada, mas eu tenho certeza que para você também essa jornada será especial, esse jogo será especial, e no fim dos 90 minutos, ou talvez das penalidades, gritando junto com o torcedor da Macaca, é campeão. Por que não, hein, Carlos Cabela? Boa tarde, bem-vindo, Cabelinha. Boa tarde pra você, Pio. Boa tarde a todos aqueles que estão ligados e conectados aqui no somzão da CBN Campinas e CBN Londrina também. Claro, é sempre importante, é sempre marcante, é sempre histórico. Uma final de campeonato, e quando é campeonato brasileiro, mais ainda, né? É a quarta final da Ponte Preta que eu transmito aqui no som da CBN Campinas. As demais foram 2 vices jogando fora de casa e um título jogando em casa. E agora joga novamente em casa, quem sabe para empatar essa peleja aí de 2-2, né? 2 vices e 2 títulos pra Macaca, e um deles dessa tarde muito importante, que é a Série C do Campeonato Brasileiro. Vocês estavam todos falando aí, eu tava só prestando atenção aqui, Pio. Hoje é dia 25 do ano 25 e a Ponte Preta é 125 anos. Olha, quem gosta de números, quem gosta de numerologia, quem gosta de destaque, quem gosta... Olha, tem muita gente que, né, que gosta demais disso, né? Agora não são 4h25 ainda, né? Quase, falta 10 minutos, mas quase. Quase. Mas de repente isso daí, quem gosta de número, né? 10 para 4h25 agora, hein? É. Ô, Cabela, você tinha que estar prestando atenção mesmo, hein? Essa foi boa. Não, foi demais. Não, eu vou falar pra você, coisa incrível. Esse será o número da Macaca: 25.
será o número do título? Gustavo 25. Eita, coisa boa. Só faltou ele em campo hoje, né? Ou pelo menos no banco, né? Fazendo agora a ponte aérea, saindo de Campinas, indo pra Londrina, lá no 100.9 FM, dessa cidade maravilhosa, gigantesca e tão importante do nosso Brasilzão. O repórter Paulo Andrade junto com a gente, ele que esteve também na semana passada lá no VGD, trazendo, né, junto com o Antônio Lope, aí todas as informações e com a equipe da CBN Londrina, mas hoje acompanhando como foi o dia lá em Londrina, como foi o dia do torcedor, como está a movimentação, como está a empolgação do torcedor do Leque. Muito bem-vindo, seja mais uma vez bem-vindo à transmissão, meu querido Paulo Andrade. Muito obrigado, Sil, muito obrigado a todos que nos ouvem aqui na CBN Londrina e também CBN Campinas, essa parceria inédita aí, reeditando inclusive a parceria da semana passada, onde aqui em Londrina o Tubarão ficou no empate com a Macaca 0-0. Bom, o torcedor alviceleste está surdo, garantindo ali que pode sim voltar de Campinas com esse título inédito da Série C do Campeonato Brasileiro. O torcedor que ficou, porque tivemos vários ônibus saindo de Londrina e se dirigindo até Campinas para acompanhar o jogo aí, do Moisés Lucarelli. O torcedor que ficou vai acompanhar nos bares, vai acompanhar também na sede da torcida organizada, que abriu o espaço, colocou o telão, vai assistir esse jogo. É fundamental para o torcedor alviceleste. Por quê? Bom, o Tubarão não conquista um título desde 2021. Usa o Cascavel do Campeonato Paraense, foi o último título de estadual. Em nível nacional, a Taça Prata de 1900, o último título do Campo do Tubarão, aí em nível nacional. A equipe do Roger Silva vem totalmente preparada, inclusive já se preparando para a forte pressão que a Ponte Preta deve fazer. Inclusive, essa semana teve coletiva e os jogadores falaram que o gramado, inclusive, pode ser um fator determinante, já que o gramado do VGD tem sofrido tanto com a estiagem aqui no norte do Paraná. O gramado do VGD deve ser um diferencial para uma equipe que gosta da bola, que gosta de manter a posse de bola. O Tubarão vem totalmente pronto. A equipe deve sofrer só um desfalque de Alisson, o volante que treinou semana com o restante do elenco, viajou para Campinas, mas fica fora da partida, nem no banco de reserva ele entra para poder colaborar. Volante, inclusive, que é titular absoluto e um dos líderes do técnico Roger Silva dentro desse Londrina. Bom, e caso de um retrospecto, ele conquistou os últimos 3 títulos de grandeza, seja estadual ou interestadual, que foi o Paranaense de 2014 contra o Maringá, garantiu nas penalidades. A Superliga de 2017 também foi garantida nas penalidades, e também o Paranaense de 2021 contra o Cascavel, garantido novamente nos pênaltis. Um Londrina que, se dentro de casa não assusta tanto, fora de casa tem um ótimo retrospecto. O Tubarão vai pronto, vai todo reformulado para esse ano, buscando ali, tentando conquistar essa Série C, que é inédita pro time aqui de Londrina. Eu volto com você. Grande Paulo Andrade, muito obrigado. Ele que vai continuar com a gente na transmissão aqui de Ponte Preta e Londrina, a decisão da Série C do Campeonato Brasileiro. Ele trouxe aí um retrospecto muito positivo para a equipe do Londrina em relação à decisão nas penalidades, né? Vamos ver como será decidido o título da Série C daqui a pouquinho aqui no Majestoso. Lá nos estúdios da CBN Campinas, aliás, ele já está com a gente desde as 3 horas da tarde, trazendo o Show da Notícia. Aliás, uma belíssima condução do nosso Show da Notícia, já trazendo, né, todo esse clima do estádio Moisés Lucarelli, da jornada e, claro, das notícias de Campinas, da região, do Brasil e pelo mundo, e fazendo com que a nossa transmissão seja ainda maior, mais agigantada com a presença dele. Muito boa tarde, bem-vindo, Felipe Pereira. Muito boa tarde pra você, Rafael Pio. Boa tarde a todos que acompanham o Futebol Globo CBN. Daqui a pouco eu faço o Pix pra você também. Desse jeito eu vou ficar sem dinheiro hoje, né? Fazendo Pix pra todo mundo, pra agradecer todo mundo. Paga pizza que tá bom, viu? Então. Tá ótimo. Pelo jeito é o que vai acontecer, né? Aqui eu tô de olho no WhatsApp, hein? No 19991869070, trazendo o seu destaque, a sua participação
participação. O Eduardo tá aqui, boa tarde, hoje no Moisés Lucarelli e com a CBN. O André, boa tarde, pessoal, hoje encontrei o Carlão do lado de fora e o Lupe dentro do estádio. Resultado hoje 2-0 pra Ponte Preta. O Marcial, olá CBN Campinas, e o Marcial faz uma pergunta até que interessante, o Carlão de Freitas e Gabi Castro. Se a Ponte ganhar, ela poderá usar uma estrela no uniforme? Que cor? Olha, eu acho que vai de acordo com o estatuto, né? Eu não sei o que manda o estatuto da Ponte com relação a conquistas. Mas ela pode, se tiver esta liberdade, se o estatuto permitir, uma estrela dourada, é um título. É isso. Né? É um título. Eu acho que ela pode sim colocar uma estrela dourada sobre o distintivo. O Wagner de Hortolândia fala, pessoal da CBN, aqui no trabalho, bora Ponte Preta, continue participando e trazendo as suas informações. Ô Pio, só rapidamente trazer destaques do jornalismo aqui das notícias das nossas regiões aqui em Campinas. O destaque ainda fica pro reflexo do acidente na rodovia dos Bandeirantes. Um caminhão carregado com botijões de gás vazios tombou mais cedo ali por volta do meio-dia e bloqueou a rodovia dos Bandeirantes no sentido interior. Nesse momento a pista está livre, ainda o acostamento segue interditado porque o veículo tombado está ali, mas a carga foi transferida para outro caminhão. No portal cbncampinas.com.br, além desse destaque, você também vê que a Unicamp aplica a primeira fase do vestibular 2026 nesse domingo. São horas de prova a partir das 9 horas da manhã pelo horário de Brasília. Os portões das escolas fecham e aí a prova começa. Destaques no portal da CBN Londrina em cbnlondrina.com.br. A Justiça do Trabalho reconhece o direito ao reajuste de 9,77% para professores de creches filantrópicas na cidade. A motivação central da decisão partiu da equiparação salarial com os professores concursados da rede municipal. E outro destaque é também o vestibular da Universidade Estadual de Londrina, que acontece a partir de amanhã e também na segunda-feira. Acesso pela Avenida Castelo Branco vai ter bloqueios temporários entre meio-dia e 2 horas da tarde, bem como a PR 445, Rafael Pio. Muito bom, Felipe Pereira vai trazer também notícias, além da participação dos ouvintes, notícias durante a nossa jornada esportiva. Antônio Lupe. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Reginaldo e pra Thaís, que estão lá em Rio Verde, Goiás, e flagraram no YouTube eu saboreando um belo amendoim japonês. Nossa senhora. Não, você sabe que assim, pra repórter, narrador, todo mundo que tá numa jornada esportiva falando no microfone, comer amendoim japonês é maravilhoso, né? Vida que segue. Já mandei pra dentro, aliás, obrigado ao Naldo Araújo por ter compartilhado esse belíssimo amendoim. Que coisa maravilhosa. Ô Pio. Oi, diga. Eu tô vendo umas nuvens, Pio. Eu também. Sei não se não vai chover, viu, Pio? Tô vendo aqui também carregadas. Nuvens carregadas, né? Nosso Felipe Pereira, não sei se há. Se chover hoje eu vou embora. Ah, não, aí você, pelo amor de Deus, Lupe, aí você é muito azarado mesmo. Existe alguma possibilidade que seja assim, porque assim, Fê, é o seguinte, se houver 5% de possibilidade, quando o Antônio Lupe está no gramado, esses 5% se tornam 100. Isso eu tô sabendo. Tá? Isso daí. O pior que é o seguinte, hein, o Rafael Pio, pra pior é ruim, hein? 7 horas da noite tem 5% de chance de Meu Deus do céu. 5%? 5%. Às 7 da noite. Não, mas pra agora, a meteorologia não aponta nenhuma tempestade, nada aqui pra região de Campinas. Se acontecer, vai ser uma chuva muito leve e muito rápida, tá? E também pouco volumosa. Pelo menos é isso que aponta a meteorologia desde cedo. O que tá servindo pra derrubar a temperatura, né? Agora já estamos aí na casa dos 29 graus, de acordo com o CEPAGRE da Unicamp. Ô Carlão de Freitas, você que também já frequentou muita arquibancada de estádio, sim, e foram vários, porque você é daqueles que gosta de ir em estádio independente de qual seja o time, sim, ficar debaixo desse sol, com o sol na cara é duro, hein, Carlão? Ô Pio, nós conversávamos aqui, né, eu e o Gabriel, nós batíamos aqui uma resenha, mas isso eu acho que tem que ser revisto até pelos organizadores do evento. Por quê? Qual que é a atração que tem um torcedor, por exemplo, se ele chegar cedo, 3 da tarde, vai, sim, o jogo às 5.
Ele vai entrar às 3 da tarde aqui nesse sol, o que ele vai ficar vendo, Rafael Pio? Qual que é a atração? Nada. E não tem a famosa bebida no estádio, que é tema, né, por várias vezes de debate. Aí o que faz o torcedor? Isso de qualquer equipe. Lá no Brinco de Ouro é a mesma coisa, aqui no Moisés, tenho certeza que lá no Estádio do Café em Londrina também. O cara traz o coolerzinho dele, ele fica se refrescando lá fora, seja com um refrigerante, com uma água, com uma cerveja. Aí ele vai entrar, por exemplo, o jogo assim, que ele vai querer entrar às 4h30. Assim como todo mundo. E aí vira um tumulto generalizado. Eu imagino o cara que entrou às 2h30, às 3 horas, nesse sol, quem está com a camisa preta da Ponte, meu Deus do céu, tá louco. Não dá. Quando eu for presidente da CBF, Gabi Castro, sim. eu vou fazer... Aliás, o homem tá na casa, viu? Tá na só casa, grita né? aí, eu já vi, viu? E ele é grande, hein? Fala baixinho que se ele ouvir essa declaração que você é concorrente... Você é oposição a ele, Eu né? sou oposição a ele. Quando eu for presidente, eu vou fazer o seguinte, por exemplo, hoje, ali atrás de um dos gols, eu montaria um tablado, que seria um palco, e colocaria um grupo de pagode, pra fazer um pagodão antes da bola rolar. Sim, claro. Mas eu, sem querer te interromper o raciocínio, nesse momento o presidente da CBF recebe do DICA uma camisa da Ponte Preta ali no gramado, só como registro, viu, Pio? Muito legal esse registro. Mas eu acho que é isso, né, gente? A gente precisa pensar nesse torcedor. Você anuncia uma programação, a partir das 3 horas da tarde, show com, sei lá, traz um Sorriso Maroto da vida e pronto. Vou contratar Sorriso Maroto hoje para tocar no Moisés Lucarelli. 3 horas da tarde, o torcedor já entra, já vai curtindo um show, quer dizer, acaba virando uma experiência completa, né, Carlão? Sem dúvida. Faz com que o torcedor entre mais cedo, que ele tenha uma atração, de repente até diminui o grau etílico lá fora, porque a gente sabe que o cara ele vai tomar 10 cervejas lá, se ele entrar aqui, então seria uma atração, sem dúvida alguma, mas eu acho que isso poderia ser revisto. Certa feita, Pio, lá no início dos anos 2000, final da década de 90, a Federação Paulista de Futebol tentou implementar. Num certo momento deu certo, né? Naquele auge do pagode. Então, nos grandes jogos ou jogos nas capitais, então nós tínhamos Catinguelê, Negritude Júnior, Exalta Samba, sempre fazendo ali aquele pré. E na época deu muito certo. Né? Não sei hoje se emplacaria esse tipo de situação, mas com certeza, Pio, seria uma atração. É bem melhor do que você entrar, tomar 2 horas de sol sem olhar pra nada, né? E o que eu lembro também que aconteceu nas partidas, os jogos dos aspirantes antes dos profissionais. É sensacional. E já ia até jogo feminino já também. Antes do profissional. Também. Seriam atrativos pro torcedor chegar um pouquinho antes e já assistir bola rolando, já ter. Até porque a maior parte do estádio Moisés Lucarelli não é coberto, com o sol que tá hoje, com o calor. Muito difícil pro torcedor estar aqui desde as 3 horas da tarde, tipo uma partida que começa às 5. Então a gente entende esse torcedor que chega um pouquinho mais tarde. O que deveria acontecer, além desses atrativos que vocês citaram também, é um maior número de catracas, é investir nesta entrada para facilitar, já que o torcedor chega de última hora, que facilite este acesso pro torcedor na entrada principal, na entrada aqui pelo meio, nas vitalícias, em todos os setores que nós temos as entradas para os torcedores. Eu acho que falta um pouquinho de olhar de entretenimento pro futebol, não olhar só o futebol como entretenimento, mas num todo. E um show de pagode, que acho que é o mais ideal para um evento como né? esse, pro futebol, que tem tudo a ver, encaixa com o futebol, poderia ser armado um palco, principalmente no jogo como hoje, que é uma final de campeonato brasileiro. Pô, se faz tanto evento, se tenta fazer um entretenimento tão grande na final ou em jogos principais de Copa do Brasil, por exemplo, faz uma festa gigante. As finais da Série D, da Série C, da Série B, que pro time local é uma grande final nacional do campeonato, poderia ter sido feita bem. Mas quem tem que pensar isso não é o clube, tem que ser a CBF. A CBF tem que trabalhar em cima disso para que tenha um entretenimento mais amplo, maior para um jogo do tamanho que é o jogo de final de Campeonato Brasileiro, seja ele de Série D, como foi lá em Santa Catarina, onde o Barras foi campeão. Deveria ter tido um evento lá também, como poderia ter um evento aqui, e de repente um evento na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, dos principais jogos daquela última rodada. Eu acho que tem que ter um olhar de entretenimento maior da CBF para com o futebol brasileiro. Quer aprender? Olha para os americanos, que eles são campeões em fazer isso. Exatamente. E não é dizer que o jogo Ponte Preta e Londrina não é suficiente. Pelo amor de Deus, é mais do que suficiente. Mas é para dar a esse torcedor, antes do jogo,
realmente uma atração. Agora, o Carlão, vou te dizer uma coisa. Sim. Carlão e Gabi, se fosse, por exemplo, um Zé Neto Cristiano, ia ser ruim. Porque aí, a hora que começasse o jogo, eu ia estar rouco já. Ah, eu imagino. Tanto é, né, nessa época também nós tínhamos, era o Daniel, que tava forte, tava num bom momento também. E a dupla, o sertanejo também se encaixa. O pagode, ele é melhor, né? Para o evento. Mas o sertanejo... Mas viu, Carlão, eu vejo assim, ó, se colocar um sertanejo tocando uma música meio que lenta, romântica, vai virar uma choradeira aqui no estádio. Vai falar com você, viu, velho? Já imaginou? Olha a situação que nós estamos, viu? Olha que situação, né? Já deve ter choradeira no final, porque... antes e depois. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Bola rolando pelos campos do país, pela Série A do Campeonato Brasileiro, 32 minutos da primeira etapa. O Atlético Mineiro vai batendo o Ceará por 1-0. 31 do primeiro tempo, Vitória e Corinthians vão embatendo por 0-0. Tem bola rolando também na Série B do Campeonato Nacional. Atlético e América Mineiro vão empatando por 0-0. Volta Redonda e Coritiba também 0-0. São os jogos em andamento nesse momento e claro, você vai ficar por dentro também dos resultados aqui no nosso Central da Bola. Antônio Lupi, de onde você está? Dá pra ver a movimentação da entrada do torcedor aqui no estádio Moisés Lucarelli, Antônio Lupi? Daqui a pouquinho o Antônio Lupi traz a visão, né, que ele tem. É óbvio que a gente observa que tem muito espaço em branco ainda no Moisés Lucarelli, a rapaziada entrando aos poucos aqui no Majestoso, faltando 28 minutos para a bola rolar. Rapidíssimo intervalo, daqui a pouco em definitivo, porque às 17 horas a bola rola. E eu vou falar uma coisa para vocês antes do intervalo. Ela vai vir de preto. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Londrina. Futebol Globo CBN. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Salve, ouvinte da CBN de Campinas. Eu, Dan Stubach, junto com o Luiz Gustavo Medina e José Godoy, vamos estar aí no Centro de Convivência, dia 30 de outubro. Vamos fazer um feed experiente com plateia. Sim, lá no Centro de Convivência a gente vai receber o Bruninho do vôlei, já confirmado, e você. A gente grava um programa com a plateia, é uma grande festa e depois ele passa na rádio. 30 de outubro, 7h30 da noite, Centro de Convivência, a gente te espera, todo mundo, grande festa, em homenagem aos 34 anos da CBN Campinas. Aí, até lá. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola. 4h, 35 minutos, faltando 25 minutos para a bola rolar aqui no estádio Moisés Lucarelli. Torcedor do Londrina também já chegando aqui ao Majestoso. Antônio Lupi. Você me acionou, só que infelizmente tive um probleminha aqui com o microfone, mas já está resolvido. Chegada do torcedor ainda é intensa por parte do torcedor da Ponte Preta aqui no Moisés Lucarelli. Ainda tem alguns lugares
vagos, mas tem muita gente ainda lá do lado de fora. Torcedor do Leque, torcedor do Londrina, aos poucos também vai chegando aqui no Moisés Lucarelli. Expectativa também para um bom número de torcedores do time paranaense aqui no Majestoso, Pio. Aliás, chegou a informação aqui pra gente agora na cabine, e se você tiver aqui no Moisés Lucarelli do lado de fora, ou se você tiver entrado há pouco tempo, mande pra gente no 19-991-869070. O Felipe Pereira tá lá no estúdio recebendo a sua mensagem, dizendo como que está a situação do lado de fora do Majestoso, porque a informação que chegou pra gente é que a fila do portão principal do Majestoso está no portão da Vitalícia, para ter uma ideia. Então essa fila tá gigantesca, vai ter gente, sem dúvida nenhuma, que vai perder o início do jogo aqui no Majestoso. Agora 4h36, eu queria trazer para discussão aqui com os meus amigos todos, começando por você, Antônio Lupi, algo que durante a semana muita gente perguntou. E eu já dou a minha opinião antes de passar para você, Lupe. Não é, obviamente, a gente valoriza o nosso produto, mas não é só por isso não. É que eu tenho realmente essa opinião de que a Série C, o título da Série C é infinitamente maior do que o título da Série A2 conquistado pela Ponte no ano passado. Para mim, é um título que vale pintar nas arquibancadas campeão brasileiro da Série C 2025. Para mim é o título, como disse o Carlão, não sabemos como está o Estatuto da Ponte. Vale colocar a estrela dourada no peito. Então é aquele título pro torcedor chorar, pro torcedor se emocionar, pro torcedor ir embora para casa incrédulo, sonhando com tudo que vai acontecer essa tarde aqui no Majestoso. Concorda comigo, Antônio Lupi? Em algumas partes sim, em outras não. Concordo contigo de colocar aqui no estádio alguma pintura falando que a Ponte Preta foi campeã da Série C em 2025. Concordo. O ouvinte perguntou da estrela, aí eu não concordo. Sabe por quê? Por quê? Porque a Ponte está conquistando esse título da Série C porque ela caiu, porque ela foi rebaixada. E quando você é rebaixado, é porque o trabalho que foi feito não foi bom. E a Ponte só tá subindo porque os caras lá dentro, os jogadores, eles foram homens. E mais muito homens. E eles sim representam essa torcida que tá aqui, porque o trabalho também não foi bem feito. Só que a Ponte subiu. Então eu acho que colocar uma lembrança sim, mas a estrela não, porque o acesso, ele foi bom. O torcedor tá aqui, marca a presença, faz uma festa danada. Mas se tá subindo, se vai ser campeão da Série C é porque foi rebaixado de uma Série B, que não é o lugar da Ponte. Mas conseguiram colocar ela pra terceira divisão. Pra sorte dos torcedores, esse grupo de atletas foi um grupo de homens. Gabi Castro, qual o tamanho da Série C pra Ponte, Gabi? Hoje é muito grande, Rafael Pio. Acho que nos últimos anos o Campeonato Brasileiro da Série B de bola está sendo muito valorizado, principalmente pela queda daquelas equipes que são consideradas grandes. Então, a partir do momento que a gente vê o Grêmio caindo mais do que 2 vezes, o Internacional disputando Série B, Corinthians, Palmeiras, Botafogo, Vasco, ela foi ganhando uma importância maior. E aí, com isso, foi ficando cada vez menos espaço na Série B e muitas equipes tradicionais disputando também o Campeonato Brasileiro da Série C. Então acho que o Campeonato Brasileiro da Série C, ele é muito diferente em relação à Série C da década de 90. Então acho que é um título importante, é um título nacional, mas eu acho a Ponte muito maior do que o Campeonato Brasileiro da Série C, tanto é que ela caiu e retornou no ano seguinte. A Série C ela é muito pequena para a Ponte. A Ponte já fez isso no Campeonato Paulista da Série A2, que também não é o lugar da Ponte, e está fazendo isso no Campeonato Brasileiro da Série C. Então eu não colocaria a estrela por achar a Ponte muito maior do que este torneio. Mas de fato precisa ser valorizado sim, porque a Série C tem equipes tradicionais, como a equipe do Guarani, está conquistando o acesso, Santa Cruz está voltando à Série C, diversas equipes também já disputaram esta competição, então ela tem o seu valor, mas a Ponte ela é muito maior, então eu não colocaria a estrela, mas eu entendo caso isso aconteça. Carlão de Freitas, a gente tá falando de um título nacional, né, Carlão? É óbvio
que a gente está falando da terceira divisão. Mas se a gente olhar os times que disputaram a Série C do Campeonato Brasileiro, não tem como não comemorar e muito um possível título nacional, que seria o primeiro na história da Macaca, Carlão. Sem dúvida, é claro que toda conquista, ela merece ser comemorada. Eu acho que em nenhum momento a gente pode subvalorizar uma vitória ou uma conquista, né? Ela é muito difícil, ainda mais da maneira que foi, né? A Ponte, ela caiu no grupo do Guarani, pô. Ela teve 2 derbys para disputar e a gente aqui sabe como é que é o desgaste de um derby, o desgaste emocional. Você tem um Náutico pela frente, então foi uma Série C diferenciada. Eu conversava com o Gabs aqui, com o passar do tempo, estas divisões inferiores, elas vão se valorizando. Por quê? Porque hoje, gente, a Série A, com todo respeito a 22 clubes, mas a Série A, ela pertence a 2 equipes hoje, Palmeiras e Flamengo. O resto, hora ou outra, vai beliscar, mas não tem jeito, é Palmeiras e Flamengo. Então a Série A, ela já ficou mais restrita. A Série B, hoje ela está sendo disputada por Coritiba, por Atlético Paranaense, por Goiás, por Grêmio, por Santos, por todos esses adversários ou clubes gigantes que o Gabriel citou aí. E a Série C também. O Guarani é um campeão brasileiro, o Náutico é um clube de capital, o Fluminense já foi campeão de Série C, né? Então por isso é uma competição importante. Agora, ela é do tamanho da Ponte Preta? O torcedor da Ponte merece apenas então somente a Série C? Eu acho que não. Por tudo que a Ponte Preta representa no futebol brasileiro, eu não falo só por Campinas. A Ponte levou jogadores para a Copa do Mundo, a Ponte revelou inúmeros jogadores sensacionais aí que ajudaram o futebol brasileiro em inúmeras conquistas, né? Então acho que a Série C, ela não é do tamanho da Ponte Preta, mas a partir do momento que você tem uma Série C com todo esse contexto, com todo esse envolvimento que foi, eu acho que ela merece sim ser valorizada. Agora, a questão da estrela, aí acho que vai de acordo com o que a diretoria pensar, né? Se ela achar conveniente colocar, que coloque, né? Quem somos nós pra... Que converse com os torcedores também, né, Carlão? Assim, se for algo que a torcida queira, acho que quem somos nós pra avaliar o tamanho da alegria, né, em caso de conquista? Se colocar, tudo bem, mas eu acho que não é uma conquista do tamanho da Ponte, mas é uma conquista sim pra ser valorizada, se ela vier pra se emocionar, pra guardar na memória, porque não foi fácil chegar até aqui, né? E aí, Cabelinha? Eu acho que o tamanho de um título brasileiro, para quem disputa a Série C, é tão grande quanto o título brasileiro de quem disputa uma Série B e uma Série A. Neste momento, a Série C é gigante para Ponte Preta, que está sendo campeã nacional. Eu colocaria uma estrela no peito. Eu colocaria na camisa da Ponte Preta uma estrela. Porém, eu não colocaria uma estrela, por exemplo, dourada. Mas eu colocaria uma estrela, que é uma Série C. Se a gente ranquear, Série bronze, A. Né? É bronze. Série A, ouro. Série B, prata. Sim. E a Série C, bronze. Sim. Coloca uma estrela bronze na camisa da Ponte Preta. Eu colocaria assim. Acho que você foi... Vou com você nessa, viu, Cabelinha? Acho que é mais ou menos por aí. Deixa eu fazer de novo a nossa ponte aérea lá pro 100.9 da CBN Londrina, que tá junto com a gente mais uma vez nessa transmissão. Trazer o Paulo Andrade para essa discussão também e entender, Paulo, para os torcedores do Londrina, né, que já tem título nacional, que já tem um título maior do que a Série C do Campeonato Brasileiro, como que enxerga essa Série C, como que enxerga o tamanho da terceira divisão do Campeonato Nacional, uma possível conquista do Leque nessa tarde, hein, Paulo? Temos Paulo Andrade. Acho que ele tá entrando com a gente. Me ouve, Paulo? Te ouço, me ouve, Pio? Maravilha. Bom, a gente tá nessa discussão, né, Paulo Andrade, sobre o tamanho da Série C do Campeonato Brasileiro para a Ponte, né? E qual é o tamanho da Série C para o Londrina? Uma possível conquista da terceira divisão nacional para o time do Leque. É gigantesca? Como que o torcedor enxerga essa Série C, Paulo? Alô? Oi, acho que a gente tá com dificuldade, né? O Paulo não tá conseguindo ouvir a gente, viu, Pio? Sim. Alô? Ô, Paulo, você consegue me ouvir? Felipe falando?
Não, também não. Alô? Não, ainda não. Acho a gente que não. consegue ouvir o Paulo, mas a gente não consegue. A gente não consegue que o Paulo ouça a gente, Rafael Pio. Sem dúvida, sem dúvida. Só retomar aqui o nosso WhatsApp, 99186-9070. Você manda sua mensagem aqui pra gente. Temos ouvintes acompanhando o Futebol Globo CBN direto de Cedral, lá na região de São José do Rio Preto. O Batata mandou aqui a mensagem, pediu pra mandar um abraço pro Batatinha, que é o filho dele. Muito obrigado, viu, pelo carinho, pela companhia. Wesley Gonçalves também tá por aqui, acompanhando no estádio Moisés Lucarelli e ouvindo a transmissão da CBN Campinas. O José Carlos também tá por aqui acompanhando a nossa programação. Paulo Sérgio, boa tarde, Felipe. Hoje a Ponte ganha de 1-0. Aí todo mundo falando que a Ponte Preta vai ser a grande vencedora desse duelo contra o Londrina. 19991869070 é o WhatsApp da CBN Campinas, especialmente para você que tá em Londrina, né, acompanhando a nossa programação em 100,9 FM. Ô Pio, temos Paulo Andrade por telefone, Rafael Pio. Ah, que maravilha. Não, Paulo Andrade, eu vinha falando sobre o tamanho da Série C pro torcedor da Ponte, né? Qual que é o tamanho da Série C pro torcedor do Londrina? Como que o torcedor do Leque encara a terceira divisão do Campeonato Nacional, hein, Paulo? A Série C, Pio, seria esse título um símbolo de ressurgimento de uma equipe que sofreu nos últimos anos com um desmonte de estrutura, um desmonte de time, um time que se perdeu durante um pouco essa construção na última década e agora se tornou mais fácil no grupo Esporte, aquele grupo mesmo do Guilherme Bilintani, ex-presidente do Bahia e hoje dono da Esquadra Esporte, um conglomerado de clubes, 5 clubes no Brasil e mais um agora em Portugal. O Tubarão, isso é ressurgimento. É uma equipe que nos últimos 2 anos tem se reestruturado, inclusive chegou a passar por momentos difíceis sem ter nem time para começar o campeonato. E agora, um time que tem medo de Wallace, Alisson, o goleiro Luiz Daniel, que é um goleiro experiente, rodado no futebol nacional, jogando em Série A, Série B. Então, o torcedor alviceleste, isso significa ressurgir, porque desde 1980 a equipe não conquista um título de seleção nacional. Desde 2021 não conquista um título de equipe, um título de expressão estadual. E conseguir dar a volta por cima, retornar à Série B do Campeonato Brasileiro. E agora, com o título, fora de casa principalmente, independente de quem seja o adversário, o Londrina, o torcedor celeste, isso significa ressurgir. Momentos de glória, o Tubarão volta à época de vinho, a época dourada da equipe alviceleste, Pio. Muito bom, Paulo Andrade da CBN Londrina lá no 100.9 FM. Tá tudo se desenhando, tá tudo pronto. O torcedor já tomando as arquibancadas do estádio Moisés Lucarelli, praticamente lotado. E eu te faço uma pergunta, Antônio Lupi. A macaca já está definida? Pronta e escalada pelo técnico Marcelo Fernandes. E o Londrina também já escalado, Lupe? Definido e escalado pelo ex-atacante da Ponte Preta, Roger Silva. Em 99.1 FM. Em 100.9 FM da CBN Londrina. No youtube.com/CBN Campinas. Ouça o clima do majestoso. Esse canto antecede a entrada do time pontepretano no estádio Moisés Lucarelli, que vem para talvez uma das batalhas mais importantes de sua história. Antônio Lupi traz para você a ficha técnica completa do jogo. Futebol, vamos Pronta e escalada pelo técnico Marcelo Fernandes.
A Ponte Preta entra em campo na decisão da Série C. Com 12, Diogo Silva no gol. Na direita, 28, Pacheco. Na zaga, 34, Anderson, 4, Simon. E com a camisa de número 15, Arthur. No meio-campo, 5, Rodrigo Souza. 27, Luiz Felipe. E com a 10, Elvis. No ataque, 7, Diego Tavares. 77, Bruno Lopes. E com a 17, Toró. Repetindo a escalação da Macaca: Diogo Silva, Pacheco, Anderson, Simon, Arthur, Rodrigo Souza, Luiz Felipe, Elvis, Tavares, Bruno Lopes e Toró. No banco, à disposição do técnico Marcelo Fernandes: Pedro Rocha, 1, 3, Edson, 8, Miguel, 9, Gé, 20, João Gabriel, 25, Lucas Cândido, 33, Darley, 35, Gustavo Teles e 37, Serginho, 55, Léo Oliveira, 62, Kevin e com a 70, Lucas Emanuel. Londrina, faz o celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná. O branco a paz e tua gente odeia. O Londrina tá pronto e escalado pelo técnico Roger Silva, com 1, Luiz Daniel no gol. Na direita, com a 2, João Vitor. Na zaga, 3, Manzoli, 4, Wallace. E na esquerda, com a meia dúzia, Maurício. Meio campo tem o 5, Zé Breno, 8, Lucas Marques. E com a 10, Cristiano. No ataque, 7 para Vitinho, 9, Quirino. E 11, o artilheiro da Série C do Brasileirão, Iago Teles, repetindo a formação do Tubarão. Luiz Daniel, João Vitor, Manzoli, Wallace, Maurício, Zé Breno, Lucas Marques, Cristiano, Vitinho, Quirino e Iago Teles. No banco, à disposição do técnico Roger Silva: 12, Luan, 13, Vanderlei, 14, Cedric, 15, Iago Lincoln, 16, Matheus Leal, 17, Henrique, 18, João Tavares, 19, Eliel, 20, Robson, 22, Canela e 24, Elzo. A arbitragem do jogo. Do estado de Minas Gerais, Felipe Fernandes de Lima é o árbitro da decisão da Série C. O assistente 1 é Felipe Alan Costa, também mineiro. E o 2, Ricardo Júnior Souza. No VAR, do árbitro de vídeo, Caio Max Augusto Vieira, do estado de Goiás. O comentário do jogo. Carlão de Freitas. Os times já escalados, Macaca vem pro campo, Londrina vem pro campo. Tá tudo pronto, Carlão? Tudo pronto, Rafael Pio. O técnico Marcelo Fernandes foi pelo trivial, não quis inventar, né? Não quis colocar, por exemplo, o Gé neste momento, que seria importante. Porém, o Gé vem de uma lesão muscular. Ele optou pelo ataque, que tem feito sucesso com Diego Tavares, com Bruno Lopes e Toró. É uma ponte que vai tentar se impor nos primeiros minutos, e é assim que tem que ser, né? Levando até em consideração o último grande jogo no Moisés, que foi contra o Guarani, em que ela toma um susto no começo e a resposta foi imediata com gol, e ela teve uma exibição sublime. Que seja assim. Do outro lado tem um Londrina forte, que vem com bons jogadores, vem com a experiência do Wallace, vem com a experiência do Luiz Daniel, à frente o artilheiro, né, o Iago Teles, e tudo isso coordenado pelo Cristiano. Um jogo de atenção, um jogo de muita concentração, não se deixar levar pela festa maravilhosa que a torcida está fazendo, mas concentrar no jogo, que colocando tudo em prática, tudo que a Ponte fez dentro dessa Série C, ela tem condições sim de conquistar a vitória e, consequentemente, o título da Série C. Gabi Castro, uma festa maravilhosa. Aquela fumaça negra, aquela fumaça preta. Torcedores enlouquecidos do Moisés Lucarelli. Os jogadores têm que tomar isso pra si ou tem que manter concentração, Gabi? Tem que ter concentração nesse momento, Rafael Pio. Um show pirotécnico muito bacana, soltando fogo, soltando fumaça preta, bandeira nas arquibancadas, muitas faixas, cânticos, tudo isso é muito positivo. A chegada da Ponte, né? Os torcedores praticamente carregando o ônibus até a chegada do vestiário. Certamente naquele último momento, na conversa,
muita motivação, mas o técnico Marcelo Fernandes, no início de carreira como treinador, já foi jogador, sabe como é que funciona, já foi campeão paulista com o Santos, mas é um início de trabalho, dirigiu um pouco o Santos, trabalho muito curto no Guarani e agora com a Ponte, a chance de ter um título nacional, mesmo de terceira divisão. Então tem que ter muita calma, muita concentração, muita cautela, tudo isso é muito positivo, mas tem que ter cabeça no lugar, porque se passa do ponto, uma expulsão já prejudica muito a Ponte. Ou se o nervosismo toma conta, a bola ela queima no pé, e aí você erra um passe, você erra um lançamento, ou se você tá muito empolgado, fica às vezes com medo de fazer um lançamento e a torcida vir, porque tem um lado contrário também, a torcida tá muito empolgada, mas pode acontecer também de vir uma vaia, de vir um xingamento. Então, o jogador tem que ter tudo isso em mente, é um estádio lotado, hoje muitas pessoas estão aqui, estão acompanhando, então eu acho que tem que ir pelo lado da calma, da tranquilidade, sabendo que é uma final, tudo que tá em jogo, mas controlar o emocional, eu acho que esse é o lado. Controlando o emocional, aí a gente vai para a parte tática. Parte tática, lado esquerdo da Ponte muito forte, com o Arthur e com o Toró. E o Londrina, por outro lado, também Maurício, bastante acionado lateral esquerdo. E tem no Iago Teles, o seu principal jogador, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série C. Ele tem um chute de média a longa distância, que é muito interessante. A Ponte vai ter que tomar muito cuidado. Já viu o que aconteceu na primeira partida e hoje novamente vai ter que tomar muito cuidado. Por quê? Se o Londrina jogar fechadinho, a Ponte vai ter que furar essa retranca. Mas o Roger, que conhece muito bem a Ponte, pode fazer uma surpresa. O que é? Tentar pressionar, fazer a saída de bola da Ponte, se complicar, não deixar essa bola chegar ao Elvis. E aí quando a bola não chega no Elvis, também é muito difícil, Rafael, Pio e amigos. Então é aquele jogo de xadrez que a gente vai acompanhar. Será que alguma equipe vai atacar, vai se jogar? Ou será que a gente vai ter aquele jogo truncado, aquele jogo de decisão mesmo? Porque as duas equipes sabem. Se tiver empate, nós teremos a decisão pelos pênaltis e isso pode acontecer, viu, Pio? E quem tá dizendo que o Londrina ganha nos pênaltis é o Regor, aqui no nosso YouTube. Um abraço pra rapaziada que tá por lá, Batata, Cristiano Salvione, o Paulo Bizaia, também o Robson Vitoriano, João Paulo, quem tá lá também com a gente é o Gilberto Oliveira, youtube.com/CBN Campinas, e o Felipe Pereira esperando a sua participação no WhatsApp 19-99186-9070. Tá tudo pronto, tá tudo definido, as equipes em campo, o protocolo todo já feito. A partir de agora, quem comanda todas as emoções do futebol Globo CBN, Londrina, para que daqui a pouco nós saibamos quem é o campeão brasileiro da Série C em 2025. Boa transmissão, boa sorte, Cabelinha. Legal, Pio! Grande abraço a todos aqueles ligados, conectados na CBN Campinas e também Londrina. Todos vocês vão com o sonsaço na CBN Campinas em mais uma final de campeonato. Dessa vez é Série C do Campeonato Brasileiro para Macaca e pro Tubarão, que a bola rola daqui a pouquinho aqui no Moisés Lucarelli, numa tarde quente, muito quente essa tarde aqui no Moisés Lucarelli. A temperatura já chegou a 31 com sensação de 32 graus. Neste momento, a gente vai dar uma olhadinha aqui, continua, hein? Continua a temperatura em torno de 30 graus aqui em Campinas. É um finalzinho de tarde muito quente, um finalzinho de tarde que vem bastante abafado. E olha que pro jogador correr em campo, tem que pensar o seguinte, daqui a pouquinho já vai ter um pouquinho mais de refresco, né? Porque vai cair a tarde, vai ter um pouquinho mais de refresco. Até chegar lá, meu caro Gabi Castro, haja preparo físico para isso. Esse é um componente importante que você traz, Cabela, porque como é uma final, como esse lado emocional, ele já traz um desgaste a mais. E a temperatura, né, o clima do jogo, mais termômetros acima dos 30 graus, ainda mais. E o jogador pensa, ainda tem o segundo tempo, tem que saber dosar. Então, eu acho que a gente não vai ter
assim, o início forte eu acho que sim, por conta da atmosfera, do astral. Mas a tendência é de uma queda ao longo do primeiro tempo, 5, 10 minutos ali, de um jogo mais estudado, de um jogo mais frio. E isso a gente precisa entender por conta deste desgaste físico, porque tá muito quente. Mesmo os jogadores que estão preparados, não é fácil. E tem um detalhe ainda maior aqui, Carlão de Freitas. Se a temperatura tá em torno de 30 graus, a umidade relativa do ar também é em 30%. E aí pega mais ainda do que o calor, Carlão. Pega, muito seco, né? Muito seco, Cabela. Por isso os dois times, né, vão ter que ter muita tranquilidade. Eu acho que o contexto do jogo faz com que a Ponte inicie de uma maneira forte, mas com o passar do tempo, eu acho que vai ser natural, até no primeiro tempo, as equipes abaixarem um pouquinho, porque realmente a temperatura tá muito alta. Meu caro Antônio Lupe, eu acho que você já se dirigiu ao lado oposto da entrada principal aqui do Moisés Lucarelli, mas quando você estava lá do outro lado ainda, como é que estava chegado o torcedor pontepretano aqui no Moisés Lucarelli? A chegada intensa, viu? Tem muita gente ainda lá do lado de fora para entrar no Moisés Lucarelli, muita gente mesmo, Cabela. Até foi relatado pelo Pio, né? A fila gigante, né? Ou as filas, né? Pra entrar aqui no Moisés Lucarelli. A bola vai rolar e tem muita gente do lado de fora, viu? E você que tá do lado de fora quer relatar? 991869070, o nosso WhatsApp para você acessar aqui e mandar aquele recado bem bacana para nós. O Felipe Pereira tá lá no estúdio. Ele vai trazer o seu recado para nós aqui durante a bola rolando pra Ponte Preta e também a equipe do Londrina. Tudo pronto, bora no centro do gramado. Felipe Fernandes de Lima, o árbitro mineiro, tá tomando as últimas providências pro início da grande decisão da Série C do Campeonato Brasileiro aqui em Campinas. Tá tudo pronto, o árbitro da partida vai apitar, vai começar a partida, vai começar a decisão, a finalíssima da Série C do Campeonato Brasileiro. Tá tudo pronto, o árbitro vai tomando as últimas providências ali, apita o árbitro. Bola tá rolando no futebol da CBN, tá não, para tudo, recolhe a vinheta. O árbitro fez uma encenação ali pra fazer o apito inicial, o árbitro, não é? Eu acho. Mas olha o posicionamento dos jogadores do Londrina, Cabela, eu nunca vi isso, olha aí. É futebol americano. De novo, vamos de novo, então vamos zerar o cronômetro pra começar de novo, apita o árbitro. Agora tá valendo, é o futebol da CBN Campinas. Ponte Preta, Londrina. Duas coisas que eu nunca vi no início de partida. A formação da equipe do Londrina parecia uma formação de futebol americano. E o árbitro, que encenação para apitar o apito no início da partida, que nunca vi isso. Tá empolgado, tá feliz o árbitro. Olha o jeito que ele fica, dá uma olhada, ele tá pilhado o árbitro, gente. O senhor Felipe Fernandes de Lima, cuidado aí no gramado com ele, viu, Lupe? E o pessoal do Fogo aqui acionou ali a caixa que sai aquela labareda, teve que voltar tudo de novo. Ai, meu Deus do céu, lá vem o Londrina pro campo de ataque, lançamento feito, quem sabe, meu querido. A bola bate no peito dele, vai pra fora, e o arremesso é manual, que favorece a equipe da Macaca. É lá pela esquerda, somzão da CBN, explodindo também Londrina, lá em 100,9. Pra você que está acompanhando aqui na região de Campinas, da região de Londrina, em todo o planeta, acompanhando pelo CBN Campinas no YouTube. Você pode, inclusive, participar com a gente. O nosso WhatsApp é o 991869070. Vem Londrina mais uma vez pro campo de ataque, tocou a bola ali no gramado, trabalhou pelo meio, Lucas Marques abre pelo lado esquerdo, trabalha com Maurício, ele carrega o Tubarão pro campo de ataque, ele faz o domínio, encara a marcação, já encontra o Iago Teles aberto aqui pelo lado esquerdo, vai programado, pede falta, o árbitro não foi nada, segue a Ponte, na saída com o Elvis, a bota no campo de ataque, lançamento, é pela direita, enfiada de bola pro Toró, chega bem no campo de ataque aqui pro Macaca, ele breca, encara a marcação do Wallace, pintou o cruzamento lá na segunda trave, atravessou todo o campo, lá do outro lado, Luiz Felipe não consegue domínio, mas ele coloca a bola no gramado, carrega lá pela lateral do campo, encosta a marcação do João Vitor pra cima dele, pedalou, foi na linha de fundo, brecou João Vitor pra cima pra fazer a roubada. Luiz Felipe chega, briga pela bola, ele diz que ele não tocou na bola, briga com o árbitro ali que já chama atenção, já vai tomar amarelo, Lupe. Mas não precisava nada disso, né, pro Luiz Felipe, porque a bola tocou por último no jogador da Ponte Preta e ele tentou ali ganhar um arremesso lateral no grito. Amarelo, primeiro do jogo, camisa 27, Luiz Felipe. Tá todo mundo meio pilhado em campo, hein? Tá todo mundo meio pilhado em campo, escanteio. O Elvis foi lá na cobertura, a bola bate no Elvis, volta no João Vitor, vai pra fora, escanteio, primeiro do jogo com 2 minutos, Lupi. Agora sim, agora posse de bola pra Ponte Preta. E o Elvis foi muito esperto, chutou no corpo do adversário e arranca um escanteio pra Macaca. Lado esquerdo de ataque da Ponte, escanteio Elvis na bola. E vem a torcida da Macaca junto com o escanteio que favorece a equipe
na ponte, lá pela esquerda, o Elvis dá uma batida de perto da direita, vem levantamento ali no meio da pequena área, sobe a zaga do Londrina, a bola sobe, desce, tá viva ali pelo meio, a sobra de bola, batida, fica todo mundo pedindo um toque de bola, batida, pega o goleiro! Bruno Lopes! Ele pegou fraquinho na bola, pra sorte do Luiz Daniel, que repõe a bola rapidamente, responde o Londrina, vem pro campo de ataque, lançamento forte, Diogo Silva. O tal do Bruno Lopes, ele pegou fraquinho na bola, pra sorte do goleiro do Londrina, Lupe. Porque foi no susto que o Bruno Lopes viu que a bola tinha sobrado ali dentro da pequena área. Jogadores da Ponte reclamaram de um toque no braço, finalizou fraco e vem Macaca. Lá vem Macaca com o Bruno Lopes, lá pela esquerda, lançamento foi feito, encarou a marcação do Manzola, ele vai na linha de fundo, preparou o cruzamento, vem bola pro meio da área, quicou no gramado, chega o zagueiro pra fazer o corte, a sobra de bola, Diego Tavares bateu longe do gol. Liga de fundo, só tiro de meta que favorece a equipe do Tubarão, Lupe. E o camisa 77 da Ponte, Bruno Lopes, mancando em campo, coloca a mão ali no pé direito, a bola foi levantada ali pelo lado esquerdo, buscando Tavares, que finalizou longe da meta do Luiz Daniel. Tiro de meta pro goleiro da equipe do Londrina. Carlão de Freitas, eu acho que vai ter que ter muita unha nos dedos do Ponte Pretano pra roer, viu? Mas um começo interessante da Ponte, tentando se impor nos primeiros minutos, com uma boa chance criada através do Bruno Lopes. Acho que o árbitro exagerou um pouquinho. O Luiz Felipe foi contundente, mas eu acho que ele poderia serenar um pouquinho mais, equilibrar logo no primeiro minuto, não havia necessidade de dar o cartão. Trabalha mais uma vez a equipe do Londrina, chegar no campo de ataque. Chegar, o jogo tá parado, uma falta que favorece a equipe da Macaca. 4 minutos de bola rolando desse primeiro tempo. Bola chega ali pela direita, vai se apresentando ali o Pacheco para fazer a cobrança da falta. Comecinho de final, comecinho de finalíssima aqui no Moisés Lucarelli. Tá tenso ali o Roger Silva falando ali com a arbitragem. O Elvis já vai lá, pega a bola para fazer a cobrança da falta, coloca em cima da linha do do campo, faz a cobrança, despacha para o campo de ataque, busca o Arthur aberto lá na ponta canhota. Quem sobe de cabeça é o João Vitor. Faz o desvio de cabeça. Na verdade era o Vitinho que tava lá, fez o desvio de cabeça, botou para fora, escanteio. É mais um para Macaca, é lá do lado esquerdo de novo, Lupe. É o segundo escanteio da Ponte Preta no jogo. Tentativa ali de lançamento, buscando o Arthur, o 7 do Londrina. O Vitinho foi quem meteu a cabeça na bola. Ela se perdeu pela linha de fundo. O Elvis, camisa 10, o maestro da Ponte Preta, quem vai cobrar o escanteio. Vem bola para grande área. Tá todo mundo lá no meio. O Elvis vai caminhando lá para fazer a cobrança, sem muita pressa. Vai lá, olha a bola, conversa com ela, faz um carinho, coloca no gramado, vem cruzamento, vem bola para grande área. Tá todo mundo lá no meio da grande área. Torcedor da Ponte vem junto com o São João da CBN. Escanteio vai ser cobrado, o árbitro não esperar. Famoso empurra ali no meio da área. São os zagueiros da Macaca que estão tentando chegar ali. Os defensores do Londrina, o Quirino. Ih, rapaz, o Quirino bota a mão na nuca ali, senta no gramado, Lupe. Senta no gramado, agora levanta rapidinho, né? Porque o árbitro viu que não foi nada. O Quirino reclama ali de um toque na cabeça e o árbitro dá uma risada meio que irônica pro atacante do Londrina. O Elvis está no aguardo da cobrança do escanteio. Começou quente, começou pilhado o jogo. Ele manda esperar, o árbitro manda o Elvis esperar. Vai conversando com todo mundo ali. Talvez o VAR esteja analisando alguma coisa ali que tenha acontecido no meio da área. 5 minutos e 40, o toque da CBN já marcou 5. Agora tá tudo certo, vai mandar cobrar. Vai mandar cobrar. Autoriza a cobrança, o Elvis vem na bola, faz o levantamento ali no meio da pequena área, subiu o goleiro, deu um tapa nela, sobra com o Diego Tavares, bateu pro gol! Pra fora do gol! Liga de fundo, tiro de meta, a bola passa muito perto da trave direita do Luiz Daniel, se perde ali de fundo, Lupe. E o Tavares, mais uma vez, concluindo lá do lado direito. A cobrança de escanteio, o Luiz Daniel espalmou do jeito que deu e a bola sobrou lá do lado direito. Perna na bola do Diego Tavares, mandou longe. Tiro de meta já cobrado 0-0. Tirando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 6 minutos e meio de bola rolando. Primeiro tempo do jogo finalíssima da Série C do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Londrina. 0 também para a equipe do Tubarão. Viu? Central da Bola. Série A do Campeonato Brasileiro, jogos do segundo tempo, 2 minutos, Atlético Mineiro 1, Ceará 0, 1 minuto da segunda etapa, Vitória e Corinthians 0-0. Futebol Globo CBN. Vem Londrina para o campo de ataque lá pela direita com o João Vitor, ele rola a bola com o Lucas Marques ali pela intermediária, na perna direita, ele passa para o campo de ataque, ele busca o Iago Terras na ponta canhota, recebeu bonito, colocou no gramado, encarou a marcação do Pacheco, gingou de um lado, de outro, Sassaricou, carregou ali de fundo, pintou cruzamento, segunda trave, passa por todo mundo, vai sobrando com o João Vitor, ele evita a saída, fica com ela lá na lateral do campo, devolve ali pela intermediária com o Zé Breno, ajeita a bola na perna direita, pintou o lançamento de cavadinha, vem bola pro meio da grande área, sobra com o Cristiano, bateu cruzado para fora do gol!
Teve desvio no meio do caminho, a bola vai pra fora e escanteio que favorece Londrina, Lupe. E uma jogada muito bem trabalhada pela equipe do Londrina do lado direito do ataque do Tubarão. A finalização forte do Cristiano, camisa número 10, ainda teve um desvio no meio do caminho, por isso o Londrina tem escanteio. É o primeiro do leque no jogo e é o próprio Cristiano que vem pra bola. Terceiro escanteio, o primeiro pelo Londrina pela esquerda, bem bola para a grande área, tá todo mundo lá no meio, hein? Quase 8 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. Vem Cristiano, ameaçou, parou, voltou. Torcida pega no pé, ele vai pro cruzamento agora, vai pra lá, autorizado, cobrança, pintou, levantamento fechadinho, primeira trave, sobe Arthur de cabeça pra fazer o corte, a bola bate no cocuruco do Maurício, vai sobrando na série de bola rápida com o Diego Tavares, bota a velocidade, Macaca vem, Diego Tavares tem uma avenida, botou velocidade, tá aparecendo o Sambolt ali, ventou, caiu, levantou, ficou com ela, carregou, frente da área, foi tocada, é falta dele! É falta que favorece a Macaca, pertinho do bico da grande área, do lado direito, caiu, e que velocidade do Diego Tavares pela direita, hein, Lupe? Ele já saiu com a segunda engatada, terceira, quarta, quinta, em velocidade em direção ao campo de ataque, deu um corte pra cima do zagueiro e aí foi derrubado, porque ele estava em condições de jogar a bola pra dentro da área do Londrina. Falta pra Ponte Preta e nesse mesmo local, o Elvis do Derby, no primeiro lance do Clássico 212, quase marcou um golaço, batendo ali com o lado de fora do pé. É praticamente do mesmo local. E é o Elvis que dá na bola. São dois jogadores do Londrina na barreira. Falta perigosa pra Macaca. Cabela, tive um déjà vu porque esse lance foi igual do primeiro gol do Derby 212, com o Diego Tavares puxando o contra-ataque. E a diferença é que o Toró estava mais pro meio da área, mas essa é uma jogada da Ponte característica que o Roger deve ter estudado. É falta para Macaca, o Elvis está na cobrança pelo lado direito, vai todo mundo ali pro meio da área, o árbitro conversa com todo mundo, o Quirino, ele encara o Quirino ali, tem bate-boca com o Quirino no meio da área, autoriza, o árbitro vai mandando voltar a barreira do lugar ali, que deu uma caminhadinha ali, ele vai para autorização da cobrança da falta, o Elvis está na batida, 9 minutos e 40, o primeiro tempo, tem muito jogo pela frente, Elvis na bola, bateu direto pro gol, para fora. Bem lembrado, hein, Lupe? Só foi do lado diferente. Ele tentou ali do lado onde estava posicionado a barreira do Londrina, só que pegou muito mal na bola, ela se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta pro goleiro Luiz Daniel, que não tem pressa nenhuma. Tá aí o toque Chevini marcando 10, vamos girar, tempo e placar do jogo do futebol da Chevini Campinas. Passamos de 10 minutos de bola rolando, aqui no placar da CBN, está assim, Ponte Preta. 0 pra Ponte. Londrina. 0 também pra equipe do Londrina, viu? Central da bola. Série B, bola rolando, 5 minutos do segundo tempo, Atlético e América Mineiro 0-0, Volta Redonda e Curitiba, gol do Coxa, 1-0 pro time paranaense. Futebol Globo CBN. Tem dois jogadores do aquecimento da Macaca aí, meu caro Antônio Lupe. Um é o Serginho e o outro é o Miguel. São os dois jogadores que estão do aquecimento. Talvez seja o Bruno Lopes que estava sentindo um problema no pé direito. Vou ficar atento aqui a tudo que acontece na Ponte. Gabi, 10 minutos de primeiro tempo. Como está vendo o jogo aí, Gabi? Um início muito forte, primeiro da Ponte, é normal, joga em casa com o apoio do seu torcedor, teve 2 escanteios, teve oportunidade com o Bruno Lopes, teve oportunidade com o Diego Tavares, mas o Londrina respondeu com o Cristiano, que é o maestro, que é o camisa 10, e tá no ataque de novo quando chega com perigo. Em Londrina, lá pela direita, foi pra fita, foi programado, pé de falta, o árbitro não foi, não deu falta e vai amarelar. Não. Amarelou pro jogador do Londrina por simulação, Lupe. É isso, ele saiu com o amarelo nas mãos e o Bruno Lopes fez ali o sinal de que não tinha feito nada, mas ele tá aplicando o cartão amarelo. É o Vitinho, o jogador do Londrina é o Vitinho, camisa número 7. Cabela. Oi. Tá. Eu não carregaria, ainda mais num jogo desse, os nervos à flor da pele, eu não carregaria os jogadores com cartão logo nesse início. Eu acho que o diálogo, a conversa, para tentar ponderar, para tentar equilibrar, diminuir um pouco a fervura, seria a melhor tática para a arbitragem. Ele deu um cartão amarelo ali desnecessário para o Luiz Felipe, poderia ter conversado. E agora também, por mais que o jogador do Londrina tenha tentado ludibriar, mas conversa e tal, dá uma bronca, não precisa carregar com cartão. Agora o
Auxiliar demorou 1 ano e meio para levantar a bandeira, levantou contra a Macaca, o torcedor não gostou nem um pouquinho. 12 minutos passados no seu primeiro tempo, pois não? É o Bruno Lopes mesmo que tá sentindo, tá? Agora ele fez um sinal para esperar ali no banco de reservas, mas não é dá, o 77 que tá sentindo. Tá mancando muito, tá mancando demais ali o Bruno Lopes, tá arrastando a perna direita ali o Bruno Lopes, camisa 77 da equipe da Macaca, vem pro campo de ataque Londrina mais uma vez, o lançamento foi feito, quem sobe lá é o Arthur, o Arthur sobe junto com o Vitinho, a bola vai pra fora, arremesso manual pra Macaca, 12,5 deste primeiro tempo, tá 0-0 pra cá do jogo, a Ponte tenta brigar pela bola ali pelo meio com o Rodrigo Souza, pinta bonito, escapa da marcação, dá o bico da bola, só que daí com o lançamento dele, veio aqui pra mim a bola, viu? Felipe Pereira, meu caro Felipe Pereira dos estúdios da CBN Campinas. Galera tá mandando recado aí, Felipe. Assim, Cabela, 19991869070 é o WhatsApp da CBN Campinas. O Aelson tá por aqui. Boa tarde. Esse jogo vai ser como em Londrina, ou vai ser 1-1 ou 0-0 e vai dar pênalti. O Aelson tá em Cosmópolis. Ponte 1-0, diz aqui o José Carlos do Jardim Maria Eugênia em Campinas, de olho na TV, mas ouvindo a CBN. Dali, galera da CBN, Dali Macaca, é o Manuel Duarte acompanhando a gente da Vila Brasilândia em São Paulo. O Ademar, Cabela, hoje tem Ziriguidum da Macaca. E o Alan é de Curitiba, tá torcendo pra Macaca com a filha dele, Mariana. Olha, Londrina vem pro campo de ataque, lançamento feito pra grande área, sai, mão de cabeça, ele sabe pra fazer o quarto e joga pra fora do campo, escanteio, é pro Londrina, é lá pela direita, e o Bruno Lopes, ele leva a mão ao rosto ali, ó, não vai dar pra ele não, viu, Lupe? Não vai dar, já tem um jogador ali conversando com o Marcelo Fernandes, 17 ou 37? 37, Serginho. É o Serginho, Serginho daqui a pouco vem pro jogo no lugar do Bruno Lopes, enquanto isso o Londrina tem escanteio do lado direito, camisa 10, Cristiano na bola. Vem bola pra grande área, lá pelo lado direito, escanteio, quarto do jogo, segundo para a equipe do Londrina. Vem todo mundo pro meio da grande área. Bom momento pro Tubarão. Aumenta o volume aí, torcedor do Londrina. Vem bola pra grande área, pinta o levantamento na primeira trave, desde de cabeça, passa por todo mundo. Bola vai saindo em arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. Agora, Carlão de Freitas. Vem Serginho aí. Que muda a Ponte Preta com o Serginho no lugar do Bruno Lopes, que a gente sabe que ele é velocista. Ela perde em algumas ocasiões, né? Perde porque o Bruno Lopes é o cara do desafogo, é o cara que faz a primeira pressão. É um cara que tem um faro de gol e vive um grande momento. E entra o Serginho, cadencia um pouco mais, ganha a bola parada. Agora resta saber o posicionamento do Elvis, né? Se com o Serginho vai ser o cabeça pensante do meio-campo, liberando um pouco mais o Elvis, ou então o Elvis permanece na mesma posição e libera o Serginho como um atacante. Vamos observar os primeiros minutos, qual vai ser o posicionamento do camisa 37 da Macaca. Confirma, sai Bruno Lopes 77, Serginho 37, tá no jogo, é a primeira do Marcelo Fernandes. Muito bem, tá aí, portanto, a primeira mexida do Marcelo Fernandes por problemas físicos do Bruno Lopes. Sobe Cristiano de cabeça, escola, bola vai saindo, é outro manual que favorece a equipe da Macaca. Pacheco tá na cobrança mais uma vez, ele busca alguém pro passe, tem Luiz Felipe ali pelo meio, ele que recebe, domina, coloca no gramado, na devolução devolve, bola vai pra fora, o último toque do jogador do Londrina que chegava ali era o Zé Breno, a bola vai pra fora, arremesso manual pra Macaca mais uma vez, ali à frente do Roger Silva, técnico do Londrina, toma a distância, ele faz o arremesso, joga a bola no campo de ataque, sobe de cabeça Cristiano, ele escora, a bola sobe, desce, vem mais uma vez o lançamento feito, o Luiz Felipe fez desde de cabeça, jogou pra fora, arremesso agora é pro Londrina. Fala, Gabi. Num primeiro momento, o Serginho tá posicionado do lado esquerdo, onde estava jogando o Bruno Lopes, então por enquanto fica 6 por meia dúzia, com o Toró mais centralizado e o Diego Tavares aqui pelo lado esquerdo. É uma característica diferente, né? O Bruno Lopes, ele é um estilo mais centroavante, por mais que estivesse do lado esquerdo, ele sabe, né, segurar ali um pouco o zagueiro e aí passa aquela imagem pro torcedor, mas saiu o Bruno Lopes, por que não entrou o Gé, né? O Gé não tá 100%, um jogo muito físico, então deve segurar o Gé provavelmente pro segundo tempo. Se tivesse em condições, seria um jogador para entrar ali centralizado. Sobe Arthur de cabeça, escora, a bola vai saindo, não ficou ali no kick, ele vai de cabeça de novo, faz o corte, sobra com o Serginho, devolve, mais atrás, Luiz Felipe, devolve do Serginho, faz a tabelinha, tenta a colocação ali pelo meio, com o Elvis de primeira, encontrou o Diego Tavares, aberto pela direita, bota a velocidade, preparou o chute, pegou mal, fraquinho, Pacheco passava lotado pela direita, hein, Lupe? Passava lotado pela direita, mas o Tavares foi fominha. Arriscou de fora da área, chute fraco, sem direção, longe da meta, defendida pelo Luiz Daniel. Tiro de meta pro camisa 1 do Leque. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 16 minutos e 40 de bola rolando o primeiro tempo de jogo. Série C, finalíssima do Campeonato Brasileiro. Aqui no Moisés Lucarelli, o somzão da CBN. O placar está assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Londrina. 0 também para a equipe do Londrina, viu?
Central da Bola. Série A, 11 do segundo tempo, Vitória e Corinthians 0-0. Hoje às 9h30 da noite, com transmissão da CBN Campinas, tem São Paulo e Bahia. Cabela. E o Luiz Felipe deu uma dura no Diego Tavares ali no meio-campo. Meu Deus do céu, fala, Lupe. É porque ele não acompanhou a marcação-pressão, né? Por isso o Luiz Felipe correu que nem louco, só que à toa. Em relação ao Jé, que o Gabi Castro acabou citando, ele tem condições de jogar de 30 a 60 minutos. Lesão dele não foi tão simples, né? Lesão muscular, por isso ele tá no banco e é a condição que foi passada pelo departamento médico a respeito do Jé que tá no banco. Tem jogador da Macaca caído, leva ali. É o Toró, né? Ele foi na dividida ali e o jogador do Londrina mostrou a sola da chuteira ali, viu, Lupe? E o árbitro inicialmente não deu nem falta. Ele só parou o jogo porque o Toró ficou caído. Agora os jogadores do Londrina estão reclamando da paralisação do jogo, enquanto os atletas da Ponte reclamam pela não marcação da falta. O jogo tá parado, o Toró tá caído. Agora, Carlão, você disse, né, dos 2 cartões amarelos mostrados pelo árbitro, e agora que era pra cartão, nem falta ele deu. Eu acho que ele deixou correr porque a bola ficou com a Ponte, então ele deu a lei da vantagem. Mas pelo menos daqui a impressão que eu tive é que foi falta e que poderia dar o cartão. Só que, quando ele olha nas anotações dele, o Vitinho já tem cartão. Tá vendo? Então, o que dá carregar nos primeiros minutos, eu acho que vale muito mais num jogo decisivo, num jogo com os nervos à flor da pele. Vai ponderando, vai conversando. É claro, se houver aí um extrapolo, dá o cartão. Mas logo nos primeiros minutos, você já aplicar o cartão, tentar comandar a partida através do cartão é muito ruim. 18 minutos e 40, tem falta pra Macaca lá pela meia esquerda. O Elvis está na cobrança, o Pacheco e o Diego Tavares estão pedindo aqui pela direita. Pintou lançamento, vem bola pro campo de ataque na direita. Pacheco domina bonito, coloca no gramado, escapa da marcação do Iago Teles, protege bem a bola, acabou saindo. Ele, quando faz a finta, sai com a bola e tudo, arremesso é manual que favorece a equipe do Londrina nesse sistema defensivo da equipe do Tubarão. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Outra falta marcada ali, meu caro Gabi Castro, aqueles famosos 15 minutos que foram uma maluquice. Exato. Já passaram, agora deu aquela esfriada. Normal, aquilo que eu falei antes da partida começar, aquela oscilação, né, por conta do calor também, do nervosismo, do desgaste. Então é normal, a gente tem um início mais forte por conta da torcida, a Ponte joga em casa, o Londrina querendo dar a resposta e depois tudo vai se acalmando e aí é o jogo que a gente espera, né, mais truncado, mais brigado, a Ponte forçando o cartão para o atleta do Londrina que já tem, e aí seria expulso o Vitinho. O Londrina jogando muito pelo lado esquerdo, já era esperado com a dupla Maurício e Iago Teles, e a Ponte ainda tentando encontrar o seu jogo, tentando buscar o Elvis, que está sendo muito marcado principalmente pelo Zé Breno, camisa 5, né, a faixa de campo ali do primeiro volante da Ponte. Os dois camisa 5 são muito importantes. O Rodrigo Souza tem um papel muito importante da Ponte à frente da zaga, e o Zé Breno idem ali tentando anular o Elvis no jogo, e aí por isso que em termos de criatividade a gente tem uma partida muito fraca, né? Mais ligação direta, a Ponte tentando visar o Toró e o Londrina tentando visar o Iago Teles. Neste momento o equilibrado não tem mais aquele domínio da Ponte. Cabela. Ô Lupe, eu ia chamar realmente você, pois não, Lupe, você primeiro. Tem uma torcedora aqui que foi levada para uma das ambulâncias onde a Ponte ataca, né? Próxima à torcida visitante, uma torcedora da Ponte que passou mal e por isso está recebendo atendimento aqui na ambulância. Tá. Inicialmente não tem a necessidade da saída da ambulância, mas o pessoal está esperto aqui. Tá. Ô Lupe, na escalação do Londrina, o Wallace é o 4 e o Manzoli o 3. Eu acho que está invertido no gramado, viu? Você acha? É. Eu tenho certeza. Pois é. O Wallace tá com a 3 e o Manzoli tá com a 4, mas na escalação tá ao contrário. Exatamente, na escalação tá ao contrário. Eu falei, epa, que o Wallace, pelo menos o Wallace... Eles são igualzinho, hein? Nossa, fechando o olho não dá nem pra ver a diferença dos dois, né? Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 21:30 de bola rolando, primeiro tempo de jogo, o placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta, 0 para Macaca. Londrina, 0 para o Londrina, viu? Central da Bola. Série B, 16 minutos do segundo tempo, o América sai na frente. Agora América 1, Atlético 0.
Coritiba segue vencendo Volta Redonda fora de casa, também por 1-0. Futebol Globo CBN. Vem Londrina pro campo de ataque com Cristiano de calcanhar, toca mais atrás com o Maurício, ele já faz o domínio, querido, recebeu fora da área, preparou a batida, explodiu em cima do Rodrigo Souza, ela vem pela intermediária com o Elvis, já faz o domínio, toca do Luiz Felipe, sai em velocidade, a equipe da Macaca vem pro campo de ataque, tentou o lançamento no meio do caminho, quem sobe de cabeça para fazer o quarto é o Wallace, tira o perigo dali, volta Quirino, lá no sistema defensivo, mas a Macaca briga pela bola com o Luiz Felipe, bola recuada ali com o Elvis, o capitão Ponte Pretano, maestro da Macaca, faz o tapa na bola aqui pela direita com o Diego Tavares, recebe falta, a falta tá anotada, é falta que vai levar perigo de novo pra meta do Luiz Daniel, Lupi. Vai levar perigo e a falta foi do camisa 11, Iago Teles, em cima do 7, Diego Tavares, atacante da Ponte Preta, um pouquinho ali pelo lado direito de ataque da Macaca, Elvis já tá ali se posicionando para cobrar a falta. Jogadores da Ponte mais uma vez pediram cartão para o jogador do Londrina, o árbitro, o Felipe Fernandes de Lima, só na resenha. Os jogadores da Ponte acharam que o árbitro gostava de cartões, né? Pelo que deu, né? Pois não. Confusão do lado de fora, me parece, bombas e correria do policiamento militar agora nesse momento. A pergunta é, será que não tem torcida tentando entrar lá fora ainda, querendo entrar aqui com o ingresso na mão, de repente? Pode ser isso, né? Cabeça. Oi, você não segura, é falta pra Macaca, levantamento na grande área, desvio de cabeça, vai saindo em linha de fundo, tiro de meta que favorece o Londrina, pois não, meu caro Felipe Pereira. Tava vendo imagens da Sincamp aqui no estúdio da CBN Campinas, não tinha mais grande número de torcedores aguardando pra entrar não, viu? Foi um confronto com a polícia militar usando bombas de efeito moral e agora dispersão na praça em frente ao Majestoso. Aí, portanto, toda a informação aqui, você sabe tudo aqui do futebol da CBN Campinas, 23:30 deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Tá jogando a equipe do Londrina no sistema defensivo aqui pela esquerda, está jogando com o Manzoli, perto da canhota, ele despacha a bola pelo meio do caminho, Cristiano não consegue o domínio, que chega por baixo, é Rodrigo Souza para fazer o corte e joga a bola para fora em manual. Mais uma vez pro Londrina, não é muita pressa o Londrina não. Vai chegando ali, com sossego ali, o Maurício para fazer a cobrança. Com as mãos ele busca alguém, ninguém se apresenta. Agora sim, fez o arremesso, joga o Iago Teles e primeiro toca no Quirino para fazer o domínio, tenta a devolução ali pela intermediária, Iago Teles, vem Luiz Felipe por baixo, mordendo, rasgando para fazer o quarto, devolve no campo de ataque Toró, tenta o domínio, tem marcação do Wallace para cima dele, a bola espirrada, sobra aqui pela esquerda com o Maurício, sentiu o Wallace, a bola vem pelo meio, vai trabalhando a equipe do Londrina na chegada do campo de ataque, mais uma vez com o Lucas Marques, ele encontra um tapa na bola pro Vitinho, tenta o lançamento, o Arthur por baixo faz a roubada, Serginho com ela, tenta o toque de primeira, da segunda, Vitinho de novo tava lá para fazer o quarto e joga a bola para fora, é manual que favorece a Macaca no sistema defensivo, 24:30, Gabi Castro, o jogo, como nós dissemos, começou maluco e agora tá com cara de final, realmente, as duas equipes tentam se estudar em campo, mais ou menos. É um jogo mais equilibrado agora, a Ponte com a saída do Bruno Lopes, ela perde ofensivamente porque ela não tem um grandalhão, ela não tem o centroavante, é o Diego Tavares do lado esquerdo, é o Serginho, que é mais meia do que um atacante, mas tá na ponta esquerda, e tem o Toró jogando centralizado, mas praticamente ali meio fora de posição, tentando brigar ali com o Wallace. Então a Ponte, ela vai tentando no abafa, mas ela tem dificuldade de penetração. Macaca no ataque, Diego Tavares recebe pela direita, faz a finta, fica pedindo uma falta, o árbitro olhou pra ele e falou, pode levantar que não foi nada, é isso, Lupe? Aí ele vai dar cartão amarelo pro Diego Tavares por simulação. Ele tá adotando um critério, né? Ele deu ali o amarelo pro Vitinho por simulação e agora aplica o amarelo pro Diego Tavares, também entendendo que o Diego Tavares simulou uma falta. É o terceiro amarelo do jogo, o segundo para atletas da Ponte. E dois jogadores que são importantes pra Ponte, o Carlão fala já, porque vem Londrina, vem pro campo de ataque, abertura pela esquerda com o Iago Teles, ele botou na frente, Lucas Marques invadiu a área, bateu cruzado, rasteiro, chega, Arthur, pé Salvador, tira o doce da boca do Vitinho, jogou pra fora e escanteio, é pro Tubarão, é lá pela direita, Lupi. O Arthur tava no lugar certo, na hora certa pra Ponte Preta, com um leve toque ali com a chuteira, ele tirou o gol do Vitinho, que já tava babando ali no segundo pau do Diogo Silva, escanteio pra equipe do Londrina, Cristiano vem pra bola. Sem pressa nenhuma, o camisa 10 do Londrina pra fazer a cobrança, vai todo mundo lá pro meio da grande área, tá todo mundo lá se ajeitando, não tem empurra ali na área da Macaca, tá preocupado o Diogo Silva ajeitando toda a defensiva da Ponte, lá pela direita o Cristiano, vai pra cobrança, 26 passados deste primeiro tempo, tá 0-0, placar do jogo, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá na área, Cristiano faz o levantamento, vem pelo meio, o desvio de cabeça pra fora do gol! Passou!
deu uma testada na bola contra o gramado, só que foi muito forte. A bola toca no gramado, passa sobre a meta do Diogo Silva, vai pra fora. Linha de fundo, só tiro de meta, Lupe. Pra sorte da Ponte Preta, porque o Manzoli, ele subiu sozinho. Só que ele cabeceou pro chão. A bola quicou, passou por cima da meta do Diogo Silva. Colocou as mãos na cabeça o zagueiro do Londrina, porque o Leque perde uma chance incrível aqui no Majestoso. Girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 27 minutos passados e bola rolando. Primeiro tempo de jogo, Série C, finalíssima do Campeonato Brasileiro. Aqui na CBN Campinas, CBN Londrina, vem Londrina pra cima, aqui pela esquerda. Iago Teles com ela, encarou a marcação, deu uma pedalada, puxou pela meia, chamou pra dançar, carregou na frente da área, precou de um lado, buscou de outro, tocou na bola. Maurício ficou com ela, preparou o chute, bateu na cabeça do Anderson, mas subia a bandeira, o impedimento marcado. Quando a bola foi pro Maurício, ele estava em posição irregular. O placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta 0. Londrina 0. Central da Bola. Ô, Cabela. Oi. Nós teremos, num futuro bem próximo, a finalíssima, que é o quê? A seleção campeã da Copa América e a seleção campeã da Eurocopa feminina, que é Brasil e Inglaterra. Hoje, os times fizeram um amistoso de preparação para a finalíssima. Só que eles se enfrentaram nesse amistoso de preparação. Eu nunca vi isso na minha vida. O Brasil venceu por 2-1. Brasil! Futebol Globo CBN. Vamos fazer o seguinte, a gente faz um amistoso, a gente faz vamos ensaiar como vai ser a final. Pois é. Que maluquice, não. Ô, Gabi, tem recado de longe aí, Gabi? Muito bacana. Samanta Purgato, né? Chamo de Kaká com o Dair. Olha lá, o Dair é Ponte Pretano. Vem Macaca, levantamento da grande área, desvio de cabeça pra fora do gol. Luiz Felipe subiu em cima de uma testada, a bola passa sobre a meta do Luiz Daniel, vai pra fora, Lupe. Cruzamento que veio pelo lado direito, Luiz Felipe foi no terceiro andar, só que cabeceou por cima do gol defendido pelo Luiz Daniel, que vai colocar a bola em jogo. Carlão de Freitas, e o jogo, hein, Carlão? É o momento mais complicado que a Ponte vive, o Londrina trabalhando muito pelo setor esquerdo, Iago Teles é uma arma importante, Cristiano quando dá uma retaguarda também leva perigo, e a Ponte sem uma organização no meio campo, né? O Elvis não consegue participar, o Elvis muito bem marcado, e sem o Elvis, o ataque não fica municiado, então por isso o Londrina defensivamente vai tendo o primeiro tempo confortável. Passamos de 29 minutos deste primeiro tempo, vem saindo jogando Maurício, faz a finta bonita, escapa da marcação do Rodrigo Souza, que fica sentindo o lançamento é pro Iago Teles aqui pelo lado esquerdo, sob a bandeira, a bola acabou saindo, o Roger Silva vai à loucura, que não teria saído essa bola, mas o senhor Felipe Alan Costa de Oliveira Mineiro marcou saída de bola. Fala, Gabi. Para Samanta Purgato, então, é pro Dair, que estão lá na Itália, né, torcendo pra Macaca. A Ponte, ela tem muita dificuldade, falta essa referência no ataque, e aí fica muito fácil pro Wallace e também pro Manzoli fazer essa marcação para cima do Toró, porque ela não consegue através de bola aérea. No jogo de corpo, você já consegue tirar o Toró, então a Ponte, ela peca por falta de criatividade, ela não consegue finalizar, e aí falta a presença do Elvis para tentar sair dessa marcação, para colocar o jogador em condições. Ponte finaliza muito pouco. Olha a Macaca, bonita tabela, Serginho, vem Elvis, bota a bola no campo de ataque pro Toró, passa por todo mundo, vai para fora. Linha de fundo, tiro de meta. Agora, Carlão, já no segundo tempo é a carta certa? Não sei, sinceramente eu não sei por causa das condições do Gé. Eu acho que mais pra reta final, né, dependendo do encaminhar da partida, aí sim numa solução emergencial, porque a gente não sabe as reais condições do Gé, né? Se ele estiver perto do 100%, naturalmente ele entra. Agora, se ele estiver apenas como figuração no banco, fica complicado. Luiz não, Luiz Felipe tá jogando aqui, é o Felipe Pereira, no estúdio da CBN. Ô Felipe, galera tá mandando recado aí também? Você não é o único a me chamar de Luiz Felipe não, viu, Carlos Cabelo? É um nome muito comum, Felipe. Pois é. Barbosa tá por aqui, falando vai Ponte Preta 2. Nossa. Londrina 1. Ivanei, boa tarde, vamos Ponte, boa transmissão. Ney tá no Jardim Nova Europa, em Campinas. O Ademar mandou, Cabelo, informação importante do confronto agora há pouco, hein? Teve confronto entre policiais do BAEP e torcedores da Ponte Preta. Foi necessário o uso de gás lacrimogêneo. Felipe vem Londrina, carrega a bola lá na grande área, pintou cruzamento na grande área, desvio de cabeça, Diogo Silva. Lucas Marques, ele fez toda aquela posição para fazer o cabeceio. A sorte que tava o Diogo Silva ligadão lá, viu, Lupi? E pra sorte da Ponte, o camisa 8, o Lucas Marques, não é muito amigo do gol, porque também tava sozinho, cabeceou fraco nos braços do Diogo Silva, que fez a defesa.
Felipe, pode completar, Felipe, por Tinha favor. muitos torcedores do lado de fora, hein, Cabela? Na hora do confronto entre policiais militares e torcedores da ponte. A gente não tem detalhes ainda do que aconteceu. Estamos aguardando o BAEP trazer essas informações. Foi necessário o uso da cavalaria e também de gás e bombas de gás lacrimogênio. Nesse momento, o BAEP está fazendo um cordão junto com a cavalaria ali em frente à bilheteria. No lance anterior, Cabela, melhor oportunidade do jogo, tá? O Londrina, ele leva melhor pelas laterais, veio o cruzamento, muita liberdade, é que caiu na cabeça do Lucas Marques, porque se tá o Quirino camisa 9 ali, já poderia estar 1-0 Londrina. É falta pra marcar aquela pela esquerda, vem Elvis na batida, tá todo mundo ali na frente da grande área, o Elvis faz o levantamento no meio da grande área, subiu de cabeça, Wallace. Faz o desvio, joga pra fora, escanteio pra marcar, que é aqui pela direita, viu, Lupi? Buscava o Simon entrando livre lá no segundo pau, só que o Wallace estava mais esperto, deu uma casquinha de cabeça na bola, ela saiu pela linha de fundo, escanteio Macaca, Elvis na bola. Pois é, o Elvis ia chegando na bola, a hora que o Elvis chegou na bola, o árbitro, Felipe Fernandes, deu um totozinho, o Elvis olhou pra ele, deu um sorrisinho amarelo, escanteia pra Macaca pela direita, o Elvis está na batida, vem todo mundo pro meio da área, pintou o levantamento, segunda trave, opa! Teve empurrão na área, pênalti! Tá dando pênalti! Ou não? Não, tiro de meta. Mas deu a entender daqui que ele mostrou a marca penal, Lupi. Não, ele mostrou o tiro de meta. Mas assim, eu acho. Ele não vai nem esperar o VAR, mas assim, eu achei que foi empurrado o Toró, hein? Mas é a minha opinião que tava bem pertinho do lance. Mas a impressão daqui de cima também nós tivemos essa impressão. Que o Toró teria sido empurrado ali na entrada da área, né? Aliás, né? O VAR é aquele de Flamengo e Palmeiras, é isso, Lupi? É o Caio Max Augusto Vieira. Empurrão na área, não dá pênalti, né? Olha, a Macaca vem pro campo de ataque, lançamento ali pelo meio, a bola espirrada, vai sobrando lá pela esquerda, Serginho, ele corre junto com o Vitinho já faz o domínio lá pela esquerda para fazer o domínio, toca mais atrás, chega o Wallace, dá um bico na bola, joga pro campo de ataque no meio do caminho, a ponta responde com o Luiz Felipe, com ela, domina, tabela feita, recebeu o Serginho lá pro lado esquerdo, ele protege a bola, devolve no Elvis, tem marcação do Lucas Marques pra cima dele, rola mais atrás, vem pra tabelinha, Serginho tenta a finta, escapa da marcação, tocou bonito, Luiz Felipe recebeu na esquerda, ajeitou, preparou, cruzamento, segunda trave, Maurício, daquela resvalada providencial na bola para mandar para escanteio, porque o Diego Tavares entrava ali por trás para mandar a bola pro fundo do gol, Lupi. O lance anterior foi o Arthur que tirou o gol do Vitinho e agora foi o Maurício que tirou o gol do Diego Tavares, porque o cruzamento do Luiz Felipe foi perfeito no segundo pau. O Tavares já estava imaginando a comemoração, só que o lateral esquerdo do Londrina fez praticamente um gol pro time paranaense. Macaca tem escanteio, o Elvis está na bola. Sétimo escanteio deste primeiro tempo, quarto para a equipe da Ponte, o Elvis vai na batida, vai todo mundo lá dentro da grande área. É bom momento para a equipe da Macaca, o árbitro autoriza, o Elvis vai na batida, aperta a direita, levantamento ali pelo meio, sobe a zaga, sobrou com o Toró, bateu para fora do gol. Linha de fundo, só tiro de meta, Lupi. Toró que ainda tenta artilharia da Série C do Campeonato Brasileiro. Ele tem 7 gols, o artilheiro é o Iago Teles, que tem 8. Toró teve a chance, mas bateu por cima da meta do Luiz Daniel. Tiro de meta pro goleiro da equipe paranaense. Girando o tempo em placar do jogo do futebol da CBN Campinas, 35 minutos de bola rolando. É o primeiro tempo da finalíssima da Série C do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 0 para Macaca. Londrina. 0 para o Londrina, Pio. Central da Bola. Segundo tempo de jogo lá em Salvador, Vitória e Corinthians seguem empatando 0-0. Com esse resultado, o Vitória está deixando a zona da degola e empurrando o Santos para o Z4. Vem Macaca pro campo de ataque, Serginho recebe lá pela esquerda, batida, explodiu em cima da zaga, volta com Serginho lá pela esquerda, fica com ela, faz o domínio, encosta a marcação do Vitinho, recua com o Arthur para fazer o domínio, perna direita, sassaricou de um lado, tocou com o Serginho, renta na tela do campo, Serginho vai caminhando, vai buscando alguém pro passe, ele busca o toque, só que recua, lá com o Diogo Silva, Carlão de Freitas, a Ponte parece que é uma melhoradinha nos últimos minutos, cara. Trabalhando pelos lados, né, uma bela combinação ali do lado esquerdo, quase que sai o gol do Diego Tavares, e ela vai, através da bola parada, que é uma arma importante da Ponte, cresceu no jogo. Macaca no ataque, Elvis recebe, tenta a devolução para a grande área, quem sobe é Manzoni para fazer o toque de cabeça, no meio do caminho vem Cristiano, toca na bola ali o Zé Breno, vem Quirino brigando, chega também ali o Anderson para
fazer o toque, chega atrasado, toca na bola, comete falta, o jogo tá parado. Fala, Gabi. Essa melhora da Ponte que o Carlão citou, que você perguntou também, tem muito a ver com o meio-campo da Ponte que está mais compactado. No lance anterior, a Ponte roubou a bola porque estava no mesmo lance. O Rodrigo Souza, o Elvis, o Luiz Felipe e o Diego Tavares. São 4 jogadores e a bola chegou pro Toró. O problema é depois, quando o Toró pega a bola, chegam os 2 jogadores do Londrina. E aí fica um espaço entre esse meio-campo da Ponte que está compactado, que é correto, e o setor de ataque. Por isso que a Ponte ela finaliza pouco no gol adversário. Apenas uma vez o goleiro, o Luiz Daniel, trabalhou. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. O Elvis está preocupado ali com a marcação saída de bola da equipe do Londrina, que ele e o Toró marcam e não chega mais alguém junto com ele ali. Toda hora ele, olha lá, tá reclamando ali com o Rodrigo Souza, o Diego Tavares tá marcando o Maurício aqui pela direita e o Londrina vai tocando a bola no sistema defensivo. O Wallace recebe lá pela direita, pertinho da lateral do campo, ele já vem caminhando, buscando o campo de ataque, ele carrega, tem marcação próxima, ele volta pela meia. Lucas Marques já dá um tapa na bola no campo de ataque, ele chega por baixo, rasgando o Pacheco. Literalmente, né? Ele rasga, dá um bico na bola, joga pra fora do campo. O técnico da Ponte, o Marcelo Fernandes, bate boca ali com o quarto árbitro. O auxiliar da Ponte ali conversa também com o quarto árbitro, não tá legal ali, ó lá. O Marcelo Fernandes não tá gostando do que tá falando, ó lá. A arbitragem fala, o quarto árbitro fala aqui fora. Hoje nós temos o quarto e o quinto árbitro aqui fora, é isso, Lupe? Ela tem 2 árbitros aqui, é isso? Você tá vendo? É isso, são 2 árbitros, né? É um para ficar no pé do ouvido ali do Marcelo Fernandes e o outro no pé do ouvido do Roger Silva. Fica um cada lado ali, é isso? Isso, no escutador de piada, né? No escutador de piada, exatamente. Cabela. Tá. Oi, fala, Felipe. Informação atualizada aqui sobre a situação do lado de fora do estádio Moisés Lucarelli. Agora os ânimos estão mais acalmados. Houve necessidade de gás lacrimogêneo e também uso da cavalaria e do choque do BAEP, que está com o maior contingente de segurança já utilizado no ano de 2025. A segunda entrada do estádio Moisés Lucarelli está bloqueada, ninguém mais entra no estádio. 38 minutos deste primeiro tempo, da 0-0 o placar do jogo. Trabalha a equipe do Londrina com o Zé Breno ali no sistema defensivo, tem a marcação ao longe ali do Elvis, ele recua lá com o Luiz Daniel. O Toró vai fazer uma pressãozinha, o Luiz Daniel rápido faz a abertura pela esquerda com o Manzoli, ajeita a bola na perna da canhota, vem carregando a bola, buscando o campo de ataque, toda fechadinha a equipe da Macaco. O Londrina vai tentando buscar um espaço para chegar lá na frente, ele toca na bola, chega ali Cristiano, marcação do Luiz Felipe em cima dele, consegue tocar na bola, Maurício protege, Pacheco encosta, no corte foi feito, fica Diego Tavares com ela, já carrega, foi tocado por trás ali, hein? Foi tocado por trás, é pra cartão isso aí, viu, Lupe? É pra cartão, mas o árbitro, ele não dá o cartão. Ele mostra ali a marcação da falta, mas não aplica o cartão amarelo pro 11, pro Iago Teles. Falta pra Ponte Preta, Elvis na cobrança. Fala, Carlão, o que tá engasgado aí, Carlão? Não, tá tranquilo. O que me pega um pouquinho, a Ponte tá um pouco sem imaginação, né, ofensiva, né? Pega essa bola, joga pro Diego Tavares, ele abaixa a cabeça e vê o que dá. Então me incomoda um pouquinho essa falta de criatividade da Ponte. Falta para Macaca, o Elvis está na batida, ele busca alguém pro passe, ele dá uma cavadinha aqui pela direita pro Pacheco, chega na linha de fundo, vem pro cruzamento, faz o break, ganha escanteio. Inteligente o Pacheco nesse lance. E a ambulância tá saindo aí, Lupe, é isso? É, a torcedora que passou mal ali alguns momentos, um momento antes ali que eu destaquei aqui na jornada, vai precisar sair do estádio. Então a ambulância, se não me engano, essa daí é a UTI, vai levar para outra ambulância que está atrás do gol ali do portão principal e ela vai ser encaminhada para algum hospital aqui de Campinas. Mas o jogo não para, porque até porque tem 3 ambulâncias aqui no Moisés Lucarelli. Escanteio cobrado, bola na grande área, de cabeça para fora do gol! Luiz Felipe, de novo ele! Deu uma testada na bola, a bola vai pra fora, tem confusão dos jogadores do Londrina, o goleiro com o Wallace ali, Lupe. O Wallace, experiente zagueiro com o Luiz Daniel. Eles estão batendo boca de forma fortíssima, e olha que são colegas de equipe. Agora o meia dúzia, o Maurício, tira o Wallace dali. O árbitro do jogo afasta o Luiz Daniel, goleiro do Londrina. E agora o Luiz Daniel pisca pro Wallace como se estivesse tudo bem. Sinal de zap. Quase Luiz Felipe marca de cabeça o primeiro da Ponte aqui no Moisés Lucarelli. Piscou esse sinal de zap. Exatamente, no truco é. E no detetive tá morto. Também. Pode ser. Vão se resolver. Será que isso foi uma enganação? Foi, né? É. Eric Parra
Tá aqui, ele que é o videomaker da Macaca disse, trucou. Cabela. Oi, fala, Felipe. Atualização sobre o que aconteceu do lado de fora. Confrontos, alguns torcedores tentaram acessar o setor das arquibancadas sem ingressos, aí o policiamento agiu com bombas de efeito moral. Olha, eu não tenho bola de... Olha a ponte, aperta a marcação pra cima do Luiz Daniel, joga lá pela direita com o Wallace. Eu não tenho bola de cristal, mas eu falei que tá muita gente lá de fora querendo entrar aqui pra dentro sem ingressos. Agora, Cabela, a melhor oportunidade do jogo tinha sido do Londrina, também num toque de cabeça, né, de um meio-campista do Lucas Marques, mas agora foi o Luiz Felipe livre de marcação na pequena área, cabeceou muito para baixo, a bola ganhou altura e saiu. Um pouquinho de tranquilidade, é isso que a gente fala, né? Tem que ter aquele controle emocional, porque ele estava bem posicionado, ele cabeceou, um pouquinho mais de tranquilidade, poderia estar 1-0 agora para Ponte. Tem Londrina pelo campo de ataque, lançamento foi feito lá pela ponta direita pro Vitinho, o Arthur chega junto, Vitinho faz o cruzamento, sai, tava sozinho, Simon ali, Lupe, sozinho, ninguém gritou pra ele que tava sozinho ali, botou pra escanteio de graça pro Londrina. Não tinha um colega dele pra falar, tá só! E aí o que ele fez? Mandou a bola pela linha de fundo, deu um escanteio de graça pro Londrina, 10, Cristiano tá na bola. Vai se ajeitando lá o 10 da equipe do Londrina pro levantamento que vem pro meio da grande área, escanteio anterior, o Manzoli subiu sozinho ali, hein? Olho do Manzoli aí, galera da Macaca. Vem bola pra grande área, torcedor do Londrina acompanhando lá no 100,9 em Londrina, somzão da CBN, vem bola pra grande área, pinta o levantamento ali pelo meio, desvio de cabeça, tem a zaga da ponte pra fazer o quarto, a bola vai sobrando com o Maurício. Dá um tapa na bola, recua com o Zé Breno para começar de novo. É o João Vitor. João Vitor faz lançamento na ponta direita de cabeça. Sobe a bandeira. A bandeira tá marcando ali a saída de bola. Só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Carlão de Freitas. O que a Ponte tem que melhorar para o segundo tempo, Carlão? Eu acho que tentar essa solução de criatividade, né? O Elvis muito bem vigiado e a Ponte não tem um plano B. De repente até tentar enganar o meio-campo do Londrina, trazendo um pouco mais o Serginho para fazer uma associação com o Elvis, liberando mais o Diego Tavares e o Toró. Pode ser aí alguma alternativa, mas essa jogada de meio-campo, principalmente com a participação do Elvis, ela não aconteceu. A Ponte sobreviveu muito das arrancadas do Diego Tavares, algumas surtiram efeito, outras nem tanto, e a bola parada, né? A principal chance foi através da bola parada com o Luiz Felipe de cabeça. Falta para Macaca, deu impedimento no ataque da Ponte, aquele lance anterior, vem bola pro ataque, lançamento foi feito, sabe a zaga do Londrina para escorar, ela sobrou com o Cristiano, vai pintar o contragolpe. Cristiano tentou bater, ele olhou, viu o Diogo Silva longe da meta, ele tentou bater de longe, e agora o Arthur chega lá, podia só proteger, preferiu jogar para fora, dá outra bola de graça pro Londrina, lá pela direita, hein? É lá pela direita, vai se ajeitando a equipe da Macaca, e o Cristiano sentiu, hein? Cristiano no lance anterior, ele foi travado no lançamento, ele tá mancando a perna direita bastante. E manca muito, camisa 10 da equipe do Londrina. 44,5, arremesso manual pro Londrina lá pela direita, o João Vitor vai se ajeitando lá pra fazer o cruzamento. Ó, toma a distância, vai lá na torcida Ponte, hein? Encostou, cuidado que a torcida segura-se aí, viu, filho? Cuidado aí, viu, João? Cuidado aí. Vem bola pra grande área, vai tomar a distância ali pro arremesso, vem bola pra grande área, vai ser o cruzamento com as mãos. Ele faz o cruzamento, vem no bico da pequena área, sobe, Simon de cabeça pra fazer o quarto, briga pela bola o Serginho, espirrada, ela sobra com o João Vitor, chega também ali na marcação. Luiz Felipe recebe falta, o jogo tá parado, é falta. É falta, o Luiz Felipe fica caído, o João Vitor vai pra cima dele ali, o Miguezinho ali, vamos a 47, a falta tá anotada pra Ponte no sistema defensivo. 45 minutos de bola rolando o primeiro tempo, vai terminar o primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli, vamos a 47, finalzinho do primeiro tempo, chega Diego Silva na bola, dá um bico na bola, joga pro campo de ataque, Pacheco, sobe de cabeça, escora, a bola vem pra grande área, do outro lado tem o Luiz Daniel, também fica com ela com tranquilidade, domina na coxa, faz uma embaixadinha, coloca a bola no gramado ali, levanta a mão, pede calma para todo mundo ali, falou que tá acabando o jogo, ali ele não pegou a bola com as mãos, então não tem 8 segundos, então ele pode tocar a bola, carregar, jogador da Ponte ficou olhando de longe, ninguém chega lá, ele toca na bola pro Manzoli, 45 minutos e 40, sai jogando a equipe do Londrina lá pela direita com o Wallace, mais o domínio, recua de volta ali com o Luiz Daniel, o Toró vai acompanhando, ele faz a abertura pela esquerda com o Manzoli, ajeita a bola para sair jogando a equipe do Tubarão. No sistema defensivo, inverte a jogada lá com o Wallace,
E a torcida, Gabi, a torcida vem deu uma esfriada, né? O jogo esfriou, a torcida esfriou junto, né? Finalzinho do primeiro tempo, né? A Ponte, ela finaliza muito pouco. A estratégia do Londrina deu certo. O que é a estratégia do Londrina no primeiro tempo? Tentar ficar mais com essa posse de bola, né? Nesse momento, 54% para a equipe do Londrina. E aí consegue esfriar o jogo. A Ponte tem dificuldade de furar esse bloqueio. Trabalha a bola, a equipe da Macaca. Já passamos em 46, girando pela última vez o ponteiro do cronômetro aqui no Moisés Lucarelli. 46:20. Rola a bola ali pelo meio com o Simon. Simon devolve pela direita com o Anderson. O Anderson chega na bola, toca no Pacheco. Adianta a marcação o Londrina. O Pacheco tenta o toque na bola. Luiz Felipe de cabeça escora, tenta consertar. O Maurício bota no campo de ataque. Vê o Anderson ali pelo meio. Conserta o zagueiro da Ponte. Já levanta a cabeça, bota no campo de ataque. Tenta o lançamento. O Wallace faz o corte. 46:40. O Arthur recebe, devolve. Serginho se apresenta pela meia esquerda. Vem buscando espaço no campo de ataque. Diego Tavares está totalmente livre pela ponta direita. Sobra de bola com o Serginho, que protege. Rola ali na fogueira pro Luiz Felipe. Dominou, abriu. O Anderson recebe. Vai terminar o primeiro tempo. Faz a fita. É o que todo mundo quer. O árbitro faz, apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. Ponte Preta. 0 para Macaca. Londrina. 0 para o Tubarão. Opa! Final de primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. Vem aí, Rafael Pio. Central da Bola. Apresentação: Rafael Pio. Opa, é comigo, hein? 5 da tarde, 49 minutinhos, final de primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. Ponte 0, Londrina 0. É a decisão da Série C do Campeonato Brasileiro. Jogadores da Ponte, todos, inclusive os reservas, reunidos ali no centro do gramado, né, Antônio Lupe? Isso, Pio, tá todo mundo ali da ponte. Eu não sei não, acho que eles não vão descer não, viu, Pio? Rapaz! Porque eles sentaram ali no gramado, todo mundo tá indo ali com o Marcelo Fernandes. Caraca! Que legal! Primeira vez que eu vejo isso. A Ponte não desce pro vestiário. Jogadores da Ponte estão sentados no centro do gramado e o Marcelo Fernandes passa as orientações para os jogadores no gramado do Moisés Lucarelli. Olha, aqui em Campinas, desde 2017, primeira vez que eu vejo isso, viu, Pio? Que coisa espetacular, hein? Espetacular a decisão do Marcelo Fernandes, do elenco de jogadores, está todo mundo no gramado. Ô, Pio, diga. Eu acho que o Marcelo Fernandes traz isso até do Santos, né? O Santos em 95, naquele jogo fatídico contra o Fluminense, idealizado até pelo Pintado, que era jogador daquele time, o Santos não desceu para o vestiário até para deixar o Pacaembu inflamado na ocasião. Então deu certo. O Marcelo Fernandes, como é um moço de Santos, criado na Baixada, eu acho que ele deve ter lembrado desse fato aí e colocado neste momento pro elenco da Ponte. Trouxeram até aquele quadro tático, Pio, do vestiário aqui pro gramado, mas claro que o quadro foi virado aqui para onde tá a torcida e não para onde está apontado o banco de reservas, até porque o Cristiano e os jogadores do Londrina estão realizando o aquecimento aqui no gramado do Majestoso. Que coisa sensacional, você que está no youtube.com/CBN Campinas tem imagens do gramado do Moisés Lucarelli com todo o elenco pontepretano e o treinador da Ponte ali no centro do gramado. Os jogadores do Londrina, depois daquele teretetê no final ali, saíram mais tranquilos, né, Lupe? Mas aquilo ali eu achei que foi uma bela jogada de marketing. Porque eu não entendo muito de truco, né? Eu sei que o Zap é o 4, né? O Zap, por exemplo, se é o 4 virar, de cor, não é? Se você virar uma carta, o que vem depois é a carta é a mais forte, é o paus do baralho, é o Zap. Então é o paus do baralho. O Pio entende disso, de paus do baralho. O que acontece? O 4 no truco nem tem, Lupe. Não? Então tiraram faz pouco tempo, né? E ninguém me avisou. Enfim, só sei que ele deu uma piscadinha ali pro Wallace, pro Daniel, na verdade o Luiz Daniel pro Wallace. Eu achei que foi uma bela de uma jogada de marketing. Olha a bola! Quase atingiu aqui, ó. Que coisa, hein? Final de primeiro tempo e um intervalo de jogo realmente muito interessante. Repito, elenco todo da Ponte no gramado do Moisés Lucarelli, ninguém vai pro vestiário. Carlão de Freitas, um primeiro tempo, como você disse, sem muita criatividade do time pontepretano. Foi um início de primeira etapa meio maluco, né? Todo mundo correndo atrás da bola. Depois as coisas se ajeitaram
E no final podemos dizer que tecnicamente é um primeiro tempo fraco, né, Carlão? É um primeiro tempo fraco, o Pio, mas emocionante, né? É claro, a Ponte com suas dificuldades, com suas limitações na criatividade, mas emocionante. Tivemos aí, acho que pelo menos nas minhas anotações, 7 lances mais perigosos, né? A Ponte teve aos 2 com o Bruno Lopes, depois com o Diego Tavares aos 6, Londrina respondeu aos 7 com o Cristiano e assim por diante. Mas o principal problema na Ponte, no meu entender, foi realmente essa criação, a falta de criação no meio campo. O Elvis neutralizado pelo sistema defensivo do Londrina, a Ponte ficou sem esse jogador pensador. E aí o que restou ao time da Ponte? Tentar a ligação direta. Porém, quando você olha à frente, não tem o Gé. Aquele cara que faz a parede, aquele cara que segura, que vai dar cotovelada, que vai dar um desafogo defensivo também pra Ponte. E aí você tem a ligação direta, mas na base da velocidade. E o único jogador que conseguiu se encaixar nesta situação foi o Diego Tavares. Alguns lances produtivos, alguns lances importantes, porém outros lances nem tanto. E aí a Ponte ficou samba de uma nota só. E teve sim lances perigosos, mas na bola parada, e assim como o Londrina também teve. Porém, o time paranaense nos contragolpes levou perigo. Essa dobra que faz o Maurício e Iago Teles pelo lado esquerdo é muito interessante. Por outro lado, o João Vitor do lado direito também mostrou boas ações, assim, e tudo isso coordenado pelo Cristiano. Camisa 10 do Londrina, quando pega na bola, ele realmente consegue criar situações, consegue deixar a defesa da Ponte Preta em situação desconfortável. Um primeiro tempo pobre tecnicamente, sim, porém emocionante, com chances importantes. Não vou dizer claras, mas chances importantes para os dois lados. Londrina com o Lucas Marques e a Ponte com o Luiz Felipe. De certa forma, Gabi Castro, um resultado justo. A Ponte teve um pouquinho mais de posse de bola, mas o Londrina também perigoso sempre que desceu, né? Não, totalmente justo. O Londrina teve mais posse de bola, mas a Ponte finalizou mais. Então, a Ponte tem este problema, né? Porque ela finalizou mais, mas com perigo mesmo foi só o cabeceio do Luiz Felipe, que não é o atacante, não é o centroavante. Então, o problema da Ponte tá no setor ofensivo, porque o que acontece? A Ponte, ela quer jogar muito pelas laterais. Então, a gente citou o lado esquerdo, que é importante. Saiu o Bruno Lopes, entrou o Serginho. O Serginho entrou bem, mas depois sumiu na partida. E aí, ele sumindo na partida, dificilmente o Arthur, ele passa do meio-campo, ele chega até a linha de fundo, até porque ele tem uma preocupação defensiva muito grande. E aí recarga muito pelo lado direito, que é onde está o Diego Tavares. E aí o Diego Tavares está sendo bastante efetivo. Ok. O que acontece? Se você tem um atacante sempre aqui pela ponta direita, ou você vai fazer o cruzamento e aí na área não tem ninguém, ou você vai fazer a jogada individual e aí você tem a dobra, e aí não é a característica do Diego Tavares sair driblando todo mundo. Então o Diego Tavares, ele tem a velocidade, o que é muito importante, só que o que você faz com a velocidade? O que você cria com a velocidade? Você sai da marcação, mas e o depois? Esse depois está sendo um problema da Ponte. Ele tem a velocidade, ele sai da marcação. Se fizer o cruzamento, você vai consagrar o Manzoli e o Wallace, que são os zagueiros da equipe do Londrina. Se tentar o drible, não é a melhor característica dele e vai perder a bola. Então, o técnico Marcelo Fernandes precisa mudar essa estratégia. Você pode utilizar as laterais, ok, só que você pode utilizar um meio também. Então, o que eu faria? Congestiona esse meio campo, deixa pertinho o Luiz Felipe, o Rodrigo Souza, o Elvis, traz o Diego Tavares para fazer essa linha, traz até o Serginho para fazer essa linha e você deixa o Toró na frente. Aí você constrói a jogada com calma, com tranquilidade pelo meio, e aí sim você dá esse último passo em velocidade pro Toró ganhar na velocidade do Wallace e do Manzoli. Não como tá sendo o jogo pela lateral, porque daí o Diego Tavares ganha na velocidade pela lateral e não sabe o que fazer com a bola, ele chuta errado, ele cruza errado, não é a melhor estratégia. Você até pode utilizar em algum momento as laterais, não é só jogo central, mas você variar mais. A Ponte tem sido um time de uma nota só, ela só joga pelo lado direito. E aí também, de uma maneira ou outra, facilita para o Roger falar, a Ponte só joga pelo lado direito, vamos congestionar o nosso lado esquerdo de defesa. Então o que eu acho que o Marcelo Fernandes precisa fazer agora? Variar mais a jogada, jogar um pouco mais pelo lado esquerdo, congestionar o meio campo, colocar o Toró para correr entre os zagueiros, já que ele tá jogando centralizado. E se não der certo, precisa colocar o Gé. É a última partida do ano, é a partida mais importante
vai pro sacrifício com 40 minutos, com 30 minutos, para poder brigar com os zagueiros, e aí sim essa jogada de linha de fundo é importante, porque aí você vai ter um centroavante, você vai ter um jogador alto. Pelo lado do Londrina, eu acho que começou muito bem, mas foi caindo, foi cansando, foi gostando do empate. Pro segundo tempo, atacar pelo lado esquerdo, continuar com o Maurício e com o Iago Teres, essa dupla interessante, mas tem funcionado as laterais pro Londrina, porque ele pode fazer este cruzamento, porque ele tem o Quirino, ele tem o centroavante, ele tem este camisa 9, que já ganhou pelo alto, bola aérea muito perigosa, então pro Londrina sim, pelas laterais, a Ponte eu jogaria um pouco mais centralizado. Intervalo de jogo no Moisés Lucarelli, você que está no youtube.com/CBN Campinas e chegou agora, tá vendo uma movimentação no centro do gramado? É isso mesmo. Jogadores da Ponte não desceram para o vestiário nesse intervalo, todo mundo aqui no gramado do Majestoso. Final de jogo, Atlético Mineiro 1, Ceará 0. Tá terminando o jogo lá em Salvador, gente. Ó a história. Yuri Alberto perdeu um gol e eu convido você, torcedor de futebol, depois que terminar o jogo Ponte Londrina, vai na internet, procura o gol perdido por Yuri Alberto. É um negócio de outro mundo. É um negócio que não existe. Um jogador profissional perdeu um gol desse. Aí o Corinthians teve o Breno Bidon expulso, jogava com um a menos e aos 42, Charles marcou pro Timão. Coisas que só o Corinthians proporciona pra você. 1-0, Corinthians vai vencendo o jogo. Primeiro tempo, 29 da primeira etapa no Maracanã. Fluminense 0, Internacional 0. Fim de jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro. Fora de casa, o América Mineiro venceu o Atlético por 2-0. Ah, eu preciso dar uma paradinha. Escute o Moisés Lucarelli. Ah, não, agora não. Vai, continua aí, continua aí. Tá bom. Eles estavam cantando uma música tão bonita. Errou! Ah, eu ia dar uma de Kleber Machado agora. E no segundo tempo, finalzinho de jogo, Coritiba vai vencendo Volta Redonda por 1-0. Intervalo no Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Londrina, Futebol Globo CBN. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Menu especial Barbacoa. No jantar por R$119. Parque Dom Pedro Shopping. Lá no Barbacoa. Salve, ouvinte da CBN de Campinas, eu, Dan Stubach, junto com o Luiz Gustavo Medina e José Godoy, vamos estar aí no Centro de Convivência, dia 30 de outubro. Vamos fazer um feed experiente com plateia. Sim, lá no Centro de Convivência a gente vai receber o Bruninho do vôlei, já confirmado, e você. A gente grava um programa com a plateia, é uma grande festa e depois ele passa na rádio. 30 de outubro, 7h30 da noite, Centro de Convivência, a gente te espera, todo mundo, grande festa, em homenagem aos 34 anos da CBN Campinas. Aí, até lá. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Londrina, Central da Bola. 18 horas, 1 minuto e vai ser legal demais, hein? Você ouviu aí, fica o reforço do convite, quinta-feira, 7h30 da noite, lá no Centro de Convivência, no Teatro do Centro de Convivência, que ficou lindo por sinal. Tem o fim de expediente pela primeira vez em Campinas. Zé Godoy, Dan Stubach e Teco Medina. 2 convidados especialíssimos, hein? O ator Odilon Wagner e também Bruninho, do vôlei, o Bruno Rezende, estarão batendo esse papo, vai ser muito legal. Entre lá no EP Tickets e garanta o seu
local, seu lugar no teatro, que é gratuito, hein, gente? Então, se quiser, acessa as redes sociais @CBN Campinas, que lá tem toda a explicação de como você pode garantir o seu lugar. Intervalo de jogo, a Macaca não desceu, continua aqui no gramado. Trio de arbitragem já voltou. O Londrina ainda não retornou para esse segundo tempo. E o que será que os comentaristas pensam para essa segunda etapa de até aqui? Ponte 0, Londrina 0, hein? O comentário do jogo. Agora é de Elvis pra Toró, de Toró pra Elvis, um pro outro, outro pra um, aquele bate-bola, Carlão de Freitas, Gabi Castro. Quem seria o Elvis e quem seria o Toró? Rapaz, eu falo, posso? Pode. Pelo corpanzil, eu acho que eu seria o Elvis, não pela qualidade. Acho que já responderam. Então tá ótimo. Vai, Elvis, é com você. Ai, vamos lá, Pio. Cara, eu acho que a Ponte ela precisa encontrar alguma solução nesse meio de campo. Não sei se a receita seria fechar um pouco mais com o Serginho para ele trabalhar com o Elvis, de repente liberando o Luiz Felipe, que é um cara que tá arrastando muito, tá jogando muita bola e pode ser esse elemento surpresa da Ponte, ou então só trazer o Serginho por dentro e liberar o Toró junto com o Diego Tavares, mas aí a Ponte ficaria sem essa referência, e aí o Elvis talvez como esse falso 9 entrando também, mas algumas alternativas para tentar enganar esse sistema de marcação do Londrina, que o Roger não é bobo nem nada, ele acompanha a Ponte Preta, ele sabe que a principal arma da Ponte é o camisa 10, e o Elvis, quando ele está inspirado, ele consegue criar situações através de suas assistências, através das bolas paradas, e é uma arma que o Londrina conseguiu neutralizar. Defensivamente, tem que tomar atenção pelos lados, né? Arthur, como sempre, ótimo na cobertura, porém, achei que ele deu alguns laterais, alguns escanteios desnecessários, que levaram perigo, sim, à defesa da Ponte, mas são estas situações que podem fazer com que a Macaca possa melhorar no segundo tempo, de repente marcar um gol no início, fazer com que a torcida participe ainda mais, possa ser um ingrediente favorável para a Ponte marcar esse gol tão importante contra o Londrina. E acho, Carlão, que são estratégias diferentes. Se eu sou o Marcelo Fernandes, eu coloco um início muito forte no segundo tempo e tento fazer esse gol de qualquer jeito até uns 30 do segundo tempo. Porque depois, amigos, o medo de tomar o gol aqui eu acho que vai ser muito grande. Se ficar 0-0 até uns 30 do segundo tempo, a chance de pênalti eu acho que vai ser muito grande. E aí que entra a experiência do Roger, porque ele conhece o estádio Moisés Lucarelli. Se chegar a 25, 30, vai congestionando e permanecer este 0-0, você pode ter certeza que nos últimos minutos ele vai colocar o Londrina para atacar, porque daí a responsabilidade vai estar muito grande, porque a Ponte joga em casa, com o apoio do seu torcedor, vai ter um nervosismo, uma ansiedade, e aí ele deve soltar mais o Londrina. Então eu espero um segundo tempo mais de pressão da Ponte, mas da metade pro final, se permanecer o empate, aí a gente vai ter um jogo franco. Antônio Lupe, alguma mudança para a segunda etapa, Lupe? No Londrina, sim. O Vitinho, que estava amarelado, ficou no vestiário. Robson, camisa número 20, vem pro jogo. A única mudança, a Ponte é a mesma do primeiro tempo, Pio. Mesma também a equipe da CBN Campinas, de volta para toda a segunda etapa de até aqui, Macaca 0, Tubarão também 0. Vai, Cabelinha, serão 2 iriguiduns. Pois é, mas os últimos 45 minutos da Série C do Campeonato Brasileiro. Todo ano da Série C está se resumindo agora em 45 minutos finais. Saída de bola com a equipe do Londrina. Apita o árbitro. Bola tá rolando aqui no futebol da CBN. Ponte Preta, Londrina. Futebol, vamos CBN. Trabalha a bola, a equipe do Londrina, campo defensivo com o Wallace. Ele rola a bola lá do outro lado com o Anzoli para fazer o domínio. O Zé Breno vai caminhando do lado, fica com ela, faz o domínio, já rola a bola com o Maurício. Faz a pressão em cima dele, o Diego Tavares. Maurício ginga de um lado, ginga do outro, tenta sair jogando. Diego Tavares faz a pressão, faz o corte, joga para fora. Remexe é manual que favorece a equipe do Londrina. Comecinho de segundo tempo para você que está acompanhando o futebol da CBN em Campinas e também Londrina. Obrigado a todos pela companhia nesse finalzinho de tarde, começo de noite de Série C, finalíssima de Série C do Campeonato Brasileiro. Sobe de cabeça para fazer o toque, mas o árbitro pega uma falta, joga a bola longe o Iago Teles. O Diogo Silva, ele jogou a bola pro Diogo Silva. A falta foi lá no campo de ataque da Macaca. Cabela. Oi. Informação atualizada da Polícia Militar sobre o que aconteceu agora há pouco no meio do primeiro tempo. Um torcedor embriagado tentou entrar no estádio.
e aí ele foi retirado pelos policiais que estavam lá. Ele voltou xingando os policiais e aí, vendo essa situação, torcedores que estavam do lado de fora começaram a jogar pedras e garrafas em direção aos PMs. Um policial recebeu uma garrafada, está passando por atendimento médico nesse momento. Um dos agressores foi detido e está sendo levado ao distrito policial. Segundo o BAEP, ele está preso em regime semiaberto e já respondeu por roubo. Tem Londrina para o campo de ataque, faz a finta, Iago Teles vem carregando a equipe do Tubarão para o campo de ataque, toca a bola ali pelo meio, Robson recebe, domina, busca alguém para fazer o passe, ele bota a bola no campo de ataque ali pela intermediária, com Quirino, faz a finta, escapa da marcação, chega Serginho, não totalzinho na bola, mas o árbitro pega a falta. Anota a falta, o torcida não gosta, o Quirino vai pro gramado e o jogo tá parado, Lupe. E a falta em cima do atacante do Londrina, o árbitro viu um toquinho do Serginho no tornozelo do Quirino, por isso marcou a falta a favor do Londrina. A falta não é tão perto da meta defendida pelo Diogo Silva, mas o camisa 10, o Cristiano, tá dando indícios de que vai levantar a bola pra área. Vai todo mundo ali pra meia lua da grande área, é bom momento pra equipe do Londrina, comecinho de segundo tempo, 2 minutos, o torcedor da Ponte Preta se levanta e começa a cantar aqui no Moisés Lucarelli, mas o Londrina é quem vem pra cima da Macaca, é falta ali pela intermediária, Cristiano, ali com a mão na cintura, esperando autorização pra fazer a cobrança, tá autorizado, vem bola pra grande área, Cristiano na cobrança, é falta pro Londrina, pintou levantamento, segunda trave, Quirino, desvio de cabeça, Diogo Silva! Defesaça! Salva a equipe da Macaca, que tenta sair jogando, vem Robson pra dar um tapa na bola, recua, mais atrás ali pra trabalhar com o Cristiano, mais um cruzamento que vem em direção à grande área, passa por todo mundo, defesaça do Diogo Silva, salva a equipe da Macaca, hein, Lupe? Mais uma vez, num lance de bola aérea, o Quirino de cabeça mandou em direção ao gol, livre de marcação, o Diogo Silva defendeu do jeito que deu, salva a Macaca, o goleiro da Ponte, 0-0. Que coisa, Carlão de Freitas, mais uma bola por cima e uma defesaça salvando a Macaca do Diogo Silva. E hoje o sistema defensivo da Ponte perdendo em várias ocasiões na bola aérea. Olha o Londrina. Pode completar, Carlão. E a Ponte tem que tomar muito cuidado com essas faltas laterais, né? Porque essa é uma arma do Londrina. Vem Macaca, Selvis, já faz a abertura pela esquerda, furou o João Vitor, sobra de bola com o Serginho, ele faz o giro, carrega, entra na grande área, pintou cruzamento à frente da grande área, bateu Toró! Ziriguito! A jogada começou ali pelo meio campo com Elvis, que encontrou o Serginho, fez a finta, olhou de um lado, olhou de outro, aquele cruzamento rasteirinho na meia-lua, o Toró dominou, ele bateu meio que caindo, meio que desequilibrado, ela vai no cantinho, o Luiz Daniel se estica toda, a bola passa por ele, toca na mão, vai pro fundo do gol, não chegou nem a balançar a rede, não chegou nem a balançar a rede, Toró, a 3 minutos do segundo tempo, Toró, faz um gol, o primeiro do jogo, aqui no Moisés Lucarelli, tira o 0 do placar, a Macaca tá na frente, Toró de novo ele, decidindo mais uma, pra Macaca, deu seguido pro Toró, nada pro Londrina, Lupe. Jogada que começou com o tapa do Elvis pro Serginho lá do lado esquerdo do ataque da Macaca. O Serginho fez o cruzamento para a entrada da área. O Toró ganhou a disputa e chutou não tão muito forte, só que a bola desviou no meio do caminho e o goleiro Luiz Daniel foi com a mão mole na bola e ela de mansinho foi pro fundo do gol, defendido pelo goleiro do Londrina. Toró marca o 8º gol dele na Série C do Campeonato Brasileiro. Quer artilharia para explodir o Moisés Lucarelli. No placar do majestoso tá assim, ó. A Ponte Preta tem 1, o Londrina tem 0. Pode ter tempestade pra lá, temporal pra cá, aqui tem Toró, meu caro Gabi Castro. Chorado, sofrido, né? Gol com a cara da Ponte ali, a bola nem estufou as redes, mas ela passou da linha, né? E é um gol trabalhado, um gol coletivo, passando pelo Elvis, o camisa 10 que a gente citava, passando com o Serginho aqui do lado esquerdo, caindo pro Toró centralizado, tirando do goleiro. A Ponte abre o marcador, fazendo aquela marcação, pressão, aquele início muito forte. Esse gol é muito importante para dar um pouquinho mais
mais de tranquilidade, porque agora o Londrina vai ter que vir pra cima. São os últimos 45 minutos do ano, Cabela. Carlão de Freitas chorado. A bola entrou chorando, igual o torcedor da Ponte, de felicidade, Carlão. Verdade, um gol que teria que sair neste minuto, neste momento, porque o Londrina já começava a pressionar, já começava a gostar do segundo tempo e o gol providencial. Agora é um momento de concentração para não errar. Vem Londrina, pro campo de ataque, carrega lá pela esquerda, bateu cruzado, Diego Silva. Cai para fazer a defesa ali no canto direito, bota ordem na casa da macaca aí, Lupe. Chute cruzado do meia dúzia Maurício, lateral esquerdo do Londrina. Buscava ali o cantinho, Diego Silva atento no jogo, fez a defesa. Vamos girar tempo e placar do jogo do futebol da time de Campinas. 6:50 de bola rolando bem, macaca. Elvis carrega ali pela intermediária, vem Ponte Preta de novo, Elvis protegeu, preparou, fintou, carregou, chegou pra cima dele o Wallace pra fazer o corte. Conferindo o placar do jogo, 7 passados deste segundo tempo de jogo. O placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 1 pra macaca. Londrina. Nada pro Tubarão. Fala, Pio. Central da bola. Série A, 44 do primeiro tempo no Maracanã, Fluminense Internacional 0-0. Terminou Atlético Mineiro 1, Ceará 0, Corinthians 1, Vitória 0. Futebol Globo CBN. Tem falta que favorece o Londrina, é isso, Lupe? Falta pro Londrina na intermediária, um pouquinho mais pro lado esquerdo do ataque do Tubarão. Camisa 10 é o Cristiano, o homem das bolas paradas do leque do Londrina. Tá com pinta de que vai mandar direto pro gol do Diogo Silva. Toma distância para fazer a batida. Tem Cristiano e também o outro é o João Vitor, é isso? É o Maurício. Outro é o Maurício. Maurício e Cristiano. Cristiano na bola. Bateu direto pro gol. Longe do gol. Linha de fundo, só tiro de meta que favorece a equipe da macaca nesse comecinho de segundo tempo. Só 8 minutos, hein? Só 8 minutos. 1-0, a Ponte tá ganhando. Tá bonito na frente a Ponte. Resultado que bota a Ponte no pedestal. Resultado que bota a Ponte no lugar mais alto do pódio. Resultado que bota a Ponte campeã brasileira da Série C. Vai bater o tiro de meta ali o Diogo Silva, hein? Vai bater o tiro de meta o Diogo Silva. Vai despachar lá pro campo de ataque. Dá um bicão na bola. Joga pro campo de ataque. A bola vai passando por todo mundo, não pelo Toró. Tenta o tapa na bola ali pelo meio. O Elvis volta, faz a devolução. Lado esquerdo, peito do Serginho. Domina bonito, coloca no gramado. Gira o corpo mais atrás com o Luiz Felipe. Fez a tabelinha, bola enfiada com o Arthur. Arthur devolve lá na ponta canhota. Chegava por ali o Toró. A bola bateu no Toró, foi pra fora. Revista manual que favorece a equipe do Londrina no sistema defensivo. 8:40. Luiz, de novo, hein, Felipe? De novo, ia chamar você de Luiz Felipe. Felipe Pereira! Reação da galera aí no WhatsApp, hein, Felipe? Ai, tá aqui o Lins comentando aqui com a gente no 19991869070. O Cristiano Salvioni, que está ao redor do estádio Moisés Lucarelli. Hoje tá aqui o Marcos Paulo também acompanhando a transmissão da CBN Campinas e o Ademar fazendo a pergunta se o técnico trouxer Serginho para armação e deixar Elvis como falso 9 na frente junto com o Toró e o Diego Tavares. O que o Gabi e o Carlão acham disso? No momento da substituição, inclusive o Carlão falou até essa opção que teria o técnico da Ponte, né, Carlão? Poderia ser uma alternativa, mas agora o jogo mudou, né, Cabelo? Agora o Londrina vem pra frente, os espaços vão aparecer. Tanto é que o Elvis já está participando um pouco mais da partida, já está conseguindo ser um cara importante nas ações ofensivas. Teve desvio, bola pra fora, revista manual pra macaca, fala, Gabi. Não, e essa atenção e concentração da Ponte precisa continuar, porque ela vence por 1-0, mas tem muito jogo pela frente. A Ponte precisa atacar, precisa buscar este segundo gol. Ela não pode abdicar, sentar no resultado, porque tá muito cedo e certamente o Londrina vai atacar bastante. Olha a macaca na bola roubada lá pela direita, sobra de bola, Diego Tavares rolou no meio da área, chegou por baixo, Luiz Felipe não consegue domínio, a zaga do Londrina no bico da bola, joga pro campo de ataque, tem Simon, sozinho ali o Simon, pra ficar com ela, sem problema nenhum, sem pressa nenhuma, pra sair jogando pra equipe da Ponte. Vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 10 minutos deste segundo tempo de jogo. O tal do Diogo Silva, ele tá brincando com o torcedor pontepretano. Assim não dá não, de fazer embaixadinha na grande área na frente do Quirino, não dá não, viu? Ô, Diogo, que é isso, hein? Vamos lá então, 10 minutos e 40 desse segundo tempo. O placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. Toró marcou a 3 minutos, 1 pra macaca. Londrina. Nada pra equipe do Londrina, viu? Oitavo gol. Oitavo de Toró na competição, que empata com o Iago Teres, os dois disputando a artilharia da competição. Hoje, 9:30 da noite, tem São Paulo e Bahia na CBN. Tem
falta pra Macaca, em cima do Elvis, tá caindo camisa 10 da ponta, ia fazendo uma tabelinha ali com o Toró, quando recebeu de volta o João Vitor, hein? Pra mim o João Vitor, acho que foi o João Vitor ali que caiu. O Elvis e a falta tá anotada, né, Lupi? A falta tá anotada em cima do Elvis, que pede cartão amarelo. E agora, elogios não, mas críticas ao jogador do Londrina pela falta cometida. O Elvis está nervoso em campo pela falta sofrida lá, tá reclamando bastante com 5, que é o Zé Breno. Falta pra Macaca, nada de cartão. Zé Breno foi lá, falar no pé do ouvido dele, cair do gramado ali. Fala, Gabi. Méritos do Marcelo Fernandes, essa mudança de posicionamento. Elvis e Serginho jogar muito próximo é muito proveitoso para o ataque da Ponte, porque as jogadas saem, tem toque, chega ao campo de ataque com mais qualidade. Vem Macaca pro campo de ataque, lançamento feito, o Wallace antecipa para fazer a roubada, Simon canela, ele toca na banana, sobra com o Serginho, faz a finta ali pelo lado esquerdo, faz o break, vai programado, pé de falta, o árbitro não foi nada, segue o jogo, ela sombra ali com o Lucas Marques, o jogo tá ficando quente. Ih, rapaz, se enroscou ali o Pacheco e o Iago Teles, os dois se enroscaram ali no meio do campo, tá caindo o Iago Teles, tá no gramado, o árbitro vai lá ver com ele lá, os dois se enroscaram ali, viu, Lupe? Se enroscaram ali, o Iago Teles está caído no gramado. Agora ele não é mais o artilheiro isolado, porque o Toró tá do lado dele, os dois com 8 gols. Iago Teles caído, o jogo tá parado, só que nada de falta. E o árbitro foi lá, chegou pertinho, só fez um sinal para ele, pode levantar! E foi lá, já repõe a bola no gramado para começar de novo para a equipe do Londrina. Pela direita o Wallace, ele recebe 12 minutos e meio desse segundo tempo, faz o break ali, a marcação vai para cima dele, o Toró, ele toca na bola lá do outro lado, por ali com o Manzoli, já faz de domínio, sai carregando a equipe do Londrina, que tá perdendo o jogo, 1-0 para Macaca, tá na frente a Ponte, tá com a mão no título, a Ponte Preta com esse resultado, trabalha ali pelo meio com o Zé Breno, faz abertura pela direita com o Wallace, recebe o camisa número 4, o camisa número 3 da equipe do Londrina, toca Toró na recuperação de bola, o Elvis já fez o domínio, botou pro Arthur correr na linha de fundo, ajeitou com o peito, chegou lá no fundo, carregou a bola, brincou, buscou alguém, não tinha ninguém na grande área, agora sim, faz o cruzamento, ele busca o Elvis, se estica todo ali para fazer o quarto da entrada da grande área, o Lucas Marques, a bola sobra com a Macaca lá pela direita, Lucas Marques de novo para fazer o quarto, a bola vai para fora, é Manuel que favorece a equipe da Ponte pelo campo de ataque lá pela direita, 13 minutos e 20 deste segundo tempo, um segundo tempo até aqui muito diferente do primeiro tempo, hein, muito diferente, daqui a pouquinho vou bater um papo com o Gabi e com o Carlão aqui, arremesso manual cobrado, Diego Tavares com ela, vai na linha de fundo, tentou cruzamento, desvio, bola pra fora, escanteio, é pra Macaca e é lá pela direita, viu, Lupi? Escanteio pra Macaca, Diego Tavares chutou no corpo do adversário e ganhou um escanteio. O Elvis está sem pressa, ele quem vem pra bola. Eu não sei se eu confirmei, mas o Cristiano 10 do Londrina tá amarelado. Opa, vamos anotar aqui então, amarelinho pra ele, porque o Londrina tinha um amarelo, era o Fitinho, ficou no vestiário no intervalo do jogo e agora tem um outro amarelado que é o Cristiano. Ali do meio campo é um jogador importante para a equipe do Londrina. Escanteio, Elvis na bola, faz o levantamento, vem pelo meio da pequena área, a bola tá viva ali pelo meio, sobe a zaga, bola tocou, jogou no goleiro. Toque ali do Anderson, a bola vai nas mãos do Luiz Daniel, que bota a ordem na casa. Muito diferente do primeiro tempo, né, Gabi? Muito diferente, e o jogo ganhou em qualidade muito por conta da Ponte, tá? É uma Ponte mais organizada, trabalhando melhor a bola, mais compactada, o Serginho procurando mais o Elvis, o tempo inteiro olhando onde que tá o camisa 10, e aí tem a ultrapassagem, o Arthur agora passou do meio campo, a Ponte ganha com isso, então é uma Ponte melhor e um Londrina que quer um empate. Vem pra cima com o Maurício, lá pelo lado esquerdo, faz a pinta, invade a área, bola tocada, sobrou lá pela direita, bateu o rasteiro, Diogo Silva cai para fazer a defesa e sai pagando geral pra zaga, Ponte Pretana, Lupi. Mais um chute cruzado em direção à meta do Diogo Silva, dessa vez quem acabou chutando foi o 10, o Cristiano, a bola veio queimando a grama no centro do gramado, não, um pouquinho mais pro lado direito, o Diogo Silva fez a defesa. Agora, Carlão, a Ponte Preta tá melhor em campo, parece que tá com mais vontade. No primeiro tempo parecia que a Ponte tava, já tá legal que tem. Parecia isso, agora não. Agora tá com aquele brilho que a gente costuma ver a Ponte. Até pelo gol que fez, né? O estádio veio abaixo, a torcida participando bastante, os jogadores vibrando mais e os espaços, né? Eu acho que taticamente o gol ajudou, claro que o gol ajudou, mas a postura do Londrina, né? O Londrina teve que se abrir, mudou a dinâmica do jogo, então a Ponte tem mais espaço para trabalhar, o Elvis participa mais, Luiz Felipe chegando, próprio Arthur agora teve uma descida pelo lado esquerdo, então a Ponte está se aproveitando desta liberdade que o Londrina está dando em virtude da desvantagem no placar do time paranaense. 15 minutos e 40, tem falta para Macaca pela esquerda, tá ali o Arthur, tem o Luiz Felipe do lado, o Elvis está lá na frente da grande área, o Arthur dá um toquinho na frente pro Serginho, quem estica é o Wallace, bota a bola para fora, revista manual para Macaca, é mais um, hein? É mais um
arremesso manual pra ponte, mais uma vez aqui pela esquerda, sem muita pressa a ponte, vai chegando ali com o Arthur. 15, vamos chegando a 16. Agora 16 minutos deste segundo tempo. Levanta torcedor, começa a cantar, a ponte vem pra cima, Toró tenta a devolução, tá parado o jogo. Tá parado o jogo ali, deu uma reversão ali para a equipe do Londrina, o árbitro da partida. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 16 minutos, é bola rolando aqui no Moisés Lucarelli. Finalíssima Série C do Campeonato Brasileiro, placar CBN tá assim, ó. Ponte Preta. 1 pra Macaca. Londrina. Nada pra equipe do Londrina, viu? Central da bola. Série B tá pegando fogo e hoje tem mais 2 jogos. Daqui a pouco, das 8h30 na Curuzu, tem Paysandu e Avaí. E no Heriberto Gilce, às 8h30, Criciúma e Goiás. Futebol Globo CBN. Pacheco chega por baixo para fazer o corte, ela sobra com o Diego Tavares, devolve no Pacheco, livre de marcação lá pela direita, ponte tenta chegar do campo de ataque mais uma vez, dessa vez ela pela direita, Diego Tavares tenta a finta, foi caçado ali no meio do caminho, briga pela bola lá na frente, o Serginho cai no gramado, pede falta, o árbitro que não foi nada, segue o jogo. Segue o jogo, toca a bola mais uma vez a equipe do Londrina na saída com o João Vitor. Tá jogando ali pela intermediária agora, viu? Pois não. Se ele não deu amarelo agora pro Serginho, não vai dar mais amarelo no jogo não, tá? Porque o Serginho veio na voadora em cima do Wallace. Meu Deus do céu, hein? Toma cuidado, né? Não pode, né? Não pode dar bobeira agora, né, Gabi? Agora vai amarelar, né? É. Não vai não. Não, é o Roger. Alguém do banco, não é nem o Roger. Alguém no banco da Ponte. Não, do Londrina. É o Roger? Não é o Roger, é alguém do banco do Londrina. Deve ser o policial militar que tá ali atrás. Pode ser. Ou não tem os cachorros, os pastores alemães? Não tem aqui. Faz tempo que eu não vejo. Então, pois é. É só ir lá em Brusque. Lá em Brusque tem vários, lá. 17 minutos e 40, o Londrina vem pro campo de ataque lá pela esquerda com o Iago Teles, ele faz a finta, recua. Mais atrás ele trabalha com o Lucas Marques, dá um tapa na bola, o Wallace, o zagueirão que se apresenta no campo de ataque pela meia direita. Preparou o chute, preferiu o toque do lado com o Robson, devolveu o Lucas Marques, bola vem pelo meio da grande área, chega por baixo a zaga para fazer o quarto Luiz Felipe. Ele sai jogando, sai carregando, sai escapando da marcação, já bota a bola com o Toró, tenta a finta, chega por baixo para fazer o corte Maurício. Era o Zé Breno que estava ali, faz o desvio, joga a bola para fora, reveste manual para Macaca, para a chegada do campo de ataque. 18 minutos, Carlão de Freitas aponta, tem que ter calma, tem que ter paciência e cabeça no lugar, Carlão. Cabeça no lugar, principalmente o Serginho, que é um jogador importante, o Luiz Felipe também, mostra muito equilíbrio, mas está pendurado com o cartão, mas a ponte está fluindo, o jogo da Macaca vai bem. Elvis faz o domínio com o peito, cai na coxa, faz embaixadinha, carrega a bola, devolve um pouquinho mais atrás com o Arthur, devolve ali pela meia, na meia tem o Luiz Felipe. Escapou da marcação, botou o Serginho com ela, preparou o lançamento, enfiada de bola, Toró entrou na área, abriu pela esquerda com o Elvis, faz o domínio, ajeita a bola na perna direita, tenta o cruzamento no meio do caminho, o Wallace estava lá para fazer o corte, ela sobra com o Robinson, chega por baixo, Rodrigo Souza cometendo a falta e tomando cartão amarelo aí, Lupi. Eu falei que não ia ter mais cartões no jogo depois da entrada do Serginho, mas teve. 5, Rodrigo Souza, volante da Ponte, está amarelado. 19 minutos, vem mais 2 aí na Ponte. Vem 2 na ponte aí, Quirino foi programado, pede a falta, o árbitro anota e parece que o Luiz Felipe fez sinal de substituição, hein? O Luiz Felipe fez sinal de substituição ali no meio. Lucas Cândido e Léo Oliveira já na ponte. E provavelmente pode ser os dois, tá? O Rodrigo Souza que já tem cartão amarelo, o Luiz Felipe que também já tem cartão amarelo. Agora a partidaça do Rodrigo Souza, mais uma, ali na frente da zaga da Ponte, ganhando os duelos, este 1 contra 1, sendo fundamental para consolidar por enquanto, né, a Ponte sem tomar mais uma vez gols, né? Tem sido uma marca desse sistema defensivo da Ponte e passa também pela entrada do Rodrigo Souza. Trabalha o Londrina na bola do campo de ataque, a bola enfiada, vai chegando por ali para fazer o corte. O Simon não bico na bola, joga para fora do campo, a revista manual que favorece a equipe do Londrina pela direita. O próprio Cristiano chega ali, mas tem a substituição. Agora sim, vai lá, Lupe. 27-25, sai Luiz Felipe e entra Lucas Cândido. Lucas Cândido tem a 25 no lugar do Luiz Felipe, amarelado, hein? Tem a 27, sai aplaudido o Luiz Felipe. 5:55, sai Rodrigo Souza com a 5, entra o 55, Léo Oliveira na Macaca. Muito bem, tá em campo o dois volantes que saíram, 2 volantes que entraram, 2 amarelados que foram pro chuveiro e 2 sem amarelo que estão em campo. Vamos girar. Tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos de 20 minutos de bola rolando o segundo tempo de jogo. Placar da CBN tá assim, ó. Ponte Preta. A Ponte Preta tem 1, Toró marcou a 3 minutos deste segundo tempo. Londrina. O Londrina não tem nada, viu, Bill? Central da bola. Além de Ponte Londrina, único jogo com bola rolando neste momento é Fluminense Internacional. No Maracanã vão empatando por 0-0. Futebol Globo
arremesso manual pro Londrina, vem bola pra grande área, o arremesso foi cobrado lá dentro, sobe a zaga da Ponte pra fazer o quarto, ela sobra com o Serginho, aqui pela direita, Serginho, dá um bicão na bola, joga pro campo de ataque, o Elvis vai fazer a pressão lá pra cima do Wallace, o Elvis chega pra cima do Wallace, ele gira o corpo, joga lá no campo defensivo, lá atrás pra começar tudo de novo, a equipe, Ô Lupe. Oi. O Wallace e o Manzoli trocaram de camisa. Meu santo pai. Dá uma conferida pra mim. Eles trocaram a camisa. O Wallace tá com a 4 agora e o Manzoli tá com a 3. Trocaram, acabei de ver. Tem que falar pro árbitro isso daí, porque isso daí não pode, velho. Mas se for Fala lá, Lupe. Pode não. Mas já foi, né? Aí a minha palavra conta a deles. Toca a bola mais uma vez, equipe da Macaca, bola na área, Lucas Cândido, sobrou o Toró, rolou, o Elvis jogou na grande área, vem de novo, Lucas Cândido tentava o toque, mas sobe a bandeira, impedimento marcado no ataque da equipe do Londrina, da Ponte Preta, foi impedimento lá, marcado pelo levou vantagem, vem vantagem mais uma vez no ataque, a equipe do Londrina lá pela esquerda, Iago Teles entrou na área, pintou cruzamento, bola passa à frente do gol, sobra aqui pelo lado esquerdo, saindo do Anderson. Briga pela bola mais uma vez, o Londrina trabalha, Robson fica com ela, toca na bola, bola rolada, Lucas Marques de cavadinha, tenta o lançamento, Arthur de cabeça faz o corte, tenta brigar pela bola ali pelo meio, Lucas Marques, a batida, a bola vai pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca, hein, Lupe? E o goleiro Diogo Silva, experiente, ganha um tempinho, né? Ele orienta ali os jogadores, porque o Londrina vai mexer. 10 tá indo embora. O Cristiano com a 10 vai embora, entra o 17, o Henrique com a 17 tá no jogo, é a segunda troca do técnico Roger Silva. Henrique Cristiano é nome de dupla sertaneja, fala, quem sabe bem isso é o Pio, fala Gabi. Exatamente, depois ele dá uma palhinha pra gente. O Pio ou o Henrique Cristiano? O Pio. Nas alterações da Ponte eu vejo como um perde-ganha, né? O que a Ponte ganha? Na cadência do jogo, né? O Lucas Cândido tem essa característica e o Léo Oliveira também, então é uma Ponte que deve trabalhar mais essa posse de bola. Só que o que ela perde? Na versatilidade, principalmente do Luiz Felipe. Lá vem Macaca, vem com o Lucas Cândido, rola a bola, contorou pela esquerda, encarou a marcação, 2 pra cima dele, ele faz a finta, invadiu bonito, foi tocado, é pênalti! É pênalti! O árbitro não deu, o Toró ficou caído, fala Lupe! Na minha opinião, houve o toque, pênalti não marcado pra Ponte. Toca a bola, a equipe do Londrina vem pro campo de ataque, a bola rolada, e agora ele dá uma falta, deu uma falta ali pelo meio, a falta do Léo Oliveira em cima do Henrique, que acabou de entrar, ele dá falta. Todo mundo vai pra cima da arbitragem. O quarto árbitro falou assim: calma que está sendo revisado. Falou o quarto árbitro aqui pro Marcelo Fernandes. Fala, Lupe. Só pra descrever a jogada, o Toró, ele passa entre 2 jogadores do Londrina e ele é tocado pelo Wallace, camisa número 3. Não, perdão, Manzoli. Olha lá, ele vai pro VAR. Vai pro VAR. Olha, daqui de cima, a impressão que eu tive é exatamente isso que você descreveu, meu Lupe. O Toró, ele tava ganhando dos 2 jogadores, inclusive o Dr. Felipe, que trabalha aqui na ambulância, hoje a gente tá tendo que ficar mais recuado aqui por conta do protocolo da CBF. Ele filmou o lance na íntegra. Dr. Felipe, né? Foi pênalti, né, doutor? Foi pênalti. Primeira entrevista do médico que fala que foi pênalti na história do rádio brasileiro. Cabela, a sua narração foi perfeita, porque você viu daqui pênalti, você gritou com ênfase, porque de fato ele aconteceu. O Wallace, ele estica a perna, vai no meio das pernas do Toró. Pênalti, claro, que o VAR certamente vai corrigir. O senhor Caio Max Augusto Vieira e o Felipe Fernandes precisa marcar essa penalidade máxima. Tem alguém que trabalha aqui na Ponte Preta que tá mais nervoso do que nós narrando o jogo aqui, porque tá piscalando, acende e apaga a lâmpada aqui, que é brincadeira. Fala, Lupe. Pio, fala, Pio. Tô com a imagem aqui, ó. Se quiser olhar, é muito pênalti. Olha muito isso. Pênalti. É muito pênalti. Nenhuma dúvida. E vocês querem saber a real? O que o VAR tá fazendo como revisão? O que, Fefe? Impedimento. Pode ser. Tava revisando impedimento. Mas ele tá revisando se houve impedimento porque foi pênalti. Então. Se foi impedimento, não tem o pênalti, mas se não foi impedimento, o pênalti é claro. E não tem impedimento também. Não tem impedimento também. O Pio já tá com a tela aqui, eu já tô olhando aqui de cima, viu, Pio? O azulzinho, ó, a linha azul. Não tem pena, não tem impedimento. Não tem impedimento. Então é pênalti. Pra mim, pênalti, 25 minutos e 40.
Tudo leva a crer que teremos um pênalti para Ponte Preta aqui no Moisés Lucarelli. Torcedor da Macaca, vamos acender a lanterna aí do celular. Vamos começar o pisca-pisca aí. Vamos fazer festa aqui no Moisés Lucarelli. O árbitro vai se ajeitando, vai lá. Tá demorando demais, hein? Tá demorando. Isso, pode acender a lanterna aí. Vamos acender a lanterna do celular pra gente fazer festa aqui no Moisés Lucarelli. Torcedor da Macaca em festa aqui no Moisés Lucarelli. Tá voltando o árbitro. Que pressa, hein? É. Pênalti pra Macaca, tá anotado pela arbitragem. 2 minutos e meio de paralisação para acompanhar ali o VAR e a anotação do pênalti para a equipe da Macaca. É pênalti para a Ponte, pode ampliar o placar a Ponte. Pode fazer o 2-0 a Macaca aqui no Moisés Lucarelli. Torcedor da Ponte Preta, vai lá, vamos começar a acender a lanterna do celular aí para fazer festa. É bom demais o torcedor da Ponte lotando o Moisés Lucarelli. Uma final de campeonato brasileiro aqui no Majestoso. É bom demais, gente, é bom demais. Todo mundo pedindo o Elvis, hein? Torcida pede o Elvis. Torcida pede o Elvis pra fazer a cobrança da penalidade. Fala, Gabi. É que o Toró, ele tá pensando na artilharia, mas ele vai falar assim, tá bom, Elvis, você é o camisa 10. Pois é. Só que tem um detalhe, né? O Elvis também tá ali próximo. Ele tem 6, se não me engano, ele vai pro 7º gol, iguala com... Não, fica atrás dos dois. Ele tá um gol atrás. Ele estava um gol atrás do Toró. Ele vai continuar um gol atrás do Toró. Mas quem pegou a bola foi o Serginho. O Serginho vai lá. É o Elvis. Respeita, Lupe. Eu já sabia. Ele já entregou a bola ali pro Elvis. Já coloca a bola na marca penal. Torcedor na Ponte Preta se prepara aí. Torcedor que tá em casa ouvindo, aumenta o volume do sonsaço da CBN. O Elvis está na cobrança. É pênalti pra Ponte. 27 minutos e 40. 4 minutos de paralisação até aqui. Elvis na cobrança. Ali, tomou pouca distância. O Luiz Daniel embaixo da trave. Elvis está na batida. Todo mundo com o celular ligando, filmando. Correu Elvis pra bola, preparou, bateu. Estufa a rede a 28 minutos deste segundo tempo. Amplia o placar aqui no Moisés Lucarelli. A Ponte Preta bota a mão na taça. Faz 2-0 pra cima do Londrina. O Elvis deu xiriguidum pra ele. Faz 2-0 e o tempo fechou aqui no Majestoso, Lupe. Elvis, o camisa 10, o maestro da Ponte Preta, bateu bem no canto alto direito do Luiz Daniel, que nada pôde fazer. Elvis marca o segundo gol da Macaca no jogo. Tá no placar do Majestoso, Ponte 2, Londrina 0 e o pau quebra no gramado do Moisés Lucarelli. Lauro, preparador de goleiros, está sendo retirado ali pelos companheiros. Tá todo mundo do banco de reservas das duas equipes dentro do gramado. Confusão depois do segundo gol da Ponte. O Lauro está sendo seguro ali pelo goleiro reserva da Ponte. Já foi o Diego Silva ali também. Teve porrada, teve soco. Tem um jogador da Ponte aqui embaixo. Ele está sendo seguro aqui no banco de reservas também. Eu não consegui reconhecer qual é o jogador. Mas a confusão foi generalizada no momento do segundo gol da Ponte. E o pau comeu aqui no Moisés Lucarelli. Meu caro Antônio Lupe, não sei se daí. Você está no outro, você está no fundo do gol aí, né, Lupe? Eu estou no fundo do gol e infelizmente o protocolo do final é mais rígido. A gente não pode se movimentar para tirar mais informações, porque tudo isso acontece na frente do banco de reservas da Ponte Preta e também do Londrina. Uma grande confusão. O Danley, acho que é esse jogador que você estava observando. Acho que é ele. Que estava sendo retirado ali pelos companheiros. Uma grande confusão depois do segundo gol da Ponte. O importante é que os jogadores que estão em campo, tanto de Ponte Preta como também de Londrina, que não tenham se envolvido isso para não estragar o jogo que está dentro do campo. Tá 2-0 para Ponte, mas tem muito jogo pela frente ainda, viu, Lupe? E só para confirmar, já teve um amarelo pro Léo Oliveira, logo depois do gol. E o árbitro tá com cartão vermelho na mão. Eu vou só aguardar. Olha lá, ele aponta para alguém. É o massagista do Londrina. Ele saiu na briga. Olha lá. Quem que vai? É o Roger? O Roger pra cima do Bandeira.
Acho que é ele que foi expulso também, né? Não foi, porque a briga, a confusão, toda ela teve com o massagista, que tá ali do lado do auxiliar, o carequinho ali, ó. A briga, o momento que eu olhei pra briga, eu tava olhando o lance do gol e o pau começou a comer aqui embaixo. Então eu não consegui ver. Você conseguiu ver alguma coisa, Gabi, daqui, Carlão? Início não. O início da confusão eu não vi. Falam de um soco pelas costas. Eu acho que assim, do lado do Londrina, né? Mal perdedor pela confusão. E o banco de reserva da Ponte tem que ter muita calma, muita tranquilidade para não entrar nessa pilha, para não estragar o espetáculo. Então o Roger saindo de maneira expulsa, o massagista também, o jogador afastado. E o Lucas Marques está bravo com o massagista. Exato. O massagista... Ele queria brigar mais. A cena que eu vi, Cabelo, eu vi o massagista dando por trás do jogador da Ponte. E isso que revoltou o Lauro. Você viu num certo momento da confusão em que o Lauro ele fica ensandecido porque ele flagrou o massagista acertando no jogador da Ponte por trás. E aí, mas isso já é em meio à confusão. Agora, o início da confusão realmente eu não vi. O Lauro parece que foi expulso também. O jogador também foi expulso. Acho que é o Danley, viu? Me parece o Kevin, lateral esquerdo, viu? Kevin, isso mesmo. Virou confusão, infeliz. Que coisa, estava tão bonita a festa. Era uma festa tão bonita. Agora o Kevin que foi expulso, os próprios jogadores da Ponte tá pedindo para ele sair logo do campo para continuar a partida, Lupe. O Bruno Lopes mancando que tá tirando o Kevin, porque o Bruno Lopes saiu machucado ainda no primeiro tempo. É verdade. E ele empurra o Kevin em direção ao vestiário da Ponte Preta. Então Lauro foi expulso, Kevin também. Ih, rapaz, agora o Kevin deu ali no outro do Londrina. Agora vai ter uma nova confusão. Olha lá. E o Kevin chama pra briga. Já foi expulso. Aí a gente precisa ser justo também. O Kevin não tinha que fazer nada daquilo. Pois não tinha que fazer nada disso. Olha lá, virou confusão de novo. Agora lá na lateral do campo, lá no escanteio. Tenta dar uma escapada aí, Lu, porque agora acho que dá pra chegar pro lado de cá. A Ponte não precisa disso, né? 2-0, vai curtir o momento, o título tá muito próximo, né? Então tem que ter cabeça no lugar, os atletas titulares dentro de campo. Então só para o nosso ouvinte, pra gente situar, a maioria dessa confusão foi com os atletas do banco de reservas, tá? Os atletas da Ponte estão dentro de campo ali, capitaneados pelo Elvis, o Diogo Silva tá no gol, a conversa ali dos atletas titulares. É isso que precisa acontecer para a Ponte não ser prejudicada, com um atleta ficando com um a menos e ter a cabeça no lugar, porque a gente tem jogo, viu? Olha, nós temos nesse momento 9 minutos de paralisação desde a parada para ver revisão do VAR, porque dali para frente não tiver mais jogo. Teve uma cobrança do pênalti, mas não teve bola rolando. Cobrou o pênalti, aí o pau comeu. 33 minutos e meio, o jogo foi paralisado a 24 e meio. Então nós temos aí 9 minutos de paralisação neste momento e o jogo não começou ainda, né? Camila, fala. Então vamos atualizar. O massagista do Londrina foi expulso, não tem o nome dele aqui, vou apurar. E o técnico Roger Silva também. Do lado do Londrina. Do lado da Ponte, o Lauro, preparador de goleiros, e também o Kevin, lateral da Ponte, camisa 62, foi expulso. Agora o árbitro tá no árbitro de vídeo, tá no VAR, ou seja, vai sobrar para mais alguém. E o Marcelo Fernandes, ele vai ali dentro de campo, agora nesse momento ele chama alguém para falar, acho que é o Anderson que ele tá falando ali, o zagueiro, ele tá falando calma e cabeça no lugar, apontou a cabeça, calma e cabeça no lugar, porque tá 2-0, Carlão. Quem é mais prejudicado de tudo isso é a Ponte, então calma. Árbitro de vídeo, Cabela. Oi. Árbitro de vídeo acionado porque acenderam um... Como é que chama? Esqueci o nome. Sinalizador. Isso, obrigado. Mas já apagaram, porque eu não tô vendo, viu? A TV mostrou aqui rapidamente o sinalizador ligado e agora tá mostrando mais detalhes da confusão envolvendo o banco de reservas. É uma confusão entre os jogadores da Ponte, entre os reservas da Ponte e os reservas do Londrina, um deles dando um chute em um dos jogadores. Eu confesso que eu não sei identificar, também é pedir muito pra mim, mas... Vocês também exigem muito de mim às 6 horas da tarde de sábado, né? Então vamos combinar. Mas a revisão nesse momento é pra justamente expulsar mais jogadores. Expulsou mais um, 13, o Vanderlei, do banco de reservas do Londrina. Vanderlei tá expulso. E ele guarda o cartão, sinal que não vai ter nenhum da Ponte para ser expulso também. Carlão, vamos lá, Carlão. Ponte Preta tem que ter cabeça no lugar para continuar o jogo agora. E justamente, Cabela, no momento em que a Ponte marcou o segundo gol e que poderia permanecer naquele ritmo intenso, né? Com a torcida maluca, o estádio ensandecido, mas isso não aconteceu e esfriou um pouco. O lado positivo, eu percebi o Diogo Silva falando muito com os atletas, né? Mentalizando, calma, concentração no jogo. A Ponte já teve um problema
forma, não vou dizer semelhante, mas de paralisação no primeiro derby do quadrangular, em que os jogadores deram uma resposta super positiva, né? Eles ficaram alheios a toda a confusão e a gente espera que toda essa balbúrdia fora de campo não afete os jogadores da Ponte, que eles possam terminar o jogo da melhor maneira. Deixa eu. Vai lá. O Zé Breno foi embora, entrou o Eliel com a 19. Eliel tá no jogo com a 19 no Londrina. E vai pro tudo ou nada, sai um volante, entra o Eliel, que já jogou pela Ponte Preta, atacante que é muito rápido, o sistema defensivo da Ponte vai ter que ter muita atenção ali, porque certamente o Eliel vai tentar jogar entre o Anderson e o Simon. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Olha, a bola voltou a rolar com quase 36 minutos, então nós tivemos aqui pelo menos 10, vai. Pelo menos 10 minutos de paralisação com essa confusão toda. A Macaca vem pro ataque. Diego Tavares faz a abertura lá pela direita, a bola é boa, chega a Macaca com o Elvis lá na direita, pintou o cruzamento, segunda trave, passa por todo mundo. Olha o goleiro Luiz Daniel, sai fora da grande área, até a marcação em cima dele. Ela sobrou com o Serginho, o goleiro tá fora da área. Não tinha pra quem fazer o passe ali pelo meio. Devolve ali pela esquerda, Lucas Cândido para fazer o domínio. Ele busca alguém pro passe, o passe é feito ali pelo Coronel Oliveira, Lucas Cândido, os dois volantes trabalhando aqui como se fossem ponteiros. Ele vai na linha de fundo, teve desvio, não. Bateu na canela, vai pra fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Londrina. O árbitro chama atenção de alguma coisa ali, meu caro Antônio Lupe. É o Gandula que estava repondo a bola ali de forma bem lenta. E aí o preparador físico do Londrina foi lá e jogou a bola pro Luiz Daniel. E aí o Gandula tomou uma bronca. 37,5 de tempo corrido, viu, gente? Tempo corrido. Nós vamos até pelo menos uns 54 minutos desse segundo tempo, viu? A bola sobra lá pela esquerda com o Iago Teles. Ele vai pra frente, da marcação forte da Macaca pra cima dele. Ele ginga de um lado, Sassarica do outro. Toca a bola ali pelo meio. Quem trabalha era o Lucas Marques. Devolve com ele, faz a tabela com o Robson. Recebe bem a bola lá perto da canhota, faz a abertura lá do lado esquerdo com o Quirino. Preparou o chute, carregou pelo meio, devolveu mais atrás com o Iago Teles. Tenta a finta de fora da área. Bola batida, invadiu a área. Bola tocada, acabou escorregando. O Robson caiu, a Ponte rouba a bola, sai com o Diego Tavares. Já bota a bola pela meia direita do campo defensivo com o Léo Oliveira. Ele vem carregando a bola, encontra aberto pelo lado esquerdo. O Serginho domina bonito, coloca no gramado, devolve pro Alves pela meia esquerda. O Elvis já levanta a cabeça, abre pela esquerda com Toró e Alves, os autores dos gols da Macaca. Bota a bola mais uma vez aqui pro lado esquerdo, vai trabalhando a equipe da Macaca. Opa, vai lá. Público e renda, segundo Júlio Nascimento, 14.623 torcedores para uma renda de R$313.420. Ponte vai tocando a bola, a Ponte vai trabalhando a bola, recua aqui com o Simon pela esquerda. O Londrina vai correndo, tentando fazer a pressão e a torcida faz a festa aqui no Moisés Lucarelli. Arthur devolve a bola pro campo de ataque lá com o Lucas Cândido. Quem sobe de cabeça para fazer o corte lá do outro lado era o Manzoli. Toca na bola recuada aqui pela Ponte Preta com o Arthur, que recua com o goleiro Gabi Castro, cabeça no lugar, bola no chão, e é o que a Ponte tá fazendo. E é o que tá fazendo nos 3-4 minutos, né? Depois desta confusão, a Ponte muito tranquila, tocando a bola, se possível, no campo de ataque, né? Para correr menos riscos, e o Londrina vem pro tudo ou nada. Agora, o Londrina não conseguiu jogar no segundo tempo, né? Atacou muito pouco, sentiu o gol logo no início, não conseguiu atacar. Vamos ver nos últimos minutos, né? Se consegue. O Londrina precisa fazer um golzinho para entrar na partida. Tá mexendo. Vai lá. Tá saindo o Elvis, camisa 10 para entrada do 8, Miguel. E sai o 7, Diego Tavares, para entrada do Gé. O Gé vem pro jogo com a 9. Gé com a 9 no lugar do Tavares. Miguel com a 8 no lugar do 10. Elvis, autor do segundo gol da Ponte. Parece que o Elvis não tá muito feliz e tá saindo não, viu, Carlão? Tem muito jogo, né? Tem jogo ainda, mas eu acho que ele deve ter cansado, apesar que o momento dele na partida era muito bom, né? E os espaços estão aparecendo, o jogo se abriu pro Elvis, então por isso talvez essa irritação no camisa 10. Ele já é mal-humorado por natureza. Olha o Zé, já ganha a primeira, tira o corpo e vai da grande área. O Zé gingou pra lá, pra cá, carregou ali de fundo. Tem o break em cima dele, ali do Wallace. Ele devolve a bola com o Serginho lá pela meia direita. O Serginho faz a proteção, dá um tapa na bola. Toró vai correr pra evitar a saída lá pela
pela direita, ele fica com ela, escapa bem ali do arremesso manual, ele bota mais atrás. Vai trabalhando a equipe da Macaca. 40 minutos o toque CBN marcou 40 minutos é o segundo tempo. Muito jogo pela frente ainda, quase 10 em paralisação no momento do segundo gol da Ponte. Toca a bola mais uma vez a equipe da Macaca, bola rolada ali pela meia, vem com o Léo Oliveira, ele faz a proteção, a Ponte vai tocando a bola, vai gastando o tempo. 2-0 a Macaca tá ganhando. A Ponte tá chegando próximo do título de campeão brasileiro na Série C do Campeonato Brasileiro de 2025. A Ponte tá fazendo história aqui no Moisés Lucarelli, torcedor, mais de 14 mil torcedores presentes aqui no Majestoso, sendo ali acompanhando passe a passe, lance a lance, aqui no Moisés Lucarelli. A Macaca vem pro campo de ataque aqui pela esquerda, Miguel, ele recebe, faz o domínio, encosta a marcação, fez uma graça ali, volta ali com o Arthur, ajeita na perna canhota, faz a finta, escapa bem do lance, pintou cruzamento, vem pro meio da área, chega rasgando lá no meio da área, sobrou com o Lucas Cândido, a batida pra longe do gol. Linha de fundo, só tiro de meta. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 41 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo, reta final da finalíssima da Série C. Placar CBN tá assim, ó. Ponte Preta 2, Toró e Elvis. Londrina Nada pro Londrina, Pio. Central da Bola. Tem bola rolando também lá em Recife para Sport Mirassol, 0-0, 18 do primeiro tempo. Na segunda etapa, 13 minutos, Fluminense e Inter 0-0. Futebol Globo CBN. Ponte chegava no campo de ataque, congela pela ponta direita, ele tentou o lançamento. É que você não tá desse lado, né, Lupe? Senão seria pra você. Não, mas mesmo se fosse pra mim, seria muito forte. O Gé, na primeira participação dele, isolou o posse de bola pro Londrina. Sai jogando a equipe do Londrina, vem ali pela intermediária, sai jogando ali, quem vem buscar o jogo é o Quirino, ali pelo círculo central do gramado. Vai tocando a bola, vai carregando mais uma vez pro campo de ataque a equipe do Furacão. Ele já faz o domínio, toca na bola. Bota mais atrás, trabalha com o Maurício. Encontra Lucas Marques ali pelo círculo central do gramado. A Ponte fica toda encolhida, só esperando o Londrina que trabalha a bola. Vem ali pelo meio, Quirino. Tenta o passe, joga errado, Léo Oliveira, na roubada, bota velocidade, levantou a cabeça, abriu lá pela direita, muito forte pro Gé, foi nas mãos do Luiz Daniel que bota o Marte na casa do Tubarão, Lupe. O homem não tá 100%, né? O Gé também não se esforçou tanto pra chegar na bola, mas o toque do Léo Oliveira foi muito forte, melhor pro goleiro Luiz Daniel. E vem respondendo a equipe do Londrina lá pela lado esquerdo, trabalhando por ali, Iago Teles tentou o cruzamento, chegou Simon por baixo para fazer o corte, bola vai pra fora, arremesso manual que favorece a equipe do Londrina no campo de ataque lá pela esquerda. 43 minutos deste segundo tempo. É reta final de partida, 2-0. A Macaca tá ganhando, tá conquistando pela primeira vez o título brasileiro. É Série C do campeonato de 2025. A Ponte tá com as duas mãos na taça, 2-0. A Ponte ganha. Trabalha mais uma vez o Londrina. Quem recebe é o Henrique lá pela esquerda, faz a finta, carrega ali de fundo, vem pra dentro da grande área, preparou o cruzamento, chegou por baixo, gigante. O Anderson para fazer o corte ali sem falta, sem nada, bola no meio da área, ele chega para fazer o corte para a equipe da Macaca. Carlão de Freitas, reta final de jogo, a Ponte vai se segurando. Vai se segurando, tem que ter muita concentração e a gente percebe o sistema defensivo bem concentrado, o Londrina vem pro tudo ou nada e a Ponte tem que tomar algum cuidado e caprichar na hora de escapulir, né? O contragolpe está à disposição, então tem um pouco mais de atenção no último passe, como o Léo Oliveira aqui, para tentar matar o jogo. Felipe Pereira, galera no WhatsApp, tá mandando recado. Como que tá o torcedor da Ponte no WhatsApp, hein, Felipe? O torcedor da Ponte acho que tá em momento de tensão, apesar do placar já indicar aí a Ponte Preta tá com a taça na mão. Mas tem um detalhe aqui da numerologia, a gente tava falando sobre isso no começo da transmissão. Quem mandou? Ai, meu Deus. Emerson mandou aqui, dia 25, ano 25, entrou o número 25 a 6 e 25. Meu Deus. Então não tem como. Não tem, tá explicado. Tá explicado. Agora tá explicado. Agora tá tudo explicado. Só torcer pra não ter 25 minutos de acréscimo. Pois é. É muito provável, inclusive. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus mesmo. Vai subir já, o quarto árbitro tá ali. 44,5. Daqui a pouquinho a gente vai ver quanto vai ser de acréscimo. Eu chuto 10. Eu também, eu já falei. Olha o Gé, sem querer, ele fez uma linda fita, bota na frente, Miguel chegou, invadiu uma área, carregou ali pela esquerda, bola tocada, invadiu lá dentro, chega o goleiro Luiz Daniel. E o árbitro acompanha ali, vai dar cartão pro Miguel, é isso por simulação, ô Lupe? Não, ele só marcou a falta do Miguel na tentativa de finalizar pro gol. Acertei, mais Boa, 10. Lupe. Fala a dezena da Mega Sena, Lupe.
Não, essa eu guardo pra mim. Então divide com nós, não, dá um cachezinho pra nós. Olha o Londrina que vem pro campo de ataque aqui com o Robson pela direita, bola enfiada lá na grande área, Simon. Dá 25 do carrinho. R$25. Ah, R$25 só? 25 já é o número. Pois é, olha o Londrina, escanteio cobrado, sobra de bola na entrada da área, chega Lucas Cândido e vibra Lucas Cândido no escanteio, no corte feito ali da entrada da grande área. Gabi Castro, a Ponte vai se segurando, a Ponte muito perto do título brasileiro. Muito perto, jogo controlado, apesar do Londrina tentar fazer uma pressão, mas tem muitas dificuldades, está abatido, né, psicologicamente, sentiu os gols e agora vai tentar aquele tudo ou nada, jogando a bola para a área, para tentar algum cruzamento, mas é um jogo muito controlado por parte da Ponte, com as duas mãos na taça. Trabalha mais uma vez a Macaca tentando chegar no campo de ataque, chega por baixo, é Monzoli, ele faz a roubada, já volta o Londrina no campo de ataque, lançamento muito forte, a bola vai saindo, em arremesso manual que favorece a equipe da Macaca no sistema defensivo, 46 minutos, faltam 9, torcedor da Ponte Preta vai na regressiva, faltam 9 minutos para o encerramento do jogo, 9 minutos para a Ponte Preta botar a mão na taça, 9 minutos para a Ponte Preta gritar é campeã brasileira, 9 minutos para a festa do torcedor ponte pretano aqui no Moisés Lucarelli. Tem arremesso da Macaca aqui pela esquerda. Vai ali o Arthur para fazer a cobrança. Ele toma a distância, faz o arremesso, joga em direção ao campo de ataque. Quem sobe de cabeça no meio do caminho foi o Robson. Quem se estica ali é o Léo Oliveira. Não acha nada, o querido fica com ela. Dá um tapa na bola do lado com o Wallace. Chega na bola, vem pro campo de ataque. Trabalha ali com o Lucas Marques. Fez o passe com o Henrique. Tenta a finta, carrega, bola entrada na grande área. Chega a zaga da Ponte mais uma vez para fazer o corte. Primeiro com o Arthur, depois o Simon. Dá um bico na bola, tira o perigo dali. Despacha lá pro campo de ataque. Responde Luiz Daniel. Já devolve Londrina no campo de ataque. Vem trabalhando pro campo de ataque ali o querido. O querido virou o camisa 10 da equipe do Londrina, vai trabalhando de um lado e do outro, vai na armação de jogada, o Quirino recebe lá pelo lado esquerdo, ele faz o domínio, encosta a marcação do Pacheco para cima dele, ele recua, mais atrás com o Maurício, 47, faltam 8, o torcedor da Macaca, faltam 8, o Wallace recebe aqui pelo lado direito, quem vem tocando a bola, João Vitor, tenta a finta, aperta a bola, recebe, rouba de novo ali, o Gé com ela, protege, escapa da marcação, ele dá um toque na bola, praticamente se livrou da bola ali pro Lucas Marques ficar com ela. Vai tocando a bola, pintou o lançamento na grande área, vai passando por todo mundo, não pelo Diogo Silva que faz a defesa, Lupi! Tranquilo, suave e sereno, goleiro da Ponte, Diogo Silva sai do gol e faz a defesa, já estamos nos acréscimos, 2-0 Ponte. 47,5, lançamento feito direto para fora, arremesso manual pro Londrina. Aqui pela direita no sistema defensivo, arremesso manual que favorece a equipe do Tubarão. O árbitro pede para jogar a bola ali rapidinho. O Gandula, que tá aqui do outro lado, joga a bola lá pra chegada lá. O Lucas Marques vai na cobrança, deixa por ali com o João Vitor. Ele cobra pro próprio Lucas Marques. Toca na bola, rola ali com o Manzoni no círculo central do gramado. Deu um tapa dela lá na ponta canhota pro Iago Teles. Um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, Iago Teles. Recebe, domina, bota do lado com o Maurício, vai pra tabela. Quirino se estica, bola sobra com o Léo Oliveira. Já rola ali com o Serginho. Devolve lá pela direita. Sai jogando com o Toró. A equipe da Macaca vem velocidade pro campo de ataque. O Gé tá na grande área. O Toró faz o break, mais atrás tem o Pacheco. Ele quem recebe é o Léo Oliveira. Recebeu ali para fazer o domínio, o Serginho fica com ela. Breca, olha, busca, agora sim o Pacheco. Domina, tenta a fita para cima do Quirino, protege a bola. Léo Oliveira faz a tabelinha, Quirino se estica, rouba a bola. Henrique fica com ela pro domínio, joga a bola no círculo central do gramado com Robson. Tenta escapar da marcação, é falta nele. É falta do Simon para cima do Robson ali no círculo central do gramado. 48,5. Na regressiva, o torcedor da Macaca. Na regressiva, o torcedor da Ponta tá fazendo a conta. Ali do cronômetro vem Londrina, lançamento feito para a grande área. Lá pelo lado direito, o Eliel dominou, fintou, carregou, pintou cruzamento. Simon de cabeça de novo. É por baixo, é por cima. O Simon tá lá para fazer o quarto e botou para escanteio, Lupi. Gigante o zagueiro Simon, porque o Diogo Silva saiu, mas o Eliel foi mais esperto. O camisa 19 do Londrina fez o cruzamento e o Simon afastou o perigo. Escanteio pro Londrina, 11, Iago Teles na cobrança. 49, faltam 6. 49, faltam 6 minutos. 49, escanteio pro Londrina, 12º no jogo. Vai lá pelo campo de ataque a equipe do Londrina, cruzamento feito. Léo Oliveira tava lá para fazer o quarto de cabeça. A sobra de bola lá pela esquerda. Mais uma vez ali com o Maurício. Ele encontra o João Vitor pela esquerda. Ponte Preta toda encolhida ao redor da grande área. A bola foi tocada pro Quirino. Ele prepara o chute de fora, faz a fita para cima do Lucas Cândido. Tenta a batida, foi travado na hora H. Ali do Anderson. A Ponte Preta sai no contragolpe. Aqui com o Gé, livre de marcação. O Gé vem carregando. Vai encostando a marcação para cima dele do João Vitor. Ele puxa pela meia, preparou a batida. Ele chutou grama, não chutou torceira porque ali não tem, mas pegou muito mal, a bola foi pra fora, Lupe. A jogada foi interessante do Gé, do jeito que ele gosta, né? Puxou ali pra perna boa, encarou a marcação, só que o chute foi bem fraquinho.
Tiro de meta já cobrado pelo Luiz Daniel. 50. Na regressiva faltam 5. Faltam 5. Trabalha mais uma vez a equipe do Londrina. Lá pela esquerda se fecha o Pacheco pra cima do Iago Teles. A batida longe do gol. Só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. Gabi Castro. Faltam 5 minutos. A ponte vai se segurando, Gabi. Porque o Londrina sentiu o primeiro gol logo no início do segundo tempo, praticamente não entrou depois na partida, muito tímido o Iago Teles, o Maurício, que fizeram uma dupla interessante pelo lado esquerdo, não conseguiram jogar, e aí a ponte, com o apoio do seu torcedor, que certamente o ouvinte está nos acompanhando, dominou o jogo, teve calma, teve tranquilidade para conseguir marcar o segundo gol no pênalti marcado pelo VAR e está muito perto aí do seu primeiro título nacional. É meio que timidamente ainda o torcedor já grita campeão, mas o Londrina rouba a bola com o Henrique, vem pro campo de ataque. Lucas Cândido puxou pelo pescoço ali, tomou cartãozinho amarelo, hein, Lupe? Alguém tomou cartão amarelo ali, Lucas já confirmo. Porque... O que aconteceu aí, Lupe? Não, acho que uma galera que tava do lado de fora conseguiu entrar no estádio, viu? Vai trabalhando a bola mais uma vez o Londrina. Vem ali pelo círculo zero, pela meia lua da grande área. Tenta o toque. O árbitro pega uma falta, não. Passou por todo mundo ali. Fica todo mundo pedindo toque de mão do Simon. Ela sobra lá no campo defensivo com o Maurício. 51 e meio. Faltam 3,5. Lucas Cândido amarelo. 3,5 pro encerramento do jogo. 3,5 pro título nacional da Ponte Preta. 3,5 para gritar campeão. O torcedor da Ponte vai gritando, o torcedor da Ponte vai ficando cada vez mais tenso com o encerramento do jogo. 51 e 40. Toca a bola Londrina, já pode botar o hino da Ponte, 50 e vai faltar 3 minutos. Vão faltar 3 minutos. O torcedor já canta aqui. Já solta o grito de campeão no Moisés Lucarelli. A Ponte vai conquistar o título inédito de campeão brasileiro. Solta o hino da Ponte. Vem Ponte pra cima. Lucas Cândido recebe ali pelo meio. Tenta a finta. Vem o Wallace pra fazer a roubada. O hino tá tocando. O torcedor tá fazendo festa. Fala, Lupi. Detalhe para uma bandeira que entra nesse momento no Moisés Lucarelli com o rosto de todos os jogadores do elenco da Ponte Preta. O hino da Ponte vai sendo tocado. O torcedor vencendo. Vem Londrina. Entrou na área. Chegou por baixo Arthur. Faz o corte ali no meio da grande área. O Londrina vinha para fazer o primeiro gol. O Arthur salva a Ponte Preta de novo. 52,5. Torcedor já vai soltando o grito que está engasgado na garganta da Ponte Pretano há 125 anos. O torcedor vai fazer festa aqui no Moisés Lucarelli. O torcedor da Ponte vai gritar é campeão. O torcedor da Ponte vai se arrepiando. É finalzinho de jogo. Já tem fogos, já tem sinalizadores. Do lado já de tem fora festa também, do viu, Moisés Cabelo? Lucarelli. Do lado de fora também já tem festa da torcida da Macaca. 53, faltam 2 minutos. O árbitro está correndo em direção à bola, hein? Tem arremesso manual, Macaca lá pela direita com o Pacheco. Os jogadores do Londrina já vão praticamente desistindo do confronto. O arremesso é para Macaca, o árbitro, o senhor Felipe Fernandes, que é jogo. Tem arremesso manual, Macaca, vem pro campo de ataque. O Léo Oliveira faz o desvio de cabeça. Teve corte da zaga do Londrina, a bola vai para fora. Vai terminar o jogo. Banco de reserva da Ponte vai festejando. Pode aumentar o hino, pode botar o hino. Vem Condoró, trabalha, vai terminar. A Ponte Preta vai ser campeã brasileira aqui no Moisés Lucarelli. Na frente do seu torcedor, seu torcedor que acompanha a Macaca, o seu torcedor que vem junto, o seu torcedor que sofre junto com esses jogadores, uma hombridade gigantesca, uma hombridade maravilhosa, que bota o torcedor da Ponte Preta cada vez mais em evidência. Torcida da Macaca Ponte Pretana vai gritar campeão brasileiro. Último giro do ponteiro, vai terminar o jogo aqui no Moisés Lucarelli. Vai se defender da Ponte Preta nesse momento. O torcedor já faz a festa aqui na arquibancada do Moisés Lucarelli. O torcedor presente, o torcedor angustiado durante muito tempo, aquela angústia na garganta, pronto para soltar o grito de campeão brasileiro. Trabalha a Ponte Preta no campo de ataque, lançamento foi feito, pode pintar o terceiro gol. Já imaginou se terminar o jogo com o terceiro gol da Ponte? Serginho preparou a batida, pegou mal na bola. Vai terminar o jogo. 54 minutos e 50, apita o árbitro. A Ponte Preta é campeã brasileira de 2025. Solta o grito, torcedor. Solta o grito, torcedor da
solta o grito de campeão brasileiro. Festa bonita aqui no Moisés Lucarelli. Festa linda. Torcida invade o campo aí, Lupe. Muitos torcedores invadindo o gramado, mesmo com o anúncio do sistema de som para não invadir. O torcedor invade o Moisés Lucarelli e comemora o título da Série C do Campeonato Brasileiro. Festa do povo ponte pretano, Cabela. Jogadores de Ponte Preta, jogadores do Londrina, todos vão para os vestiários, inclusive os jogadores da Ponte já foram todos para os vestiários. O último que está saindo ali, o Elvis sendo abraçado por torcedores aqui na lateral do campo. O goleiro reserva da Ponte, olha lá, ele retruca. Ele foi abraçado ali, queriam tirar a camisa dele, né? Ali pelo meio, tem mais um jogador que vai chegando ali, vai indo pro vestiário ali da Ponte Preta. Os torcedores invadem o gramado, fazem festa, a polícia faz a proteção na arbitragem ali. O torcedor não quer nem saber da arbitragem, o torcedor nem olha pro lado da arbitragem, o torcedor quer fazer festa, invade o campo e faz a festa aqui no Moisés Lucarelli, Lupe. E o Serginho tá aqui ainda, só que os torcedores querem uma lembrança, estão tirando a meia, o short. Tem muitos torcedores no gramado, o pessoal tenta tirar ali alguns atletas, mas o Serginho, por exemplo, ó, um já tirou a meia, o outro já tirou a outra. O Serginho, o Elvis é um dos mais procurados pela torcida, só que ele vai pro vestiário e tem muita segurança da Ponte ali também. O Serginho ficou praticamente nu no gramado. Muita festa por parte da torcida da Macaca. Ponte Preta é campeã brasileira da Série C de 2025. Festa maravilhosa do torcedor. Festa maravilhosa aqui do torcedor. Fala, Lupe, agora abriu o portão, né, Lupe? Agora estourou o portão, agora vem geral para o gramado aqui do Moisés Lucarelli. Invasão de muitos torcedores da Ponte que querem levar uma lembrança desse momento histórico dos 125 anos da Associação Atlética Ponte Preta. Cabela. Os torcedores estão tirando a rede do gol de entrada ali do Moisés Lucarelli. Vários torcedores ali tirando a rede. Quer levar um pedacinho da festa, meu caro Gabi Castro. Festa merecida, né? Precisa prevalecer o bom senso, tinha que abrir o portão a partir do momento que houve a invasão. Isso é característico, né? Em qualquer país do mundo. O último jogo, quando tem um título, Gabi, do gramado. Vai lá. O Copertino, que é auxiliar do Marcelo, tá aqui, vamos ouvir. Foi injustiçado em Campinas, aí é dar resposta pro time mandar a gente embora. A resposta é sair campeão da Série C com propriedade e com muito conceito, ok? Muito conceito. Quando a gente foi mandado embora, falar de conceito. Conceito tá aqui, ó, mostrado dentro de campo, todos os jogos, ok? Pra quem que é o recado, Copertino? Recado, pra quem eu falei sabe pra quem é. É muito conceito. Quem falou de conceito não manja de conceito. Tá aí. A nação merece isso daí. Ponte Preta é isso aqui, é raça, é time jogando bem dentro de campo, conceito pra caramba dentro de campo. Nós merecemos ser campeão. Obrigado. Marcelo Copertino, auxiliar técnico do Marcelo Fernandes, que está saindo carregado aqui pelos torcedores e muito aplaudido também o treinador da Ponte Preta. Tem muita gente no gramado aqui do Moisés Lucarelli, todos os jogadores, comissão técnica agora já estão em direção ao vestiário da Ponte Preta. Cabela. Dessa maneira, não para se fazer a premiação, até o pessoal da CBF tava armando o local para fazer a premiação, já recolheram o material que estava ali da premiação, porque com essa quantidade de torcedores aqui do Moisés Lucarelli, não tem como se fazer aquela festa da premiação, a menos que espere tudo isso se acalmar para que seja entregue o troféu de campeão para Ponte Preta daqui no Moisés Lucarelli. E que festa maravilhosa. O Mar Ponte Pretano, que estava na arquibancada, veio para dentro do gramado para festejar esse primeiro título nacional da Ponte Preta e principalmente jogando em casa, fazendo a festa, jogando na frente do seu torcedor, jogando nos seus domínios, aqui no Moisés Lucarelli. Que festa maravilhosa, hein, Gabi? E foi um título com muita autoridade. Se a gente fizer um balanço durante todo esse campeonato brasileiro da Série C, foi uma Ponte Preta que montou o seu elenco tecnicamente acima da média, acima para essa divisão. E ela teve muitas dificuldades, né, ao longo deste caminho, né? Ela teve dificuldades para honrar. Gabi. Oi? Eu tô aqui bem no cantinho, Anderson, a importância desse título e essa festa agora toda. Cara, é um momento mágico na minha vida, na minha carreira. Sou muito grato por tudo que eu tô vivendo aqui, por tudo que eu vivi.
Eu queria desejar esse título para minha família, que está aqui presente hoje, por tudo que fizeram comigo. Sou grato a Deus por tudo. Já viu algo parecido com isso? Já vivi coisas, mas parecida a essa não. Obrigado. Bem no cantinho aqui, achei o zagueiro da Ponte, viu, Gabi? Não, perfeito. A prioridade é sua que tá aí no gramado, porque certamente eu vi o Léo Oliveira tentando ir pro vestiário também. Então você vai encontrar algum jogador por aí. Mas eu falava dessa autoridade da Ponte, né? Ela montou um elenco muito superior para o Campeonato Brasileiro da Série C, mas ela teve muitos obstáculos, muitas dificuldades. E o primeiro que a gente precisa citar é a questão dos salários, porque isso impactou na saída do Alberto Valentim, que é o treinador, do Maguinho, lateral direito, do Jean Dias, atacante, que era o destaque, do volante zagueiro Emerson Santos. A Ponte, ela foi perdendo jogadores ao longo do caminho e mesmo assim não deixou o rendimento cair. A Ponte em nenhum momento saiu do G8, saiu do G4 da competição. Ela brigou pela liderança o tempo inteiro e ela classificou num grupo muito difícil. O lado emocional era muito forte. Jogar 2 derbys contra o Guarani, jogar contra o Náutico lá em Recife, e foi uma Ponte Preta com autoridade, mostrando que ela é muito maior do que o Campeonato Brasileiro da Série C, que essa divisão não a pertence. E aí foi uma Ponte Preta resiliente, de jogadores que deram conta do recado, mesmo com tantas dificuldades financeiras, contra adversário, mesmo o clima que se instaurou, a Ponte Preta dentro de campo ela correspondeu e tem muito mérito a chegada do Marcelo Fernandes, que passou tranquilidade, que passou calma, a montagem do elenco, a perda de atletas com lesões, caso do atacante Gé, que era fundamental, do lateral esquerdo Danilo Barcelos, do Everton Brito, que era titular, e dentro do próprio elenco o Marcelo Fernandes conquistou os seus atletas e arrumou uma equipe para conseguir este acesso, e é a festa que nós estamos vendo com a invasão dos torcedores no gramado, comemorando aquele alívio, tirando aquele peso de um título nacional, de uma torcida pioneira, de uma torcida apaixonada que carregou o seu clube, Cabelo. A bandeira que o Lopes se referiu, né, no finalzinho do jogo, tá bem à nossa frente aqui, com a imagem de todos os jogadores estampando essa bandeira maravilhosa. Afinal de contas, Carlão de Freitas, o que esses jogadores fizeram para a Ponte Preta chegar a esse título, até então inédito para a Ponte Preta, a conquista de um campeonato brasileiro que seja da Série C, com 4 meses sem receber pagamento, com a hombridade de estar dentro de campo, porque a cabeça fica na família. A cabeça fica na família. Os caras vêm pro campo fazer isso. Olha que festa. É digno de um roteiro, né? Eu acho que se entregar esse roteiro de Série C ou esse roteiro de temporada para um diretor de cinema, com certeza isso vira filme, em virtude de tudo que aconteceu com o elenco, em virtude dos obstáculos, em virtude dos adversários, né? Eu acho que essa conquista se valoriza muito quando a gente olhar principalmente para o octogonal decisivo, em que equipes fortes, em que o rival Guarani fez parte também, e a Ponte conseguiu passar por cima e com muita qualidade, né? E por isso ela chega a este momento sublime da história dela, em que o torcedor parece que solta, né, aquele grito da garganta. A gente fala, é um título que não é do tamanho da Ponte. Concordo, não é do tamanho da Ponte, mas quem somos nós para avaliar, né, a felicidade do torcedor? Então ele tem que extravasar, tem que curtir, é o momento dele, é um momento histórico pro clube também. Agora, esses homens, né, não sei se você assistiu, Gabs, não sei, aquele filme Homens de Honra, esses caras são homens de honra, porque passar o que eles estão passando, superar o que eles estão superando e entregar o que eles entregaram, realmente são homens de honra. Tem um torcedor aqui à nossa frente, inclusive ele está com uma bexiga ali, o bexiga é um troféu, ele está com a máscara do gorilão e está atravessando o campo de joelhos. Ele já saiu lá de trás e está indo em direção aqui pro gol de fundo aqui, fazendo ali a promessa do campeonato. Certamente é promessa, e eu esqueci de citar, Cabela, você citou aquela questão dos números, né, que o torcedor se apega. Eu tava vindo aqui pro estádio Moisés Lucarelli. Algum 25? E eu, quase isso, e eu encontrei um torcedor que tava de calça e tava de agasalho, e tava um calor.
E aí me acionou, né, aquele negócio de repórter, fui conversar com ele. E ele falou assim, durante todo o Campeonato Brasileiro da Série C, essa calça me acompanhou e esse agasalho me acompanhou. E hoje não poderia ser diferente. Então, essa festa que nós estamos vendo dos torcedores, a gente não sabe o que eles passam. A gente tem ideia, a gente tem noção, mas a gente não tem noção de todo o roteiro que foi esse Campeonato Brasileiro da Série C, de tudo que eles fizeram para estar aqui no estádio Moisés Lucarelli. Então é muito bonito ver novamente essa festa, sempre com bom senso, com calma, com tranquilidade, quem tá dentro do gramado, né? Mas é muito bonito, o torcedor merece, né? Tirar toda essa angústia que estava vivendo, é um título nacional, levando em conta que é Campeonato Brasileiro da Série C, todo mundo sabe que é a terceira divisão, mas que é muito importante e que sirva também de lição para a diretoria da Ponte. Ontem foi o Campeonato Paulista da Série A2, hoje é o Campeonato Brasileiro da Série C, amanhã tem que ser um Campeonato Paulista de Série A1, depois de amanhã tem que ser uma Copa do Brasil, daqui a um tempo tem que se estabilizar no Campeonato Brasileiro da Série A. É isso que a gente cobra da Ponte Preta, uma organização para ela conseguir brigar com as grandes equipes. O Mirassol, há pouco tempo, estava na Série D, estava na Série C, foi subindo com organização. A Ponte tem uma torcida apaixonada e com organização pode levar novamente para o Campeonato Brasileiro da Série A, porque recentemente nós vimos a Ponte durante 5 anos, de 2013 a 2018, era uma Ponte Preta que disputava a Série A e que era muito difícil jogar aqui no Moisés Lucarelli. E ela precisa retomar esta força dentro de casa e, se possível, né, fora de casa, como foi com o Marcelo Fernandes, conquistar os seus pontinhos. Aí a gente vai ter uma Ponte forte e essa comemoração de Série C vai ser de Série B, vai ser de Campeonato Paulista. Passo a passo tem que haver uma organização. Quem quer que ganhe a eleição que vai acontecer aqui na Ponte Preta, para ela se organizar, para ela voltar a ser forte novamente no cenário nacional. Ô Gabi, tô com um pequeno torcedor aqui, você quer falar seu nome? Cauã Barbosa Steck. O que você quer falar? Quero falar que acredite nos seus sonhos, tudo vai dar certo, confie que vai dar certo. Ponte Preta campeão, vai Ponte Preta! Vai Ponte Preta! É o recado, né? Ele falou assim, eu quero mandar um recado, e foi bonito o recado dele, parabéns. É o torcedor que ainda tá aqui no gramado. E o torcedor agora, a massa Ponte Pretana vai se reunindo ali no centro do gramado agora e cantando. Só tem alguns detalhes, por exemplo, o torcedor que subiu em cima do teto aqui do banco de reservas, quebrou. Tem que tomar cuidado também, que isso é patrimônio da Ponte Preta. O carrinho maca, ele foi levado lá pro meio do campo e tem muita gente em cima, vai danificar o carrinho maca também. Isso é legal? Mas não deveria acontecer. Ô Cabela, depois de 125 anos, comemore, extravase, mas com moderação. É verdade. Meu caro Rafael Pio, fala Pio. Grande Cabelinho, aliás, parabéns para toda a nossa equipe. Cabelo, Pio. Vai, manda, Lupe. Tem mais um aqui, esse aqui é sempre ouvinte nosso. Fala, Gustavinho. Ô, Pio, eu estou feliz. Ponte Preta é campeão. Ponte Preta é emoção. E amanhã eu vou ir chorando muito pra Unicamp. Aê! Parabéns, manda um recado pro Cabela. Cabela, manda abraço pra mim e Carlão também. Aê, valeu, Gustavinho. O torcedor tá feliz da vida, ele quis mandar um recado e o Gustavinho e o pai dele são ouvintes fiéis da CBN. O meu pai é o da Hora da Poesia. É verdade, o da Hora da Poesia. Não vai ter condição de falar porque ele tá chorando, o pai do Gustavinho, mas é muito emocionante mesmo, porque a gente vê pessoas de todos os tipos aqui no gramado do Moisés Lucarelli comemorando esse título. O locutor tá falando alguma coisa aqui, mas eu não tenho ideia. Alguns torcedores já estão saindo do gramado para, quem sabe, acontecer o protocolo de entrega do troféu da Ponte Preta de campeã da Série C, Pio. Lupe, então vamos fazer o seguinte. Torcedor da Ponte, aumente o som do seu rádio no máximo. Porque no segundo tempo, no gol do busto de Moisés Lucarelli, um dos responsáveis pela construção desse estádio que hoje entra para a história. Esse estádio que o torcedor construiu com as próprias mãos. Esse estádio que o torcedor veio descendo, subindo da Princesa do Oeste, descendo da Avenida Ayrton Senna, carregando o carrinho de mão
com tijolos, com cimento, para que hoje esse estádio se tornasse uma realidade. Ele foi pra rede. O camisa 10, que caiu com a Ponte pra Série C do Campeonato Brasileiro e falou: eu não vou embora, eu vou continuar aqui e eu vou devolver a Ponte pro lugar que eu peguei. E foi isso que ele fez, cobrando o pênalti. E quisera o destino que Carlos Cabela, que tem tanta história já nesse rádio, nessa gigante chamada CBN Campinas, fosse pro Ziriguidum. Aumente o som do seu rádio e ouça mais uma vez o gol do título da Macaca. Elvis da cobrança, ali tomou pouca distância, o Luiz Daniel embaixo da trave, Elvis está na batida, todo mundo com o celular ligando, filmando, correu Elvis pra bola, preparou, bateu. Que deu o título da Macaca, que complementou o título da Macaca, óbvio. O primeiro gol de Toró, o segundo gol de Elvis indo pras redes e garantindo a Macaca o título da Série C do Campeonato Brasileiro. O Antônio Lupe, a gente vê agora no centro do gramado o torcedor fazendo uma festa, eu diria pra você, de cinema, Antônio Lupe. De cinema, Pio, inclusive a bandeira, né, que a gente destacou, Cabela também, no centro do gramado, com o rosto de todos os jogadores da Ponte Preta. E a torcida tá aqui no gramado fazendo festa, aproveitando esse momento legal, né? Claro que pediram para não invadir por conta de tudo que acontece, mas não tem jeito, né, Pio? A gente viu isso na festa do Náutico também, quando conquistou o acesso, e alguns torcedores já estão saindo, né? Todas as saídas foram abertas para saída de alguns torcedores, mas a festa é muito grande aqui no gramado do Moisés Lucarelli. Infelizmente vejo aqui um torcedor saindo de maca, provavelmente ali a caminho da ambulância, deve ter acontecido alguma coisa. Enfim, muita festa aqui por parte do torcedor. A galera da Ponte, a rapaziada, os jogadores já foram direto lá pro vestiário e estão todos lá. Do Londrina também aqui no gramado. A torcida da Ponte faz a festa, Pio. Acho difícil o protocolo de premiação, né, Lupe? Eu acho muito difícil. Eu vou falar pra você, Carlão. Não vai, não. Como é que tira, Carlão? Como que vai fazer? Deve ter o quê? Sei lá, 8, 7 eu tava mil, falando sei com lá. o Gabs aqui, esses caras, eles vão ficar a noite inteira aqui no estádio. Vão. Né, no gramado, aliás. Mas imagina chegar ali pro delegado da partida, viu? Aonde a gente ajeita o tablado, o cara falou, velho, você tá maluco, esquece. Com certeza, Gabi Castro, a gente vai ter depois uma cerimônia para que os jogadores da Ponte recebam medalhas, troféus, jogadores do Londrina, lá em Londrina já recebendo. Aqui não tem como. Tem que prevalecer o bom senso, a quebra de protocolo. Eu sei que o presidente da CBF tá aqui, o Samir, provavelmente, né, para entregar o troféu, enfim, mas é a quebra de protocolo, é a torcida extravasando, fazendo Não a deu festa. certo. Não deu certo, mas viu o espetáculo, viu o jogo, viu Já a viu final. algo parecido, Luiz, com relação a isso? Luiz Felipe tá aqui, ó. Tinha mais um aqui no gramado, Luiz Felipe, mas ele... Ponte Preta, Lupe! É Ponte Preta, caramba! Calma. Pronto, tá feito, registro. Os jogadores, aos poucos os jogadores eles estão no meio, eles estão tentando sair, uma hora eles vão chegar ali no vestiário, mas a gente estava da quebra de protocolo porque a torcida tá extravasando, é a festa dos torcedores, né? Os protagonistas durante todo o ano, e o futebol existe por conta da torcida, tomou o gramado, então é óbvio que a CBF precisa entender isso e depois faz a festa de fim de ano, né? Com o campeão da Série A, da Série B, e aí sim faz com o da Série C, com os atletas da Ponte, isso vai ser combinado depois. Pio, só um detalhe. Claro. Fala, torcedor, a gente vê que tem torcedores que já estão saindo do campo, a gente tá vendo. Mas tem torcedores que sentaram
uma família. Tem gente família que deitou ali, ó, deitando, sentado no gramado, como se fosse um parque aqui pra acompanhar a festa e tal. É show de bola. Não, é muito legal. E assim, Cabela, eu acho que óbvio, e o Gabi foi perfeito quando ele falou, né, sobre você pensar em degraus maiores, até porque senão você vai achar que tá tudo bem. E não tá. Aliás, tá muito longe, né, Carlão, de tá tudo bem. Terça-feira, deixa a segunda-feira, mas terça-feira começa. Aí você vai ver. Aí vai ser o problema, porque salários atrasados, enfim, a gente não vai tocar nesse assunto agora porque tem muita coisa pra acontecer. Só que assim, precisa galgar degraus maiores. Agora, na minha impressão, a atitude do torcedor, Cabela, de invadir o gramado como está sendo, mostra o quanto esse título de Série C é importante pro torcedor da Ponte. A gente viu recentemente o título da Série A2, não passou nem perto disso aqui. Não teve invasão, não teve ninguém no campo. Exato. Naquela oportunidade lá, não teve. E aquele detalhe, nós frisamos muito isso, até nós fizemos um debate entre nós aqui, o tamanho desse título. Qual é o tamanho desse título? Ele é gigantesco. Pro torcedor da Ponte Preta, é gigantesco. Pro torcedor da Ponte Preta, é o histórico. Pro torcedor da Ponte Preta, é para extravasar. Aquela história que todos falavam de não ter títulos. Os títulos que tinha a Ponte Preta de Série A2 são títulos, mas não é título expressivo. O brasileiro não. O brasileiro, seja ele de Série C, seja ele de Série D, de B e então de A, a gente sabe o tamanho que é. Nós falávamos muito no início. E essa explosão da torcida da Ponte Preta ao final da partida mostrou muito o tamanho desse título para o torcedor da Macaca. Outra situação, Antônio Lupe, que a gente obviamente começa a pensar em termos de futuro, é que a Ponte, com esse título, ela garante uma entrada em Copa do Brasil em fase mais avançada e um dinheiro que vai ser muito importante também para a saúde financeira, ou para pelo menos começar a tentar organizar a casa, né, Lupe? Acho que o Lupe deve estar no meio da rapaziada. Deve estar nos braços. Deve estar nos braços. O povo, Carlão, deve estar jogando o Lupe pra cima. O povo quer Antônio Lupe, negócio absurdo. Mas é isso, né? A gente fala, além do título, algo que é muito importante, sim, a questão financeira. A questão financeira, entrar na terceira fase da Copa do Brasil. Eu acho tudo bem, a gente fala, não vai ter o protocolo, ok, mas é ótima a presença aqui do presidente da Confederação Brasileira de Futebol, para ele perceber a força do interior paulista, para ele perceber a força da Ponte Preta, para ele perceber que na Série C tem um clube que ele gera uma paixão que é inexplicável. Olha o que o torcedor está fazendo. Então, mesmo sem o protocolo, mesmo sem o politicamente correto, eu acho que hoje o torcedor tem todo o direito e pro protocolo. Não, mas não tenha nenhuma dúvida disso. Não tem como. E as séries, né, Gabi Castro, A, B e C, existe uma distância gigantesca financeiramente falando, mas a gente vê em todas as divisões times que já jogaram as 3 divisões. Tem time que já jogou Série A que tá na C. Cada vez mais comum. É mais comum, da C pra A, da B pra C, é um negócio maluco. Então a gente tá falando de um time que já jogou uma Série A e que, por que não, daqui a pouco pode estar de volta. E que precisa estar. Então o título de hoje, principalmente pra diretoria que vai montar o elenco do ano que vem, tem que ter um gostinho de quero mais. Que os diretores de ambos os lados, né, situação, oposição, olhem essa cena que nós estamos vendo agora e que isso se torne rotina, que ao longo do final do ano o torcedor pontepretano ele consiga comemorar. E isso passa por um elenco forte, como foi montado pelo Campeonato Brasileiro da Série C, e um elenco extenso que a Ponte consiga levar as competições ao mesmo tempo. Porque nos últimos anos a Ponte disputou a Copa do Brasil e ela foi passando vergonha. Ela passou vergonha contra o Aparecidense, teve um jogo que foi cancelado, foi lá e perdeu de novo quando o Jorginho era treinador. No ano passado ela foi disputar a Copa do Brasil e ela caiu logo na primeira fase. Então é importante ela disputando a Copa do Brasil, mas tem que ter um elenco para disputar Paulista, Copa do Brasil e Série B. Acho que o Antônio Lupe chamou. Tudo bem aí, Lupe? Só deixa, o pessoal quer mandar um recado aqui, vamos lá. Ponte Preta campeã, esperamos muito isso, Lipe, você também. Abraço, Lipe. Ponte Preta. Valeu. Não tem mais brincadeira. Campeão. Agora nós é campeão. Um abraço pro Xandão, pro Nananana.
Um abraço. Lipe. Valeu. Fala, Fabião. É campeão, Lupe. Beleza. Carlão, Valeu. Um beijo grande pra você. É campeão, macaca. Valeu. Sempre sem palavrão, hein? Não. Primeiramente foi Deus que construiu a nossa história e vamos pra cima. O projeto Favela Brazuca do Filadélfia e o Favela Merece estar junto com a macaca. Vamos pra cima! Aê! E aí? Feliz? Muito feliz. Vocês não estavam torcendo pra Ponte não, né? Pra Ponte você não ser campeã, né? Mas por que não? A imprensa campineira... Não, mas aí você tá parecendo os caras lá de Londrina que falou que a imprensa de Campinas já falou que a Ponte tinha sido campeã. A imprensa é muita gente. Tô brincando, Lupe. Obrigado. Valeu. Excelente cobertura, parabéns. A imprensa de Campinas é sensacional, cara, de boa. Parabéns pra vocês pelo título, viu? Doutor, eu não me engano. Pelo amor de Deus. O Lupe é Pontinho. Aê! Pra completar agora, esse torcedor só faltou ele falar assim, ó, eu não ouvi não, mas foi muito bom. Agora, ô Pio, olha só, o tanto de gente que tem dentro do gramado ainda, tem muita gente saindo, mas na arquibancada, eu acredito que tem mais gente ainda na arquibancada do que aquela multidão que estava em campo. É verdade. Muita gente ainda sentadinho, talvez esperando a premiação. Anestesiado. Tem gente aqui, ó, a gente consegue ver aqui na Vitalícia, tá muito cheio ainda, tem muita gente. Sabe quando a galera senta e tá olhando pro gramado, e tá olhando e falando... Ele não consegue sair do lugar. É viver, né? Viver o momento, viver essa loucura positiva que está acontecendo, né? Essa catarse no estádio Moisés Lucarelli. Acho que tem muito torcedor hoje, acho que eu não vou conseguir, não vou querer dormir nesse sábado, por esse sábado não acabar, né? Porque realmente é algo que vai ficar para a história, a festa do torcedor, a maneira como a Ponte conquistou o acesso, a superação deste elenco, né? Então acho que chegou a hora do torcedor, ele sabe, né? Abaixar a adrenalina e curtir, respirar, sentir o cheiro aí dessa conquista. Bom, Antônio Lupe tá voltando, já tá fazendo a volta, inclusive, né? Imagino que para ir lá pro vestiário, pra entrevista coletiva, vai devolver colete, aquela coisa toda. E porque aos poucos realmente o gramado já vai esvaziando e tal, e os protocolos eles vão acontecer. Agora, ô Lupe, o Gabi, perdão, é aquela história, né? A Ponte, ela teve alguns percalços durante o campeonato. Ela teve ali um momento que ela baixou um pouquinho, mas é praticamente irrepreensível, né? A campanha da Ponte, porque em nenhum momento ela deu mostras que cairia na Série C. Ô Pio, a gente só contestou uma possível acesso da Ponte por conta dos problemas financeiros, porque a partir do momento que teve a queda do Alberto Valentim, a saída dos atletas, nós perguntamos que Ponte Preta é essa, né? Que Ponte Preta que o Marcelo Fernandes vai encontrar? Como ele vai conseguir montar este elenco para esta reta final? Eu acho que a classificação a todo momento todo mundo acreditava, porque em nenhum momento ela saiu do G8, não teve uma queda de rendimento. Agora, a partir do momento que a gente tem salário atrasado, que a gente via jogador, a Ponte vencia as partidas e jogador ia no microfone e falava assim, apesar de 2 meses ou de 3 meses salários atrasados, a gente tá jogando, a gente falava, mas até quando isso vai permanecer? Porque você ficar 1, 2 meses sem salários atrasados e com as promessas de que tudo daria certo, o jogador vai levando. A partir do momento que chega no 3º mês, que chega no 4º mês, aí o questionamento, eu acho que ele é muito válido. E os jogadores deram conta do recado, a comissão técnica deu conta do recado dentro de campo. Então eu acho que este foi o fator, Rafael Pio, para sua pergunta. A partir do momento da saída do Valentim e da saída dos atletas, o questionamento ele precisava acontecer. Que Ponte Preta que vai entrar em campo? E aí, mais uma vez, né? É o DNA Ponte Preta. A base apareceu. O Miguel sofreu um pênalti. A base fazendo gol, e isso é muito importante, e isso a Ponte Preta ela precisa resgatar. Então, eu acho que o sistema defensivo ao longo de toda a Série C, ele foi muito valorizado e precisa mesmo este acesso, essa classificação
passa pela experiência do Diogo Silva, pela experiência do Arthur, pelo rendimento do Anderson, mas a gente não pode deixar de citar o Luiz Felipe, que tem uma identificação com a Ponte Preta e que tomou conta do meio-campo, o Miguel, que saía do banco de reservas e tem o DNA Ponte Preta e deu conta do recado. Então, essa mescla dos atletas experientes com aqueles atletas que vêm da categoria de base, que vai escutando no dia a dia os torcedores, que muitas vezes moram no clube, que conversam com os funcionários do clube, que estão com o salário atrasado. Essa junção eu acho que é fundamental, e aí eles deram conta do recado a partir do momento que veio a classificação e veio a vitória contra o Guarani no Brinco de Ouro na primeira rodada. Aí eu acho que a Ponte colocou um pé e meio na classificação. Era muito difícil falar isso na época, mas o sentimento era esse. Uma equipe que ficou no G8, que ficou no G4, que brigou pela liderança e vai enfrentar o seu rival, e tinha um jejum sem ganhar no Brinco de Ouro e ganha aquele primeiro jogo. Eu acho que foi um combustível muito grande para este quadrangular final. E aí a Ponte conseguiu então a classificação na liderança, eliminando os adversários e fazendo essa final diante do Londrina. Um elenco muito consciente, Rafael Pio, acho que foi a marca deste Campeonato Brasileiro da Série C, essa experiência com aquela pitadinha do Marcelo Fernandes, que chegou e querendo o título, e dos jovens jogadores. Pio, oi, diga. Eu diga, preciso só fazer aqui às 7h32 um agradecimento ao pessoal da CBN Londrina. Perfeito. Em 100,9 FM, que ficou com a gente durante essa transmissão. Queria só lembrar, a gente estava falando sobre a Copa do Brasil da Ponte Preta. O Londrina também está na Copa do Brasil e agora vamos ter novos confrontos entre Ponte Preta e Londrina. Quero agradecer demais a sua companhia, você que ficou com a gente em Londrina. Agora são 7h32. Ô Pio, nós temos nesse momento a saída, né, dos torcedores, de muitos torcedores que estão deixando aqui a Ponte, muitos torcedores do Londrina também. Polícia Militar está reforçando o esquema de segurança para poder fazer com que todo mundo justamente saia em paz. Uma grande movimentação agora em frente ao estádio Moisés Lucarelli. As ruas próximas também estão sendo bloqueadas por conta da concentração dos torcedores. Então, motorista que não tem nada a ver com a Ponte Preta e com o jogo em si, evite totalmente a região do Moisés Lucarelli nesse momento. O policiamento reforçado por conta aí justamente da saída dos torcedores. Eu continuo com vocês, viu, Rafael Pio? Muito obrigado, Felipe Pereira, que está acompanhando, né, toda essa movimentação também e prestando esse serviço pro torcedor Ponte Pretano e pro campineiro, né, que tá saindo no sábado à noite pelas ruas e avenidas de Campinas e que com certeza vai encontrar festa pelos 4 cantos aí da cidade. Antes de eu ir pro intervalo, e a gente vai também trazer aí todos os nossos protocolos com votação, daqui a pouco imagino que tenha a entrevista coletiva do Marcelo Fernandes. Eu queria falar exatamente sobre o Marcelo Fernandes, Carlos Cabela, porque é um roteiro de tantos capítulos, né, dessa minissérie que daria o título da Série C pra Ponte. Acho que a gente poderia pegar uma temporada só pra falar sobre Marcelo Fernandes, porque que coisa maluca, né? Daquelas situações que só o futebol traz pra gente. O Marcelo chegou, continuou um trabalho que vinha sendo feito, colocou a cara dele, o dedo dele e levou a Ponte pra esse acesso e depois o título, Cabelinho. Quando ele vem pro Guarani, a gente da empresa, a gente fala, mas caramba, mas Marcelo Fernandes ser técnico do Guarani não vai dar muito certo, né? Quando ele sai do Guarani e 10 dias depois, 15 dias depois, 15 dias depois, ele assume a Ponte com a saída do Roberto Valentim, eu pensei a mesma coisa, falei, meu Deus do céu, não deu certo lá. Não deu certo no Guarani. Será que vai dar certo na Ponte? 90% das pessoas pensavam isso, exatamente. Né? Só que o Marcelo Fernandes, onde que ele agiu? Ele pegou no brio dos homens que vestiam a camisa da Ponte Preta justamente para honrar o nome de cada um deles. Não estava honrando a camisa da Ponte Preta, honrando o nome de cada um deles que tinha um contrato com a Ponte Preta. Tanto é que várias entrevistas de jogadores nós já escutamos falar, ó, quem quer ficar vai ficar, mas quem ficar vai agarrar. Não quer ficar? Beleza, vamos morar 4 ou 5 da Ponte Preta que deixaram naquela janela de transferência a Ponte Preta. E os que ficaram, o Marcelo Fernandes conseguiu justamente nesse ponto
unir a equipe da Ponte Preta. Ele não fez a Ponte Preta jogar mais do que estava jogando, nem menos. Porém, ele conseguiu fechar esse grupo para chegar aqui hoje e gritar campeão brasileiro. Ô Pio. Oi, Gabi. E a gente precisa citar também, já falando sobre o Marcelo Fernandes, né? Eu considero o trabalho dele no Guarani bom. Ele pega o Guarani na lanterna da competição. O Guarani era o último colocado do Campeonato Brasileiro da Série C e ele deixa a equipe a 2 pontos do G8. É que vinha de uma sequência de 2 derrotas, 4 jogos sem ganhar, e aí bateu o desespero na diretoria do Guarani. E graças a isso o Guarani se classificou. Também houve essa mudança que acabou sendo benéfica, mas o Guarani já vinha de uma evolução saindo da lanterna e ficando a 2 pontos do G8 com o Marcelo Fernandes. O Guarani ele conquistou 4 vitórias e 4 empates, então já era um rendimento bem diferente. Tirou o Guarani da zona de rebaixamento. Tirou da zona de rebaixamento e aproximou do G8. Então ele chega aqui no Moisés Lucarelli na Ponte Preta, vindo de um bom trabalho, mas que deve ter ficado com aquele... Eu ia chegar mais, sabe? Eu acho que na cabeça dele, de toda a comissão técnica, e por isso o Copertino deu essa entrevista também, de a gente ia conseguir, a gente poderia fazer mais, porque ele viu esse potencial no Guarani e, obviamente, ele viu esse potencial na Ponte, porque a história da Ponte era diferente, a história da Ponte era brigar pela liderança, e a partir do momento que ele enxerga este elenco muito experiente, ele faz o básico, ele faz o feijão com arroz, só que ele teve muitos obstáculos que a gente já citou aqui com a saída dos jogadores com salários atrasados, Carlão. E outra coisa, né, Gabs? A gente tinha a ideia do Marcelo, mas isso não só no Guarani, nos tempos de Santos, de ser aquele técnico motivador apenas, aquele cara de chutar a porta do vestiário. Só o paizão, né? Aquele cara o boleirão, isso. Mas o Marcelo, no primeiro jogo do quadrangular, em que a Ponte ela foi sublime contra o Guarani, e o momento da Ponte dentro de campo era bom, mas o momento fora era péssimo, porque começou a explodir as notícias, jogadores ameaçando deixar o clube. Ele no dia do jogo, ele armou uma emboscada pro Guarani, porque na ocasião, eu lembro na semana, nós discutíamos, a Ponte vai com 3 zagueiros ou com 3 volantes? Porque o Guarani vivia um momento, assim, moralmente melhor, né? Não dentro de campo, mas o momento do Guarani era mais leve, com uma arrancada rumo à classificação. E nós falávamos de uma Ponte defensiva no Brinco de Ouro. E o que aconteceu? Naquele instante, o Marcelo Fernandes, ele descobre o Bruno Lopes, que participa do gol, o Toró vem jogando bem e o Jé fez uma grande partida, ou seja, ele escalou o time com 3 atacantes. Né? Então ele surpreendeu o Guarani ali, o início de uma arrancada vencendo o Clássico, contra o Náutico a postura positiva. Então com esses 6 pontos a Ponte foi ganhando corpo, ganhando confiança e ofensivamente o time foi melhorando aos poucos e achando situações. Ele achou o Miguel, ele achou o Luiz Felipe, ele achou o Bruno Lopes, ele achou o Diego Tavares. Então as coisas foram fluindo mesmo com todos esses problemas fora de campo. Fez o Toró ser artilheiro. Toró retomou. Né? E o Elvis capitaneando, né? Acho que o Elvis e o Diogo Silva, assim, o Arthur, né? Acho que a gente pode colocar também, os 3 ali, dando uma retaguarda, fazendo o elo, não sei se ainda é possível, mas esse elo com a diretoria. Então parece que foram ingredientes coordenados pelo Marcelo Fernandes que deram certo na reta final. Ô Pio, e serve de lição também para nós da imprensa, que muitas vezes somos provincianos, porque como veio o Marcelo Fernandes, a experiência como treinador era muito curta, apenas treinando o Santos e o Guarani, muitos torciam, né, o nariz ali, falavam, pô, mas não tem experiência, não tem identificação com a Ponte, né, porque a Ponte fugiu do comum. A Ponte sempre vinha com o Brigatti, com o Kleina, e aí novamente, né, com a saída do Alberto Valentim, todo mundo falou, vai efetivar o João Brigatti, ou vai trazer o Kleina de volta, que até estava fazendo um trabalho interessante na Série C, e não, a Ponte surpreendeu, pegou um treinador novo, que está iniciando a sua trajetória agora, já foi jogador, já tem a passagem pelo futebol, mas como treinador, apenas a experiência com o Santos e 87 dias com o Guarani, e trouxe um treinador novo. Então, muitas vezes, quando vem um novo treinador, é bom pra gente analisar, para ter um pouquinho de calma, acompanhar o início da trajetória, porque o Marcelo Fernandes é a prova, que não tinha identificação com Campinas, com a Ponte, e ele levou a Ponte ao primeiro título nacional. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, e a gente tá vendo aqui, eu me lembrei agora, ali do gramado do cartódromo da Lagoa do Taquaral, dos gramados que tem lá na Unicamp, que a galera senta e não tem hora para ir embora.
É exatamente o que está acontecendo aqui, ó. A galera aceitou ali. Uma receita, eu não sei nem se é possível, mas os ambulantes invadirem o campo para começar a vender. E aí, o pessoal agora diminuiu um pouco a luz para ver se o pessoal vai embora. Eu queria dizer que pode ser pior, porque eles podem achar que virou balada, aí é que eles não vão embora mesmo. Então, é uma coisa impressionante que está acontecendo aqui no Majestoso. A Ponte é campeã da Série C do Campeonato Brasileiro. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem a votação do melhor. Será que tem pior? Vamos ver também. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Londrina. Futebol Globo CBN. Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto em boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa. Muito prazer em receber, preparar e servir. Barbacoa no Parque Dom Pedro Shopping ou na sua casa pelo iFood. Lá no Barbacoa. Salve, salve, galera de Campinas, finalmente está chegando o dia, o fim de expediente vai estar aí em Campinas e a gente espera vocês no dia 30 de outubro, ó, presta atenção que é uma quinta-feira, 30 de outubro, 7h30 da noite no Centro de Convivências. Eu, Dan e Zé estaremos aí com grandes convidados, já vou anunciar para vocês aqui que Bruninho vai estar entre nós, grande craque do vôlei, então espero vocês, ó, 30 de outubro, 7h30 no Centro de Convivência. Vamos fazer uma edição muito especial do Fim de Expediente aí em Campinas. Finalmente chegou o dia, hein? Propaganda partidária do PT. Mulheres do PT pelo fim da escala 6x1 sem redução de salário. Mais descanso, mais resultado. Bom para o trabalhador, bom para as empresas. PT. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ponte Preta, Londrina, Central da Bola. Apresentação, Rafael Pio. 19h43 deste 25 de outubro de 2025, que vai ficar marcado como o título brasileiro da Ponte Preta na Série C. Que coisa maravilhosa, a gente acompanhou desde o início da tarde aqui no estádio Moisés Lucarelli, sendo coroado o dia com essa festa incrível do torcedor pontepretano. Nem protocolo teve, não teve a famosa festa com o pódio, nada disso. Foi só o torcedor invadindo e comemorando o título da Macaca. Felipe Pio. Oi, diga. Eu diga, consegui entrar aqui na zona de imprensa, tá? Eu só tô aguardando aqui se vai ter coletiva, se alguém vai falar, se vamos ter a palavra de alguns jogadores. Só tem muita torcida ainda dentro do Moisés Lucarelli. Esse som de eco é porque eu tô aqui no vestiário que dá acesso. Deixa eu ver aqui. Ô Teles, rapaz, que emoção é essa, hein? Loucura, tá, cara? Você já viu algo? Você veio da base, você é formado aqui no Moisés Lucarelli. Quando você viu aquilo ali, o que passou na tua cabeça? Primeiro, obrigado por atender a gente aqui da CBN. Rapaz, na hora que a torcida entrou, só corri pra minha família, já entreguei meus pertences, chuteira, camisa e já corri pros lados da torcida. Infelizmente eu fui interrompido. Valeu, irmão, tamo junto. Mas, cara, toda honra e toda glória a Deus. Só
Só agradecer, a gente tá muito feliz, agora comemorar, que ano que vem tem mais. Só pra te liberar, eu sei que você vai lá pra festa, e o ano também pra você foi uma montanha russa, né? Porque você vem da base, Copa Paulista, Paulistão, e aí depois você perde um pouquinho de espaço, mas aí acontece uma reviravolta e você volta pro elenco da Série C. Que ano, hein, Teles? Cara, loucura. Quando eu tive minha primeira oportunidade com o Alberto Valentim, ele me utilizou. Foi meus primeiros jogos pelo profissional e quando eu desci pra base eu fiz 30, 40 jogos pelo Paulista, também pelo Brasileiro, pela base. E assim que o Marcelo Fernandes chegou, ele já me chamou para poder fazer, para poder compor o elenco do profissional e graças a Deus ele me utilizou bastante. E hoje a gente pode ser contemplado com essa vitória e com esse título, então a gente está muito feliz e toda honra e toda glória a Deus. Vai lá comemorar, obrigado, viu? Obrigado. Valeu. Gustavo Teles, da base pro profissional, gritando é campeão aqui no gramado do Moisés Lucarelli. A gente está indo para a sala de imprensa da Ponte Preta para tentar ouvir mais personagens. Não sei se vai ter mais gente aqui para falar conosco. Deixa eu ver aqui se está saindo mais gente. Nossa, tá lotado aqui, hein? A sala de imprensa tá lotada. Olha o Léo Oliveira aqui, ó. Ô, Léo. Que loucura, hein, cara? Rapaz, nem fala, que loucura boa. Você foi o último a sair ali? É, porque eu ajoelhei ali, né, pra orar. Quando eu abri o olho, o pessoal já fechou ali, já era. Não sei mais como sair. Sobrou alguma coisa pra você guardar ou não? Só a camisa, porque meu pai tava do meu lado, né? Se não, mas foi chuteira, meião, short. Troquei o short com o torcedor, né? E agora, o que você pode passar pro torcedor da Ponte? Muitos estão aqui ainda, né? E vocês conseguiram algo que vai ficar pra história do clube. Tanto é que a bandeira com o rosto de cada um de vocês já foi colocada no centro do gramado. Cara, pra torcida é só agradecer. Desde o começo eles acompanhando a gente, torcendo e carregando a gente, né? Também acho que com a força deles foi fundamental pra gente estar chegando nesse objetivo principal aí, que foi voltar com a Ponte e ganhar o nosso primeiro título do Clube Nacional, né? Só agradecer a eles e a Deus também. A trajetória não foi nada fácil, né? Não, nem um pouco. Altos e baixos, como todo time tem, todo clube, não é? Mas chegamos e coroamos botamos a cereja do bolo, né? Obrigado. Léo Oliveira atendendo aqui rapidinho, só vem pegar a camisa de campeão e aí já viu, né? E a comissão técnica do Marcelo Fernandes também já tá aqui pra entrevista coletiva. Já eu te chamo aí, Pio. Boa, Lupe. Você acha que dá tempo da gente votar no craque rapidinho? O que você acha? Acho que sim, mas rapidinho. Então vamos lá. O craque do jogo aqui na CBN. O craque do jogo. Começa com você então, Lupe. Não sei. Marcelo Fernandes. Boa. Excelente voto. E aí, Carlos Cabela, pra você, quem foi o craque? Pode ser do campeonato até. Hoje o craque vai pro Toró, artilheiro do campeonato, né? Toró. Autor de um dos gols e artilheiro do campeonato. Gabi Castro, o seu voto, Gabi. São tantos personagens, Rafael Pio. Eu tava pensando no Diogo Silva, paredão, pegou muito esse acesso, passa por ele. O Anderson, o zagueiro, caiu como uma luva no sistema defensivo da Ponte. A experiência do Arthur na lateral esquerda. O Toró é artilheiro. O Luiz Felipe vai contar uma história fantástica no futuro, a redenção dele dentro da Ponte Preta, de jogador que era terceiro reserva para ser titular no primeiro título nacional. Mas Rafael Pio, completamente fora de forma, ele domina de uma maneira o jogo, os atletas, ele domina dentro e fora de campo. Elvis é o craque, cara, o jogo do ano. Ele fez um passe aqui na direita uma hora, que ele deu uma cavadinha aqui, não lembro pra quem que foi, se foi pro Luiz Felipe, e teve uma lá no lado esquerdo, ataque da Ponte, que do jeito que ela veio ele só deu um tapa, assim, é um negócio absurdo pra Série C. E aí, Carlão? Eu tô com o Gabs, eu acho que não tem outro personagem, né, entendendo o significado de todos. O ressurgimento do Luiz Felipe, a importância do Diogo, o Arthur foi monstro, o Marcelo Fernandes também. Mas o que o Elvis fez com essa Ponte Preta nesta Série C e principalmente a partir do momento em que os problemas apareceram, ele assumiu a responsabilidade fora de campo como o dono do grupo, ele assumiu a responsabilidade dentro do grupo como o craque do time e o desfecho desta conquista só poderia ter sido com ele. Então eu fico como Elvis. O pessoal anunciou aqui que tá em contagem regressiva para desligar os refletores. Estão pedindo pra galera se retirar aqui do estádio Moisés Lucarelli.
Não vou votar em pior em campo, não, porque hoje é só festa, nada de pior em campo. Mas vocês sabem quanto o Lupe não chama? E a gente tem um assunto depois também muito importante pra falar. O Elvis fez uma postagem hoje, antes do jogo, em relação a salários. Cara, vocês sabem que eu tava olhando aqui no banco de reservas, o Roger trabalhando, e na minha cabeça passou, quanto tempo falta pro Roger assumir o comando técnico da Ponte? Isso aí vai acontecer, uma hora ou outra vai acontecer. Ele já foi sondado, né? Em outro momento, não agora, mas ele já foi sondado. Só que o Roger, entendedor das coisas da Ponte e que ele conhece realmente os meandros do Moisés Lucarelli, ele disse: eu assumo a Ponte Preta, mas eu vou com o meu pessoal. E outra, quem estiver aí, infelizmente, não vai participar deste processo. O presidente Marco Antônio Eberlin levou isso à diretoria, ao staff da Ponte, e aí, preocupados, prontamente negaram a chegada de Roger Silva, mas eu acho que é questão de tempo também a presença do Roger, e a gente torce para que ele eventualmente ele assuma a Ponte num outro momento, né? Num outro contexto, sem tantos problemas, né? Porque da maneira como ele se envolve, da maneira como ele é efervescente, ele poderia criar muitos problemas nesse ambiente de hoje da Macaca. Eu ia falar exatamente sobre isso. Eu acho que o que falta ainda pro Roger assumir a Ponte é um pouquinho de experiência e, Pio, controle emocional. A forma como ele saiu hoje, após a expulsão dele, eu acho que depõe muito contra ele, porque depois as arquibancadas xingaram o Roger, ele fez sinal para arquibancada. Então, eu acho que como um treinador, nesse outro momento do Roger, né? Eu acho que ainda falta um pouquinho de experiência para ele ter esse controle emocional. Na derrota, né? Porque ele vai precisar passar isso maturidade. Ele vai precisar passar isso principalmente para os atletas. Não tem como os atletas olharem para um treinador que tá brigando com a torcida, que tá xingando, porque a Ponte vai perder muito com o Roger treinador, com o futuro Roger treinador, e ele vai ter que ter calma. Não dá para ele virar pro banco e xingar e discutir com o torcedor. Isso é muito prejudicial. Então acho que ainda falta um pouquinho de maturidade. Ele tem um carinho muito grande com a Ponte, a torcida tem um carinho muito grande, hoje viu ele como um rival, mas se ele assumir, certamente ele construiu uma história muito bonita com a camisa da Ponte, mais de 200 jogos, é o artilheiro deste século, então eu também acredito que fatalmente isso vai acontecer, mas eu acho que pro bem do Roger treinador e pro bem da Ponte Preta, isso tem que ser daqui uns anos para ele ter essa maturidade, essa experiência, para estar num outro momento, para não deixar esse emocional tomar conta e ele sempre levar as melhores decisões. Antes de nos despedirmos de Carlos Cabela, Felipe Pereira, agora, Fê, a gente vê aqui no gramado, né, do Moisés Lucarelli, torcedor finalmente já começa já não era sem tempo, a ir embora, né? Já não era sem tempo. Só que isso significa que do lado de fora tem mais gente, quer dizer, eu por curiosidade, viu, Fê, eu coloquei aqui no meu GPS quanto tempo demoraria pra eu chegar em casa. Tá bem mais demorado do que o normal, viu? Pois é, toda a região do estádio Moisés Lucarelli agora com o trânsito bastante complicado, Avenida Monte Castelo também tem interdição, além ali da região da Rua Proença. A gente tá ouvindo o microfone do Lupe, né? É o microfone do Antônio Lupe. Tradicional banho, né? O Marcelo Fernandes acaba de tomar até arroz. Os caras jogaram pra cima do técnico da Ponte Preta, o Marcelo Fernandes, pra comemorar aí esse acesso, essa festa. Isso já é muito tradicional, né? E a gente tá registrando aqui. Já Marcelo Fernandes, ô Felipinho. Tá certo, eu vou agilizar aqui, então, região da Rua Proença, Doutor Quirino, Boa Ventura do Amaral, tudo bastante congestionado agora. Já tá refletindo um pouco na Via Expressa Valdemar Pascoal, Avenida Aquidaban, também na Avenida Monte Castelo e na região ali da Abolição. Então ainda não é momento pro motorista que não tem nada a ver com o jogo circular ali pelo entorno. Muita gente em frente ao estádio Moisés Lucarelli ainda, já dá para perceber um começo aí de dispersão, mas é provável que essa dispersão acabe continuando nos bairros, né? Então, atenção você que circula aqui pela cidade de Campinas. Pois não. Campinas, Marcelo Fernandes, preto e branco. Vai falar agora aqui na sala de imprensa do Moisés Lucarelli, depois do título da Série C do Campeonato Brasileiro. Gente, boa noite a todos aí. É uma coisa minha que eu tenho e eu faço questão de agradecer todo mundo que esteve ao meu lado, aquelas pessoas que não aparecem, como foi em 2015 quando eu fui campeão paulista, e hoje vai ser a mesma coisa. Eu vou fecha a porta, Matheus. E eu quero fazer questão de agradecer todas as pessoas que ajudaram a Ponte Preta nesse propósito tão importante.
Então, assim, eu quero agradecer primeiro os jogadores Diogo Silva, Pedro Rocha, Matheus Kaiser, Guilherme Viana, Pacheco, João Gabriel, Arthur, Danilo Barcelos, Braga, Jean Carlos, Léo Kovic, Kevin, Simon, Wanderson, Darley, Edson, Sérgio Rafael, Thiago Oliveira, Pablo, Gustavo Teles, Léo Oliveira, Lucas Cândido, Luiz Felipe, Rodrigo Souza, Rômulo, Elvis, Serginho, Pedrinho, Diogo Moura, Dudu Scheid, Nicolas, Diego Tavares, Bruno Lopes, Toró, o Gé, Miguel, Matheus, Luquinha, Ricardo Oliveira, Caio Canga. E também quero agradecer os meninos que participaram desse campeonato, por mais que eles foram embora, mas honraram a camisa da Ponte Preta, que é o caso do Emerson, do Dudu, do Jean Dias, do Maguinho e o Everton Brito, que se machucou. Quero também lembrar a campanha quando eu cheguei aqui de 27 pontos. Já não tem troféu, daqui a pouco volta. Queria também agradecer ao Alberto Valentim, faz parte desse título também. Entregou 27 pontos para essa equipe quando nós chegamos. E ele também faz parte, junto com a sua comissão técnica, disso tudo. Quero agradecer também ao Jean Carlos, lateral esquerdo, e o meia, Diogo Ribeiro. O Ricardo Koyama, diretor, João Brigatti, gerente, ao Kiko Albuquerque, que é uma figura especialíssima aqui no clube, fundamental, ao Boina, Edson Boaro, da minha comissão, Leonardo Cupertino, Léo Cupertino, o Giga, o Norberto fisiologista, o Lauro, treinador de goleiro, o Chau, treinador de goleiro, o Alexandre, analista de desempenho, o Rafa, nutricionista, o Edu, fisioterapeuta, Gabriel, fisioterapeuta, Vinícius, fisioterapeuta, o Rogério, massagista, João, massagista, o Wagner Sérgio Prado, roupeiro, o Rodrigo, roupeiro, e o Carlinho, roupeiro. Aos médicos, pode sentar que vai demorar. Aos médicos, Felipe, Sérgio Rosa, Reginaldo Belo, André Forte, Matheus, ao Paulinho, nosso assessor de imprensa, ao Piá, que já esteve aqui várias vezes, o ex-jogador. E também quero agradecer as tias da cozinha, que cozinha para essa equipe aqui de manhã, de tarde e de noite. A Jéssica, a Sandra, a Dolores, a Val, a Assunção, a Zezé e a Patrícia. E as colaboradoras, que tá aqui todo dia quando a gente chega, varrendo e deixando isso aqui um brinco, que é a Milena, a Cida e a Jaqueline. Pessoal do campo, Pelé, Xaropinho, Cicinho, Cassiano, Robertinho e Nilson. As tias da lavanderia, importantíssima. E joga com tudo cheiroso aqui, ó. A Inês, a Elaine e a Cláudia. Os segurança, Marcão, Cachorrão, Neves e o Bena. E o Vitão. Hoje eu entrei em campo, fui com esse papel e com a caneta porque eu não sabia o nome dos maqueiros. Antes de começar o jogo eu peguei Osvaldo, Nilson, Giovanni e Alexandre. E os Gandula também. O Elkson, João, Gabriel, Amaral, Buiú e Thiago. Sandra da Secretaria, muito obrigado. Ao nosso presidente, Marquinhos Ebelim, obrigado pela oportunidade. Obrigado por tudo que fez por esse time. No administrativo, o Marcão, o Adilson, a Mariana, advogada. Ao seu Lindomar aqui que toma conta de tudo. O meu muito obrigado à Ponte Preta. Muito, muito, muito obrigado. Essa oportunidade que não só eu, meu auxiliar técnico aqui, meu parceiro escudeiro, meu preparador físico, fiz questão de sentar. Só trabalha e só faz o bem. E Deus coroou nós três hoje. Eu não faço nada sozinho. Essas pessoas aqui são fundamentais para o sucesso dessa Ponte Preta. Então quero agradecer de coração a todos e agora vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Agora eu vou mentir. Posso abrir a coletiva aqui então, rapidinho? Marcelo,
Eu não costumo fazer isso, né? Falar parabéns, mas hoje merece parabéns pelo título que você e sua comissão conquistou hoje aqui no Moisés Lucarelli, um título importantíssimo. No intervalo do jogo, você fica no gramado com todos os atletas, com a atmosfera inteira no gramado do Moisés Lucarelli. Foi algo pensado? Foi algo ali de momento? Foi algo que vocês já tinham combinado? O que aquilo representou quando o jogo estava difícil ainda 0-0? Isso não foi nada na hora. Eu fui campeão em 2015 fazendo a mesma coisa no Santos. E eu fiz questão de fazer. Fiz questão de fazer porque essa torcida merecia. Por esse tempo todo que ela sofreu, eu sabia que a gente tinha que criar, que o jogo ia ser difícil. Uma grande equipe Londrina que complicou o jogo pra gente. E nós sabíamos que a gente tinha que conseguir a atmosfera do lado de fora. Isso foi tudo pensado, combinamos. Falamos com o staff todinho para se providenciar tudo que é necessário, que a gente ia ficar no intervalo no campo. E você viu o que aconteceu com aquela atmosfera, e a equipe no segundo tempo fez um grande jogo, conseguiu o resultado. Marcelo, primeiramente parabéns pelo título, por essa batalha aí na frente da ponte, com todos os problemas que você teve fora de campo. São 125 anos de fundação e vou falar alguns nomes. Nelson Batista, Celinho, Vadão, enfim, Zé Duarte, são treinadores memoráveis, históricos da Ponte Preta. Mas nenhum deles conseguiu o que você consegue hoje. É um título de Série C, o primeiro título nacional. Eu queria saber como que é entrar para a história da Ponte Preta em meio a essa seleta lista. Rapaz, tô feliz demais. Vou te falar que eu tô feliz, só não posso falar do jeito que eu quero falar, mas eu tô feliz demais. Não pelos meus parceiros aqui, meu irmão, meu preparador físico, tá aqui o filho dele, o Murilão, tá aqui meu filho João Marcelo, tá o filho do Marco, aqui o Matheus, meu sobrinho. Cara, quem sou eu pra querer chegar perto desses treinadores, cara? Pô, se eu chegar a 50% desses treinadores, cara, tô feliz demais. Mas demais não é falsa modéstia, não, é verdade. Eu tô feliz por entrar na história da Ponte Preta, sim, lógico que eu tô feliz, muito feliz. Mas esses caras são gigantes no Brasil, o que eles fizeram no Brasil, que esses caras proporcionaram para vários clubes, não só para Ponte Preta. São pessoas, Nelsinho Batista, Zé Duarte, Vadão, quem mais você falou? Celinho, você é louco, pelo amor de Deus. Abelão, soube da história do Abelão aqui, um momento difícil também da Ponte Preta. Quem sou eu? Eu torço muito para chegar nesse momento, mas eu tenho muito chão para caminhar, muita coisa para acontecer, tenho que aprender muito também. A gente aprende todo dia. Eu falo sempre para nossa comissão, a gente nasce burro, vive burro e vamos morrer burro. Que a gente não deixa de aprender um dia. Todo dia a gente aprende alguma coisa nova. Então, eu não sou... porque eu fui campeão, eu sei que a partir de amanhã já tem que ganhar de novo. O futebol só tem vez para quem ganha. Eu já tive o azar de perder. Eu fiz uma excelente campanha e tive o azar de perder, de cair com um time, que é o time que eu nasci, que eu me criei, que doeu muito. Mas aí Deus sabe como a gente, o importante é que eu gosto de falar o seguinte, nós aqui, nós não faz nada contra ninguém para passar à frente de ninguém, para pegar o lugar de ninguém. A gente só faz nosso trabalho e espera a nossa oportunidade chegar. Eu não tinha dúvida que isso ia acontecer na minha vida. Quando eu cheguei lá embaixo, o primeiro dia meu, eu falei que eu ia subir. E eu vim subir com a Ponte Preta. Isso aí podem perguntar lá o que quiser. Eu tinha certeza que eu vim para Campinas. E muito obrigado, povo de Campinas. Que cidade espetacular. Sou muito feliz aqui. A gente mora muito, sem palavras. Muito obrigado. Então assim, a gente só faz o nosso. A gente não fica com hipocrisia falando pelas costas, a gente não faz nada, a gente só faz nosso trabalho. Nós entregamos o trabalho. Graças a Deus conseguimos entregar um belo trabalho para esse clube maravilhoso que é a Ponte Preta, só isso. Marcelo, você, desde o momento que você chegou, você sempre citou que você é um cara muito tranquilo, muito família, e hoje, nesse momento de festa, de celebração, você traz aqui o Marcelo, também seu preparador, os filhos de vocês. Você chegando aqui na Ponte Preta, num momento mais delicado assim no extracampo, o quanto essas pessoas próximas de você te ajudaram a manter esse elenco firme e também quais jogadores, querendo dizer assim, os principais líderes, o Elvis, Diogo Silva, te ajudaram a manter esse grupo fechado e unido em busca desse objetivo que foi concluído com muito sucesso hoje. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu sou o comandante, sim, esse aqui é meu auxiliar, preparador físico, e tem uma equipe aqui dentro da Ponte Preta, eu já falei, Léo Cupertino, Norberto, Giga, Lauro, Chau, o Alê, esses caras foram fundamentais para nossa chegada. Não tenha dúvida disso, foram fundamentais. Agora eu vou falar uma coisa para você aqui, vocês podem escutar o que eu vou falar agora. Isso que aconteceu hoje, por tudo que acontece aqui na Ponte Preta, nunca mais vai acontecer. Vocês podem ter certeza disso.
ter certeza. Que se reuniu um grupo, foi montado um grupo de homens e profissionais do primeiro escalão. O que esses caras fizeram por esse clube, a resiliência deles com todos os problemas que tiveram, é digno de entregar um troféu para cada um. Esses jogadores valem ouro. Eu faço questão, quando a torcida vir aqui, de falar o que esses jogadores representam e são comprometidos nessa camisa. Só que assim, não vamos tampar o sol com a peneira. Vem uma Série B, vem um Paulista Série A, a Ponte Preta tem que se organizar e muito, muito. Porque agora são competições. Não que essa competição foi dificílima. Só nós sabemos o que nós passamos aqui. Mas o que vem pela frente, a Ponte Preta tem que se organizar muito, mas muito mesmo, para não ter que voltar para essa divisão que jamais ela podia ter estado. Marcelo, e esse futuro que vem pela frente, você espera estar presente na Ponte Preta? A gente sabe que tem eleição, pode mudar presidência. Qual é o seu planejamento agora aqui para frente? O planejamento foi entregue hoje, a gente chegou com o intuito de subir a equipe, pegamos um grupo maravilhoso, tudo, e eu estava focado nisso aqui. Vou falar para você que não pensei absolutamente nada. Eu estou viajando com a minha família agora, vou viajar, vou tirar um tempo para mim, e tem eleição, como você falou. A gente recebeu sondagens sim de algumas equipes agora da Série B, só que a gente jamais ia perder o momento da Ponte Preta, mas jamais, no dinheiro no mundo que tiraria a nossa gente daqui. Nós não sairíamos por nada daqui. E agora que foi cumprida nossa etapa, missão dada, missão cumprida, graças a Deus, a gente vai descansar um pouco, temos que conversar, tem eleição aqui e deixa as coisas acontecer naturalmente. A gente não procura fazer nada correndo, as coisas vão acontecer naturalmente. Marcelo, Pedro Lino do Portal Futebol Interior, o Copertino falou na saída do gramado em injustiça. Ele falou a palavra injustiça quando vocês chegaram em Campinas. Para vocês, para você no caso, o que esse título significa? E você vai comemorar no Monte Serra lá em Santos? Com certeza, segunda-feira vocês podem ver a minha rede social, vou estar lá com a camisinha da Ponte Preta de novo agradecendo. A gente também fez uma reforma aqui também na capela da Ponte Preta, ficou muito legal. O negócio eu gosto muito, eu me sinto bem, entendeu? Não é demagogia, não é nada. Agora sim, sobre a injustiça, só lembra quem apanha, quem bate esquece, né? É uma coisa doída. Mas assim, cara, a minha consciência é totalmente tranquila. Nós entregamos muito, mas muito, tá? Mas agora é hora de falar de coisa boa. O que eu peço mais uma vez, e vou falar de novo, não vou tocar em assunto de nada. Eu só quero que Deus coloque pessoas boas no meu caminho. Só isso que eu quero. Que se Ele puder tirar as pessoas ruins, levianas, maldosas, eu agradeço. E é hora de falar da Ponte Preta. Estou muito feliz na Ponte Preta. Feliz com todo o santo staff que esteve aqui comigo. Muito feliz. E me ajudaram muito. A gente aqui chegou, a gente não fazia nada sozinho. Se esses caras não quisessem, a gente não teria conseguido. Marcelo, parabéns pelo título. E por falar em título, você tem na carreira Libertadores, você tem Paulista. Tenho 7 títulos. 7 títulos. 6 como auxiliar da casa. E um Paulista. Como Paulista. E 6 vice-campeonatos. Dentro de tudo isso que você tem no seu currículo e na experiência que você tem no futebol, o que é ser campeão brasileiro da Série C? Campeão brasileiro, tu acabou de falar, eu sou campeão brasileiro. Eu, minha comissão técnica, nós somos campeões brasileiros. Um baita trabalho, com 8 vitórias, 2 empates e uma derrota. Uma derrota onde ela foi construída para pensar no derby, que iria ser o último jogo em casa. Foi tudo pensado. E hoje nós conseguimos chegar aqui. Tô feliz demais pelo Gé, que nós conseguimos trazer ele para dentro do campo. Faltou a parte física normal, mas era um cara imprescindível pra gente. Então assim, foi tudo pensado. Os mínimos detalhes, demos azar, porque jogamos muito bem lá em Brusque, não era para ter perdido o jogo. Mas para mim significa muito, cara. Para mim, para minha comissão, sem eles eu não sou ninguém. A gente chegou num lugar que nos abraçou também de uma maneira maravilhosa. E, cara, só tenho a agradecer. Esse título é espetacular, espetacular. É um título brasileiro, sim. Só que, rapaz, é um negócio que eu vou te falar, cara. A gente brinca que só corre na subida, né? Tu vê? Hoje a gente, falei, vou tirar foto com o troféu, vou receber medalha. Tudo pra mim é mais difícil, rapaz. Mas não tem nada, tá chancelado. A gente vai receber um dia, a gente vai tirar essa foto com o troféu, vai receber nossa medalha. O importante é que eu tô muito feliz e mais feliz por essa torcida. Porque essa torcida é piada o que eles fizeram nesses jogos. Já fizeram nos 2 primeiros da outra fase, mas no quadrangular pra cá foi uma coisa absurda aí. E eles merecem comemorar muito. Muito, 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 porque esse grande clube merecia
um título nacional e tá aí. Ah, peraí. Eu quero acabar, desculpa, eu não falei no começo que eu queria acabar. Eu não quero falar de tristeza, mas as pessoas que foram embora, no caso do meu pai, no caso do pai, a mãe dele, da mãe dele, a gente tá tudo aqui, a gente sente, né? Essa saudade que era, a gente queria esse pessoal aqui. Eu queria dedicar a todas as pessoas que eu amo, meu avô, meu tio Zé, meu pai, ao seu Zé, a mãe do Marcelo, a mãe do Marco, entendeu? Mas na realidade eu quero também dedicar essa vitória a um cara que tá internado hoje em Santos, que é meu segundo pai, que é o João Rodrigues Rodinha. Então eu quero dedicar essa vitória para ele. Ele tá na UTI, pro meu irmão Rodney, para todos os irmãos dele. Essa vitória é pro meu amigo Rodinha que tá lá. Que, se Deus quiser, vai sair dessa e a gente vai comemorar junto, tá bom, Rodinha? Isso é pra você também. Aí o técnico Marcelo Fernandes, Pio, e na sequência a assessoria já passa que 5 jogadores também vão falar aqui daqui a pouco, todos juntos. Entre eles Elvis, Arthur, Diogo Silva, Gé, e tem mais um que eu esqueci, mas daqui a pouco os jogadores vão falar aqui sobre esse título também e todos juntos, tá? Talvez muito bom. Algo mais mais complicado de ser falado. Pelo menos a gente espera isso. Muito importante, vai ser muito importante. Então, antes da chegada, deixa eu já começar a agradecer a alguns da nossa equipe. Felipe Pereira, que tá lá nos estúdios da CBN Campinas. Espetacular o seu trabalho. Foi um show da notícia mais do que especial. Acho que já veio trazendo, né, todo esse clima e a prestação de serviço, principalmente pro ouvinte da CBN Campinas, e depois se estendendo a toda a jornada esportiva. Obrigado, Fê, de verdade. Sou Pio. seu fã, você sabe disso. Eu sou seu fã também, ô Pio. Assim, todos sabem, acho que nunca escondi isso de ninguém, que eu não sou um grande fã esportivo, mas eu sou um grande fã de momentos históricos, e estar nesse momento histórico, sem sombra de dúvida, é o que me engrandece e me deixa muito feliz. Eu quero agradecer a todos vocês pela companhia, quero agradecer a vocês ouvintes que mandaram mensagem aqui no 991869070, agradecer também ao pessoal da CBN Londrina que nos acompanhou durante essa jornada e dizer para vocês o seguinte: eu volto ainda durante a programação nesse domingo com notícias da nossa região e também na segunda-feira às 6 da manhã eu tô esperando todo mundo. Um grande fim de semana para vocês, parabéns para Ponte Preta. Eu queria só pontuar 2 coisas aqui, o Rafael Pio, rapidamente. Eu quero pontuar primeiro que o Marcelo Fernandes foi muito categórico na fala dele, né? Como a gente ouviu agora, além de agradecer todo mundo, ele foi muito pé no chão com relação às questões envolvendo a Ponte Preta. E a outra coisa é uma mensagem aqui no 991869070 que é direcionada a você, Rafael Pio. O Fernando de Barão Geraldo. Esse Rafael Pio é uma figura muito agradável. Eu particularmente gosto muito de você, menino Rafael. Não me interessa pra quem você torce. Você é um grande músico, um grande repórter e pode gritar também: a macaca é campeã. Ah, que coisa espetacular. Vai, Pio, se consagra, vai. Vai. Pensa nas suas filhas, vai. Pio. É campeão! Aê! Boa. Quem diria, hein? Felipe Pereira, o que você provocou? Aí, tá vendo? Eu fiz de propósito, vocês acham? Parabéns. Até parece que, né? Muito bom. Até parece. Valeu, Fê, bom descanso. Gente, é isso. Muito obrigado pela companhia. Segunda-feira eu tô de volta ao vivo a partir das 6 da manhã. Parabéns, Ponte Preta, e parabéns à equipe do Futebol Globo CBN, a melhor equipe esportiva desta cidade, sem sombra de dúvida. Valeu, Felipe Pereira. Carlos Cabela, que nos arrepiou por 2 vezes no gol do Toró. Eu olhei para trás e falei: cara, pelo amor de Deus, hein? Que coisa de louco. Cabelinha, parabéns por mais uma transmissão espetacular nesse título da Macaca tão importante. Cabelinha. Obrigado, Pio. Um grande abraço a todos. É sempre bom demais a gente participar de um evento tão grandioso como foi hoje aqui no Moisés Lucarelli, né? E saber que essa narração que a gente fez aqui hoje vai ficar marcada da história. Não só minha narração, mas toda a equipe junto aqui vai ficar para a história de um título da Ponte Preta nesse ano 2025. Grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, Carlos Cabela. E agora é só 2026, hein, Cabelinha? Aliás, o Felipe Pereira falou que não é muito esporte, mas eu trabalhei com ele quase um ano e ele fazia parte da equipe de esporte. Fazia. Fazia. Oi.
Muito fazia. bom. Oi, tudo bem? Como é que Tudo tá? bem. Antônio Lupe. Vai começar aqui. Vestiário do Moisés Lucarelli. Lupe. Que sempre grita seu nome e te apoia e você também retribui. Como é que é? Fala pra gente aí em relação a isso. Não, primeiramente, muito feliz, né? Não foi o Elvis, né? Foi o grupo todo de parabéns. Acho que esse título veio para coroar que esse grupo todo fez. Lógico, quando a torcida grita meu nome, eu fico muito feliz. Como eu falei desde o começo, quando eu cheguei na Ponte Preta, passava um momento difícil na minha vida pessoal. E a torcida me abraçou desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. Então é só agradecimentos. Agora, sobre a sensação do título nacional, é única, né? Porque a gente já tinha ganhado uma A2 aqui também, que foi difícil. Mas eu quero dedicar esse título para minha esposa, meus filhos que estão aqui, para minha irmã, para minha sobrinha que passou por uma barra, e eu falei que o meu sonho era ser campeão e ela tá na casa. E assim, hoje eu tô muito feliz e realizado. Agradecer a oração de todo mundo. Os jogadores, a corrente que fizeram, os torcedores, até outros torcedores rivais também, o que fizeram por mim, de oração. Só agradecer. Então, estou muito feliz. Agora é aproveitar esse momento e agradecer a todos os jogadores que, vou te falar, o que esse grupo fez aqui esse ano. Como eu falei antes, até alguns amigos meus mandaram mensagem, falou assim, você tá falando que é o melhor grupo que você trabalhou? Eu falei, porque diante de todas as dificuldades que esses caras, que a gente fez, sinceramente, nenhum vai fazer. No meio de futebol de hoje, ninguém faz. Então tá todo mundo de parabéns, muito feliz por esse momento. E agora é descansar e comemorar. E vamos ver o que Deus tem preparado pra gente. Boa noite, Thiago Sanches da Mosaico Esportivo, parabéns a vocês aí pelo título. Minha pergunta é pro Diogo. Diogo, a Ponte foi um dos times aí que menos tomou gols, né, na primeira fase, no quadrangular final também. E qual foi a importância de ter uma zaga tão efetiva, assim, claro, pro título hoje mesmo, né? Venceu por 2-0, Londrina chegou a dar uma pressão, mas a zaga da Ponte Preta é sempre muito efetiva. Qual a importância dessa zaga para vocês, né, saírem campeões aí na noite de hoje? Boa noite a todos. Primeiro, tem chovendo molhado, né? Uma felicidade enorme de poder conquistar esse título com essa camisa, né? Quebrar esse tabu. Hoje já pode se falar, a Ponte Preta agora também é campeão nacional e eu glorifico e exalto o nome do Senhor. E nós sabíamos que era muito importante durante toda a competição, principalmente na fase decisiva, que não sofrer gols era um passo muito importante para nós vencermos as partidas. E você falou de uma zaga bem postada e tal, mas eu vejo um pouco ao contrário. Nossa linha defensiva, ela começou desde lá do ataque. Os caras pressionando, os caras marcando, e aí quando se passava, nós estávamos lá atrás bem postado, concentrado, e podemos ajudar toda a equipe. Da mesma forma quando também fizemos o gol. Às vezes o gol saiu da construção lá de trás. Então o sistema defensivo é num todo, é o time todo. E graças a Deus nós fomos muito felizes, sofremos poucos gols e isso foi um passo importante para hoje a gente estar comemorando esse título, graças a Deus. Arthur, André Avelar aqui da revista Placar. Hoje o que eu mais ouvi aqui ao redor do estádio era pessoas falando assim, queria muito que meu pai estivesse aqui, que meu avô estivesse aqui, minha avó. E vocês definitivamente marcaram os nomes de vocês na história da Ponte Preta com esse título nacional. Queria que você dimensionasse, por favor, o tamanho desse título, o tamanho dessa vitória, para aqueles que não puderam estar aqui e acompanhar essa vitória da Ponte Preta, esse título da Ponte Preta, por favor. Cara, é muito gratificante, né? A gente sabe que tem muitos pais aí que hoje está trazendo seus filhos, que seus pais já trouxeram eles aqui no estádio e eles não conseguiram ver o time ser campeão. E para muitos pais hoje falar isso, igual eu falei, a gente entrou para a história, só que a gente também eternizou nosso nome no clube, porque nós conquistamos esse título nacional e entramos para a eternidade. Isso você pode ter certeza. Todos vão lembrar, daqui a 100, 200 anos vão lembrar que esse elenco aqui foi um elenco de homens que venceu o Campeonato Brasileiro, que o primeiro título nacional da Ponte, quem conquistou fomos nós, esse grupo, nós todos, staff, jogadores, pessoal de todo o clube, conquistamos. E é muito gratificante para mim, para meus companheiros, fico muito feliz. E é isso, rapaziada, gratidão à instituição, gratidão aos companheiros que estão aqui. E hoje a gente tem que comemorar bastante.
Agora o Marcelo Fernandes dá um banho nos jogadores da Ponte Preta. E essa deve ter ardido, porque tava cheio de gelo. Olha, o Arthur tá até passando mal. Molhou o celular dele, é o último, hein? Geração moderna, pra quem entende, sabe o que eu tô falando. Mas é uma festa danada. Dessa vez deu troco o Marcelo Fernandes. Jogou água na galera aqui, nos atletas da Ponte Preta que estão conversando com a imprensa. Vamos ouvi-los novamente. Mas é isso. Gratidão, muito feliz. A gente continua aí, agora é comemorar esse título que nós merecemos, estou muito feliz. Vamos para cima. O Anderson, boa noite. Aqui é o Lalim, Portal Esporte Multimídia. Parabéns pelo título, né? Eu queria te perguntar o seguinte, nem perguntar, até contestar mesmo, falar, né? A Ponte teve muitas dificuldades no início, com o Conte, com o Darley mesmo, mas só depois que você chegou, que a zaga se firmou. Gostaria que você falasse sobre a sua experiência e a qualidade que você trouxe pro time. Primeiramente, glorificar e exaltar o nome de Deus, né? Por tudo que ele tem feito no meio desse grupo, no meio desse clube tão gigante, né? E falar sobre a minha chegada, eu sou muito grato pelas pessoas e pelos companheiros de zaga, pelo Emerson, pelo Darley, pelo Sérgio Rafael, Edson e principalmente ao Simon, que é um cara muito experiente, aprendo com ele todos os dias, não só com ele, mas com essa rapaziada aqui que me ensina todos os dias, Diogo, Elvis, Arthur, Gé. Rapaziada, se a gente for falar aqui nome é nome, a gente vai demorar, mas é um trabalho coletivo, a gente tem que exaltar também o professor Valentim, que agregou muito quando estava aqui, agora o professor Marcelo com a sua comissão, então comemorar bastante, porque a gente merece por tudo que a gente passamos dificuldade, mas continuamos de pé, né, diante de todas as dificuldades, mas mostramos a nossa força, né, fora de casa, dentro de casa. A gente foi o melhor visitante, fizemos uma grande campanha em casa, então tenho certeza que a gente era merecedor de tudo isso que a gente aconteceu hoje. Boa noite, Gé. Vitor Souza aqui da Rádio Resenha. Gé, gostaria de perguntar para você, né? Você que enfrentou algumas certas dificuldades aqui, né, no final aí da Série C. Gostaria de perguntar para você como é que foi ter essa resiliência, que eu nunca vi um jogador ter essa resiliência que você teve, de enfrentar o problema e conseguir assim, né, pelo menos jogar o segundo jogo da final da Série C. Boa noite a todos, primeiramente. Agradecer a Deus, né, pela oportunidade, pelo título. Agradecer o grupo também, que eu acho que todo mundo merece, né. Acho que trabalhamos a temporada muito para poder chegar nesse momento. Desde o primeiro jogo, nós manteve isso na cabeça, que era primeiramente ter o acesso para depois ter o título. Graças a Deus concretizamos, né? E trabalhamos muito, cara. Acho que todo mundo merece viver esse momento, viver essa oportunidade que Deus deu para nós. Então agradecer todo mundo mesmo, comissão, jogadores. E é isso, cara. Muito obrigado. Muito feliz por esse momento. Acho que o primeiro título nacional da Ponte Preta, né? Então comemorar, abraçar todo mundo. E é isso. Rogé, eu trabalho há 14 anos com criança e adolescente de periferia e você tem uma representatividade muito forte. E a Ponte Preta é o time do povo preto, pobre e favelado. E eu queria que você deixasse uma mensagem. Qual é a história que passa na tua mente, você conquistando esse título hoje, né, incentivando a meninada, porque esse grupo mostrou a resiliência e a resistência, né, diante das dificuldades financeiras, mostrar união. Então o que o Gé pode falar para o nosso povo aguerrido que hoje fez a festa linda aí? Sempre acreditar. Acho que é uma torcida que merece, né? Desde o começo, desde quando eu cheguei aqui, me identifiquei com a torcida. É isso, cara, é acreditar. Eu acho que acreditou, conseguimos junto, todo mundo junto, conseguimos. Torcida de parabéns, jogador de parabéns, todo mundo de parabéns. Acho que realizamos o sonho, né, da torcida, de todo mundo, principalmente do clube. E é isso. Boa
Anderson, tudo bom? Você sempre foi um dos jogadores que mais deu as caras, né, nas coletivas, depois dos jogos. Eu queria que você comentasse a respeito, particularmente para você, o que significa esse título da Série C e também falasse um pouco do apoio da torcida, que você, se eu não me engano, acho que não jogou um jogo só nesse ano e já virou praticamente um ídolo da torcida da Ponte. Cara, eu sou muito feliz por tudo que eu tô vivendo aqui até esse momento, né? Queria dedicar esse título para minha família, pro meu pai, que é o meu maior ídolo, sempre me acompanhou desde pequeno, é um cara que largou a vida dele profissional para cuidar de mim, né? Quando a minha esposa estava gestante, então meu pai falou que ia me acompanhar, ia me dar o melhor esforço possível, ia me ajudar, então eu sou muito grato a ele. Eu fico feliz, cara, por tudo que conquistamos, né? Em meio à dificuldade, agradecer a torcida pelo apoio, até vocês que estão com a gente no dia a dia, sabem da dificuldade, então exaltar todo mundo, não tem que deixar para trás ninguém nesse momento, então todo mundo está de parabéns, seguir, comemorar o título e bola para frente. Arthur, primeiramente, boa noite, parabéns pelo título. Sou Guilherme Gava do Tic Tac Sports. Quero saber, jogar uma final onde o time precisa vencer para conquistar um título inédito e gera uma pressão enorme. Quero saber se teve algum momento onde essa pressão foi extinta ou se teve algo que dentro do vestiário falou, não, esse ano é nosso, a gente vai chegar no topo e ser campeão. Cara, pela dificuldade que a gente passou, por tudo que foi durante essa campanha, a gente tinha certeza, porque a gente tinha confiança no nosso elenco, no nosso grupo, e nós sabíamos que se a gente fosse chegar na final, a gente ia chegar muito forte. E foi isso que aconteceu, a gente nunca tivemos dúvidas entre a gente jogadores e sabemos que hoje nós podíamos coroar e escrever nosso nome, foi isso que aconteceu. É o que eu falo, dentro do nosso vestiário a gente nunca teve dúvida em ninguém aqui. A gente tinha certeza que a gente ia conquistar e conquistamos, graças a Deus, sou muito feliz, muito grato a isso. Diogo, boa noite, prazer falar contigo, parabéns pela atuação e pelo título. Dentre as várias frases que existem no futebol, uma delas é que um grande time começa por um grande goleiro. Você concorda com essa frase? Boa noite. Pô, aí você vai revelar a minha idade, né? Porque essa frase é bem antiga, né? Olha, eu vejo que não só um goleiro, mas um sistema defensivo bem sólido, né? Claro que uma hora ou outra, em alguns momentos, vai precisar do goleiro. E o goleiro tem que estar à altura da equipe para poder ajudar. E graças a Deus, junto com o Lauro, com o Diego Chau, o Pedro, o Cássio, o Guilherme, fizemos um grande trabalho. O que vocês viram assim dentro de campo, nos jogos, isso é muito fruto da união, né, dos meus companheiros especial de posição e também do Lauro do Chau. Então, aí quando chega no jogo, as coisas parecem que ficam mais fáceis. Isso é devido ao trabalho e à unidade. Isso foi uma coisa que eu tive já bons companheiros onde passei, mas aqui foi diferente, foi especial. E é por isso que foi muito importante para podermos conquistar esse título aí. Eu fico muito feliz, muito grato a Deus de poder ajudar os meus companheiros, porque não só dentro de campo, mas também fora de campo. Vocês sabem, nós enfrentamos coisas muito difíceis, coisas muito sérias, entendeu? Eu vi até a pergunta dele ali pro Arthur, como é que é? Pô, jogar uma final dessa, pressionado, sabendo que tem que ganhar, mas a pressão maior que nós enfrentamos foi fora de campo, foi suportar as dificuldades, poder de alguma maneira honrar os nossos compromissos financeiros sem poder. Então essa foi a pressão mais difícil, mas através da união de todos, como já foi falado, posicionamento de todos, se vamos ficar aqui, vamos fazer o que convém com as vitórias, vamos fazer o que convém com o acesso, vamos fazer o que convém com o título. E isso nós fizemos. Então, dentro de campo, saiu naturalmente, graças a Deus. Ô Elvis, bom,
já que o Diogo tocou nesse assunto, é uma parte chata, né? Acho que o torcedor agora quer comemorar, quer festejar, mas eu acho que é importante nesse momento também passar pro torcedor tudo aquilo que vocês enfrentaram. E hoje nós vimos mais um capítulo, né? Você usou as redes sociais para desmentir uma informação de que a Ponte tinha pagado aí aproximadamente 90% do salário de vocês, e você usou as suas redes sociais, você não, né? Todos os jogadores, para falar que isso não era ainda o que tinha acontecido. Como é que foi mais esse episódio? E aí você, na sua primeira pergunta, falou, na sua primeira resposta, falou que vocês aceitaram esse desafio. Por quê? Bom, primeiramente, eu nunca tinha vivido isso diante de uma final. Por tudo que a gente tem passado, acho que foi no momento errado, na hora errada. E, como você bem frisou, não foi o Elvis que postou, foi o grupo de jogadores, né? Uma nota toda. Só que assim, diante de todas as adversidades, a gente se reuniu depois do almoço e falando, gente, o nosso foco aqui desde o início é o acesso e depois o título, para ser coroado. Porque assim, eu sei como é futebol, eu já fui campeão em outros lugares. No futebol só tem espaço para campeão. Você não sabe a dificuldade, o tanto que tem ser campeão nacional na Ponte Preta. Por se ter um clube tão tradicional, de uma camisa gigantesca, e infelizmente nunca ter conquistado. Então a gente passou por cima dessa adversidade, como passamos por muitas outras. Como está lá na nota que a gente soltou, a gente espera e confia que a diretoria resolva isso. Porque acho que todos aqui merecem, independente se vai ficar aqui ou não, acho que isso aí é o mínimo que tem que ser feito. Porque todos aqui tiveram hombridade, passaram dificuldades familiares, não largaram aqui o barco. Eu não gosto de falar de mim, mas assim, teve várias pessoas que passaram dificuldade de saúde com família e ficaram aqui. Então assim, a gente se focou nisso. Porque a gente tinha que fazer a nossa história, e a nossa história agora está escrita, isso aí ninguém apaga mais. Agora, lógico que a gente queria tranquilidade para jogar. Infelizmente, hoje teve essa adversidade que foi surpresa pra gente, porque o presidente já tinha conversado com a gente, tinha falado que iria acertar tudo certinho e do nada saiu essa entrevista. Acho que foi um momento totalmente infeliz e nós jogadores não poderíamos deixar isso passar. Porque nós jogadores, desde quando estamos aqui, a gente sempre pregou a verdade para todos os torcedores. Independente de acreditar ou não, a gente procurou passar a verdade. E assim, eu gosto muito do presidente, estou aqui, fiquei vários anos por causa dele, confio nele. O time caiu, ele fez os pagamentos ano passado, com toda a dificuldade. Eu sei que esse ano ele está tendo muita dificuldade, eu espero que se resolva. Mas assim, perante nós jogadores, se alguém publicar alguma coisa que não seja verdade, a gente vai soltar a nota da verdade. Se trabalhar com a verdade, tudo vai dar certo e esse time foi coroado com título. O Elvis, prometo ser breve, só para encerrar, são 4 anos de Ponte Preta, 2 títulos para você, da Série A2, da Série C. Você acabou de falar que você não gosta de falar sobre si, mas o Elvis, hoje, se considera um ídolo da Ponte Preta? Não, eu não me considero nada, eu me considero um vencedor de ter uma família, de ter saído de casa com 11 anos, de uma cidade de 5 mil habitantes. Hoje meu pai está aqui, minha mãe infelizmente não pode estar, minha irmã está lá no Paraná, mas estava torcendo muito. Então assim, eu não me considero nada, eu sou um vencedor na vida. E minha família, minha esposa Vanessa, meus filhos, Luiz Gabriel, Maria Luísa, meu pai, o pessoal de Janiópolis, da minha cidade do Paraná, tanto de mensagem bonita, tanto que esse pessoal me admira, isso aí não tem preço pra mim. Agora eu não vim aqui para querer ser ídolo de nada, eu vim aqui para fazer minha história, e quem tem que considerar ser ídolo não é o torcedor. E eu, graças a Deus, eu tenho muito pé no chão, até minhas entrevistas você vê, eu falei pra gente respeitar o campeonato, desde quando todo mundo citou, Ponte Preta, quer pegar, quer isso, quer aquilo, eu sempre falei, pé no chão que a gente vai conseguir. Então assim, o Elvis não é ídolo de nada, pelo contrário, esse grupo de jogadores, eu quero que vocês da imprensa saliente, grupo de jogadores, Elvis não, Elvis fez parte da engrenagem e saiu vitorioso. Então assim, eu tô muito feliz por esse título, eu buscava isso aqui na Ponte Preta e agora é comemorar e ver o que vai acontecer no futuro, mas assim, minha passagem aqui tá marcada e se for um adeus, saio feliz e com o dever cumprido. Tá aí o Elvis finalizando a entrevista. Agora, Pio, pode ficar à vontade aí com o Carlão e com o Gabi, porque aqui debaixo do vestiário todo mundo já falou, Pio.
Boa, Antônio Lupe, acompanhando a entrevista coletiva, tanto do Marcelo Fernandes quanto do grupo de jogadores, né, que foi até os vestiários. Daqui a pouquinho o Lupe também passa por aqui pro destaque final dele. Você vai subir pra cá, né, Antônio Lupe? Ah, vou, porque tá quente pra caramba aqui dentro. Ah, então tá bom. Cheio de... Nossa senhora, tá parecendo a sala de gravação do Lucas Neri. Meu Deus do céu. Bom, eu acho que alguns pontos para tocar aqui na entrevista do Marcelo. O primeiro deles, Carlão, é muito legal ele citar a pontuação deixada por Alberto Valentim, né? Acho que isso mostra o quanto profissional é grande, né, Carlão? Olha, eu acho que esse momento é do Marcelo, ele tem que aproveitar, mas salientar a gratidão, né? Importante, todos que ajudaram, citando cada um do elenco, cada um se sentindo importante, cada um com um pedacinho dessa conquista. Uns colaboraram mais, outros colaboraram menos, os que saíram e saíram também com todo o direito, porque a partir do momento que você não recebe, você tem direito a buscar voos mais altos e a gente tem que respeitar e também o Marcelo disse, agradecendo aos que saíram, né? O Jean Dias foi super importante dentro da temporada, o Emerson, né? A maneira dele comandar, o próprio Alberto Valentim que montou desde o início, né? O Marcelo veio e incrementou situações, mudou até a maneira do time jogar, o Alberto um pouco mais precatado, mas ele fez parte também deste processo. E o Marcelo, como a gente estava dizendo há pouco tempo, né? Ele tinha essa pecha assim do cara motivador, do cara boleirão, do cara de chutar a porta do vestiário no momento mais difícil. Mas eu acho que a partir desta trajetória dele na Ponte, ele muda um pouco, né? Essa conotação, esse preconceito que todo mundo tinha com ele, porque ele se tornou um estrategista, né? Os jogos da Ponte no octogonal, alguns jogos foram de pura estratégia, né? O jogo do Guarani lá no Brinco de Ouro foi uma estratégia ousada no momento que nós não acreditávamos, né? No momento em que a tendência era de uma Ponte mais defensiva, ela vence o jogo e dá a arrancada. Lá em Recife também, né? Apesar de ter sido defensiva, mas quando ela saiu com muita força e conseguiu trazer a vitória para casa. Ele citou até o jogo de Brusque, em que muita gente questionou, poderia ter ido com o titular, porém, mesmo com os reservas, mesmo com jogadores alternativos, a Ponte fez um bom jogo lá. A Ponte poderia ter voltado de Brusque com um resultado melhor. Achei até que a derrota não foi merecida. Talvez o empate ali, até levando em conta que o Brusque lutou também. Então acho que o Marcelo ele sai fortalecido sim, desta estadia em Campinas, do momento complicado que ele viveu no Guarani, porém um salto que ele deu na carreira, demonstrando a qualidade dele. E gostei da maneira como ele se posicionou, da maneira como ele falou das pessoas que ajudaram ele. E eu acho que ele dá um salto, né? Ele sai dessa situação de técnico apenas então somente motivador, ele permanece como motivador. Porém, ele deu mostras também que é um técnico estrategista e que vai seguir carreira. Tanto é que ele termina valorizado e não me surpreende ele ter falado que tem propostas, né? Porque uma conquista de uma Série C com a Ponte aqui no estado de São Paulo, isso valoriza demais o profissional e ele é merecedor. Batalhou, brigou, estudou, chegou onde chegou, não por acaso. Então, por isso ele tem que curtir esse momento, reverenciar aí as pessoas que o ajudaram na carreira, vai descansar porque ele merece, vai lá no Monte Serra, mas ele demonstrou sim, muita capacidade profissional, principalmente a partir do momento em que ele assume a Ponte, no momento em que ele assumiu, né? Um caldeirão efervescente que estava aqui no estádio Moisés Lucarelli. Ô Gabi, sobre essa declaração do Marcelo Fernandes, né, de que recebeu sondagens, enfim, propostas e tal, vai muito de encontro também com o que o Elvis disse, né, que infelizmente no futebol, e acho que não só no futebol, mas no esporte, na vida como um todo, os vencedores, as pessoas olham diferente para eles, né? Eu acho que esses caras em um determinado momento assumiram o seguinte, né? Temos as dificuldades, a questão de salário e tudo mais, só que se a gente deixar o time pra lá, se a gente falar, bom, não vamos jogar então porque a gente não tá recebendo, o futuro deles ficaria em jogo, né? O que eles teriam pela frente. Acho que nesse momento, nesse intuito, eles se fecham também, né? Sem dúvida. Há uma teoria, né? Uma frase que diz que brasileiro não gosta muito de esporte, ele gosta de ganhar.
Então, a partir do momento que a gente tem um vôlei vencedor, nossa, o vôlei, o Bernardinho, o José Roberto Guimarães, a partir do momento que começa a campanha ruim, a gente já começa a ver as pessoas se afastando. A gente teve o Guga no tênis, nossa, as academias lotam. A partir do momento que a gente tem uma queda, há uma queda pelo esporte. Na Fórmula 1, a gente tem o Rubens Barrichello, que estava numa grande equipe, mas não era campeão. Era motivo de chacota. Então eu entendo quando o Elvis, ele dá esse tipo de frase, porque são os vencedores que contam a história. Isso, na história mesmo, quando a gente fala sobre as guerras, quando a gente fala nas relações políticas, são os vencedores, os países poderosos que acabam contando a história. E traçando aqui para o nosso futebol, sem dúvida, conquistou o título, vai contar a história, vai passar aquilo, o que aconteceu. Então, esse desabafo do Elvis, ele é importante, coloca uma pressão ainda mais na diretoria, dizendo, ainda confiamos, o campeonato acabou, nós vencemos, mas existem pendências. E é claro que eu acho que a diretoria a todo momento tentou pagar, correu para buscar esse dinheiro, mas vai ter que fazer este esforço extra. Porque senão a conta nos próximos anos na Justiça da Ponte, dos atletas que estão entrando, os que vão entrar ainda, vai trazer um prejuízo muito grande. Então, o futuro próximo da Ponte, ele pode se complicar financeiramente. Ele já está complicado na questão do fair play, do transfer ban, e ele pode se intensificar ainda mais. Então, eles escreveram esta história, citou até a nota da verdade, né? Então, de fato, os jogadores passaram por maus bocados a partir do momento que eles ficam 3, 4 meses sem salário, na pressão da família, questionamentos, chegando propostas, que eu acredito que tenham chego mesmo, mas eles deram conta do recado, foram profissionais. O que ele citou, eu acho que é muito importante, vale para todas as profissões, que é a questão do grupo, e é exatamente isso em qualquer lugar. Você tem os seus destaques. Obviamente, nós que somos jornalistas, quando nós vamos contar histórias, nós nos apegamos ao Elvis, tá fora de forma, mas ele é um maestro, tecnicamente ele é diferente. A experiência do Diogo Silva como goleiro trouxe para Ponte Preta uma confiança numa posição em que se precisa ter um jogador ali que é confiável, e de fato o Diogo Silva foi. A redenção do Luiz Felipe, tudo isso nós contamos, mas qualquer equipe, qualquer time só chega na sua conquista, só chega no seu objetivo se você tiver um grupo unido remando para o mesmo lado. Não adianta nada eu estudar na minha casa 1 hora, 1h30 antes da partida começar, o que eu faço todas as vezes antes da transmissão. Se eu chegar aqui e o microfone não funcionar, se eu não tiver um bom relacionamento com o Carlão, se eu não tiver um bom relacionamento com o Cabelo, nós somos um time. Então, para a transmissão dar certo, eu preciso do Naldo Araújo, eu preciso do Rafael Pio, eu preciso do Carlão, e eu preciso do meu estudo, e eu preciso desempenhar um bom trabalho. Tem toda uma retaguarda, e no futebol também acontece. Nós exaltamos o Elvis, mas o Marcelo Fernandes, ele foi muito feliz a partir do momento que ele cita a tia da cozinha, o porteiro, o roupeiro, o auxiliar técnico. Então todo esse grupo funcionou, e isso serve para a nossa vida de trabalho em qualquer lugar. A gente precisa ter um grupo para nós atingirmos os nossos objetivos. E você falava do Elvis, né? É claro que realmente ele se destaca. E ele fez por onde, né? Porque o Elvis, ele se comportou como um verdadeiro líder, né? Ele não tem a qualidade de um de cá. Muita gente gosta de me questionar, Renato Cajá, de cá, Marcelo Borges, né? Esses camisas 10 que encantaram o torcedor da Ponte. Ele não tem talvez nem a qualidade do Cajá. Ele é muito bom jogador, o Elvis, mas talvez ele não tenha a qualidade do Cajá. Mas a maneira como o Elvis, ele incorpora toda essa situação da Ponte Preta, a maneira como ele se comportou como um camisa 10, mas muito mais que um camisa 10, o capitão de um time ferido fora de campo, né? Porque a história da Ponte fora de campo, né, nesta Série C é um dramalhão mexicano, né? E a maneira como o Elvis se comportou dentro e fora, e até essa coisa
da liderança, essa maneira como ele enaltece o grupo e até não assumindo esse papel de estrela da companhia, eu acho que ele ganha hoje um papel importante, acho que não vou dizer no coração do torcedor pontepretano, mas na história do clube. Eu acho que hoje, quando a gente for lembrar de um Dicá, que esse é o deus da ponte, quando a gente for lembrar de um Cajá, quando a gente for lembrar de um Adrianinho, de Marcelo Borges, eu citei os caras da minha geração, tá? Mas a ponte teve muitos jogadores monstruosos. Eu acho que o Elvis entra nessa galeria pela qualidade técnica, mas principalmente pelo comportamento como homem. Ele assumiu a responsabilidade técnica do time e ele assumiu a responsabilidade como o homem do grupo fora de campo. Então ele sentou com a diretoria, ele que coordenou, e eu vejo como positivo esse recado, né, dessa bobagem que fez o João Brigatti. Eu tenho um carinho pelo João, mas foi muito infeliz nesta entrevista. Então hoje o Elvis, ele ganha sim o carimbo de um ídolo da ponte. E acho que hoje a gente pode considerar o Elvis um cara na galeria não sei uns 10 mais, mas um cara muito importante na história recente da ponte. Até pelo momento, né, Pio e Carlão? Porque imagina, a ponte nessa crise financeira, com os jogadores que provavelmente ainda vão entrar na justiça para tentar ter o dinheiro que é merecido, e a ponte não conquista o acesso. Imagine a ponte no Campeonato Brasileiro da Série C com a quantidade de dívida e financeiramente prejudicada. Então, este acesso é muito fundamental para tentar dar um respiro, para vir uma Copa do Brasil, para vir um Campeonato Brasileiro da Série B, para dar um respiro no Campeonato Paulista, para tentar equalizar ali o mesmo elenco durante toda a temporada, porque não é fácil você manter um elenco de Campeonato Paulista e um elenco de Campeonato Brasileiro da Série C. Então, este acesso foi muito importante da ponte, colocando de volta para o Campeonato Brasileiro da Série B, dando um respiro financeiro, dando um respiro importante esportivamente também para um clube que está de volta aí, bateu e voltou Série C, Série B. Aí só para fechar o assunto Elvis, eu comentei com o Gabs, né, na hora daquela catarse, a gente acaba não lembrando. Se é título do tamanho da ponte, não sei, é título, eu acho que o torcedor tem que valorizar. E os 2 títulos, eles tiveram o toque final do Elvis, né? Contra o Novo Horizontino, ele faz o gol de pênalti nas cobranças, né? Nos tiros livres que concretizaram aí o título da ponte na Série 2, e ele fecha a Série C marcando também um golaço de pênalti, bateu muito bem a penalidade. Então acho que para também colocar aí mais uma história bacana na vida do Elvis nesta trajetória dele com a camisa da ponte. Ô Pio, e fica agora o desafio para essa diretoria, né? Tentar manter o elenco nessas condições para não começar do zero e apagar tudo que foi feito, né? Exatamente. Até para encerrar também da minha parte essa questão Elvis. É o Marcelo ali, tá? Eu sei que você olhou. É o Marcelo? Ele tava fazendo uma oração aqui no gramado, ele voltou, claro que com alguns seguranças. Tá. Porque ainda tem muita gente aqui no gramado, e ele fez ali deu uma volta no campo. Acredito que ele estava rezando, né? Muito católico, que legal. O Marcelo Fernandes, mas era ele que estava ali quando você olhou pro frisson no gramado. Que legal, muito legal. Pra quem não, talvez não saiba, enfim, pegou a conversa no meio aí, né? Ontem teve uma declaração do João Brigatti, como disse o Carlão aí, dizendo que 90% dos salários teriam sido pagos e tal. E aí o Elvis postou nos stories a seguinte nota, vou ler rapidinho aqui só pra deixar o nosso ouvinte 100% por dentro da situação. O elenco profissional da Associação Atlética Ponte Preta vem a público esclarecer informações divulgadas recentemente a respeito do pagamento de salários atrasados. Não procede a informação de que 90% dos valores em atraso tenham sido pagos. Até o momento, ainda existem pendências salariais e de direitos relacionados aos atletas. Reforçamos que, mesmo diante dessa situação, mantemos absoluto profissionalismo, respeito à instituição e comprometimento máximo com a conquista do título da Série C. Objetivo que nos une diariamente e que representa o desejo de toda a torcida pontepretana. A verdade precisa ser preservada, seguimos confiantes de que a diretoria solucionará as pendências o quanto antes, para que todo o foco permaneça exclusivamente dentro de campo. Campinas, 25/10/2025, elenco profissional da Associação Atlética Ponte Preta. Essa a nota, né, divulgada aí através das redes sociais do Elvis. Detalhe, né, Pio? 2 horas antes do jogo começar. Isso é que não poderia ter acontecido. Isso aí, porque assim... Ô Pio, cara, é impressionante. A gente tem muitos questionamentos com relação ao Marco Antônio Eberlin. Muitos, sim, e com razão. Sim.
muitos e merecedores, né? Por esse trabalho ruim que tem acontecido na Ponte, né? A gente sabe que ele também herdou muitos problemas, né? Ele faz parte também. Claro. Ele tem uma fatia do bolo. Agora, uma coisa a gente não pode negar. O Marquinhos, ele entende de futebol. Sim. Né? Ele viveu momentos importantes. Tanto é que o projeto da Ponte é um projeto sensacional para a Série C, tanto é que deu certo. Agora, a maneira depois que foi conduzido, claro, né? Não precisa nem ficar falando. Como que o Brigatti, cara, um cara tão experiente, e com o Marco Eberlin de retaguarda, porque é tudo que passa pela Ponte, eu acho que tem que passar pelo crivo do Marquinho, né? Como que o Brigatti, o Marquinho, um cara tão experiente, o Brigatti também, como que isso... Deixa acontecer. Faltando 2 horas para uma final de campeonato. Sabe? E dar essa declaração um dia antes do jogo, cara, né? sabe? Uma infelicidade, não sei, uma falta de comunicação, uma falta de sensibilidade. Os né? caras estavam na concentração, pensando no texto que ia publicar. Sendo que ele poderia pensar como que eu vou jogar, como que eu vou sair da marcação, não. Você tem que pensar no texto. É claro, os jogadores têm assessores e tudo isso foi muito bem organizado. Agora, cara, que trabalho juvenil do Brigatti. E me surpreende pela figura do Brigatti, pela malandragem no bom sentido que o Brigatti tem no futebol. E tudo isso também que passa pelo crivo do presidente, que, entre erros e acertos, é um cara que tem uma certa bagagem no mundo da bola. E que com isso mostra a superioridade da Ponte, porque é impressionante, né? O foco completamente ramificado entre conversar com diretoria, receber salário, pressão da família... E pensar no adversário. Porque muitas vezes o adversário, Pio, ele ficou em segundo e terceiro plano. Sim. E mesmo assim a Ponte deu conta do recado na Série C. Vocês acham que se esse elenco fosse um elenco jovem, essas coisas teriam abalado? Porque tem muito cara experiente nesse elenco. Eu fico com as palavras, acho que o do Elvis ou do Arthur, do próprio Diogo, que eu acho muito difícil um grupo no futebol brasileiro assumir a bronca da maneira como o grupo da Ponte assumiu. Com todo respeito a diversos grupos do futebol brasileiro. Mas eu acho que a maneira como esses caras assumiram a responsabilidade, tendo que contornar, em primeiro lugar, a pressão familiar. Essa é a pior pressão que tem, né? Você tem pressão no trabalho, você tem pressão no dia a dia, mas a pressão familiar, né? A esposa, ligou a escola do filho. Cara, já te arrebenta, né? Já te arrebenta, o financiamento do carro, tá? Sabe? Então, eu acho que a maneira como esse grupo encarou toda essa situação, eu acho muito difícil qualquer grupo do futebol brasileiro encarar. E aí que eu vou, que o planejamento foi certo, né? Até certo ponto, né? Até um momento da competição. A parte financeira aí foi um desastre total. Mas os jogadores que foram contratados foram jogadores responsáveis, né? Jogadores profissionais, jogadores que, se permanecerem na Ponte ou não, tenho certeza que muitas portas vão se abrir para esses caras. Porque segurar o que eles seguraram aqui, a responsabilidade que eles tiveram com a torcida principalmente, né? Não com a diretoria, eles poderiam ter saído como outros saíram e não temos que julgar a saída. Eles foram procurar coisa melhor. Mas a responsabilidade que eles tiveram com o povo da Ponte, que tinha um anseio por um título, que tinha uma vontade enorme de vencer, de conquistar, foi algo sensacional. Esses caras merecem muito sucesso na carreira, não só como atletas de futebol, mas muito sucesso na vida, porque eles foram, a gente até brincava e falava, foram homens de honra. Muito, né? muito. Antônio Lupi, agora em janeiro, no meio de janeiro, tem jogo. Ou seja, longas férias, Antônio Lupi. Longas férias. Mas assim, Pio, passa rápido, né? Porque se a gente for entrar agora nesse finalzinho de ano, nós temos processo de eleição na Ponte e também no Guarani. A gente tá falando da Ponte, mas a gente fala também, não tem problema. E isso também mexe muito, né, com a gente. A gente precisa fazer o papel da imprensa nesse caso. E qual é o papel da imprensa? Pelo menos eu penso assim: ouvir os dois lados, ou 3, ou 4, ou 5. Na Ponte aqui só pode 2 pela quantidade de conselheiros que tem a possibilidade de votar, enfim. Mas ouvir todo mundo com os mesmos questionamentos, para que não tenha nada de má intenção, pelo menos o que pense dessa forma, mas para ouvir e o que essas pessoas que têm o interesse de comandar o clube, tanto a Ponte Preta quanto o Guarani, eles pretendem fazer pela instituição, que é o mais importante. Então também gera muita coisa agora nesse finalzinho de ano. E cara, a gente tá em 25 de outubro, novembro tem eleição, dezembro também.
tem que montar time para o ano que vem, porque o Campeonato Paulista começa mais cedo por conta da Copa do Mundo. A gente fala também, o Lupe tocou nesse assunto da divisão política, isso também se aplica aos dois, né? A dupla campineira. Quando a gente fala, mas o Corinthians consegue, o Santos não sei o quê, mas são gigantes. Aqui também, né? São grandes clubes, mas sem o tamanho, sem a dimensão de um Corinthians e tal. O Corinthians, ele suporta a polarização, com problemas e tal, mas ele vai. Não foi campeão paulista com polarização? Né? O Santos, tem aqui, mas o Santos é muito forte, o Santos é uma potência, então ele consegue suportar uma polarização política. Ponte Guarani não. Né? E estas pessoas envolvidas do lado A, do lado B, no Guarani também, do lado A, do lado B, do lado C, que me parece serão 3 chapas, tudo isso tem um propósito, o Guarani Futebol Clube e a Associação Atlética Ponte Preta. Eu não consigo entender por que tanto ódio um do outro e isso afetando a entidade. Né? Porque, a Ponte é isso aí, cara. A gente viu uma coisa maluca hoje. Sinceramente, foi algo que vai ser notícia, já é notícia no Brasil inteiro, essa invasão, essa coisa linda que foi aqui, principalmente ali no meio-campo. Então, as pessoas têm que entender que acima de tudo está o clube. Eu não sei, parece que o pessoal torce contra. Os dois lados, viu, gente? O lado A e o lado B. Parece que um torce contra o outro para poder. O poder. Né? É tudo pelo poder e nada pela entidade, nada por essa torcida que sofre há 125 anos. Eu não entendo essas coisas. Bom, galera, é isso. Foi uma longa e vitoriosa jornada, independente do resultado dentro de campo. Acho que muito feliz por essa jornada de sucesso ser a cereja do bolo, né? Durante todo o ano de 2025 da equipe do Futebol Globo CBN. Antônio Lupe, muito obrigado, você foi gigantesco, parabéns por também toda essa jornada durante esse ano e finalizando com o título da Ponte e sem dúvida nenhuma uma jornada que pra gente também foi como se fosse um título. Valeu, Lupe! Valeu, Pio, parabéns pelo trabalho de todos da equipe, né? Coroando aí com o título da Ponte Preta na Série C do Campeonato Brasileiro, mas é como o Marcelo Fernandes disse, acabou hoje, mas a gente já tem que pensar no amanhã, não tem jeito. Grande abraço pra todo mundo. Pra quem eu não conseguir ver mais, um feliz ano novo, né? O Carlão eu vou ver, né? Aliás, vou passar na casa dele, já me convidou. Opa, graças a Deus não vou precisar levar nada. O Gabi também, trabalho sensacional aí, sempre nos ajudando, nos auxiliando. Aliás, inclusive, quando até esqueci de colocar o nome dele na escala no jogo, ele foi, né? Acho que no jogo passado, né? Só fui lembrar quando... Falei, nossa, esqueci. Enfim, deu tudo certo. Parabéns a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência do Futebol Globo CBN. Ali no gramado, muita gente falando que está acompanhando o nosso trabalho, isso é muito legal. Enfim, acabou 2025, mas 2026 vem muita coisa. Grande abraço para todo mundo. Sem dúvida nenhuma, Carlão de Freitas. Parabéns, Carlão. Valeu, cara. Valeu. Encerra com o sentimento de dever cumprido. Sem dúvida, para todos nós, né? Acho que foi o final foi coroado. Eu acho que nós, como representantes da imprensa de Campinas, nós merecíamos o título, né? Foi com a Ponte, poderia ter sido com o Guarani, ou poderia ter sido o acesso com os dois, né? Infelizmente isso não aconteceu. Mas falando de hoje, eu acho que o trabalho foi sensacional e foi coroado aí com o título da Ponte. 2026 começa terça, né? Porque os processos vão chegar, as eleições estão chegando aí. Então 2026 começa, daqui a pouquinho, Pio. Valeu. Valeu, Carlão. Valeu. Gabi Castro, obrigado, Gabi. Valeu por mais um ano juntos e que venha 2026. É isso, muito obrigado, Rafael Pio, maestro aí, nosso Elvis, comandando muito bem toda a equipe, sempre um prazer fazer as jornadas ao seu lado, Carlos Cabela, Carlão, Lupe, aos amigos que nos acompanharam até agora, fechamos com chave de ouro, né, pelo lado Ponte Pretano, com o acesso, com o título, e ano que vem tem muito mais. E esse ano a gente vai falar sobre contratação, sobre eleição, tem muita coisa pela frente aqui na CBN Campinas. Valeu, Gabi Castro, e fazendo aqui um papel de Marcelo Fernandes, rapidamente, agradecendo demais a toda essa equipe, o sonsaço da CBN Campinas que eu tava ouvindo agora há pouco e me arrepiei demais, de Naldo Araújo, grande Naldo Araújo, trazendo esse sonzão da CBN Campinas, com o Valmir Bortoleto, que começou a nossa transmissão, com o Marcelo Abreu, que assumiu depois, com o Nilson Belisário, com o Eduardo Rodrigues, que também fizeram parte, todo mundo capitaneado aí pelo Marcelo Eloy, ao nosso capitão maior, ele é o Almeida, a Adriana Almeida, eles não são parentes, tá, gente? A Adriana Almeida também, a Júlio Nascimento, que
teve uma das narrações mais brilhantes dessa temporada com a Ponte. A Carlos Cabela, a voz do título hoje. Então, gente, Marco Guarizo também fazendo parte em vários momentos. Fábio Chaib, José Neves, todo mundo. Marcos Guarizo. E obrigado, gente. Valeu mesmo. Ó, Futebol Globo CBN 2026 já tá chegando, hein? Obrigado, até a próxima. Na sequência, tem São Paulo e Bahia. E agora, tem o hino da Macaca. Ponte Preta, campeã brasileira da Série C 2025. Valeu, até a próxima. Tchau. Vem Macaca, Elvis, já faz a abertura pela esquerda, furou o João Vitor, sobra de bola com o Serginho, ele faz o giro, carrega, entra na grande área, pintou cruzamento à frente da grande área, bateu Toró! Da cobrança, ali tomou pouca distância, o Luiz Daniel embaixo da trave, Elvis está na batida, todo mundo com o celular ligando, filmando, correu Elvis pra bola, preparou, bateu! Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne.